agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado com P de bola, P de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. É a reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão 2024, que pega fogo nas suas rodadas finais. Após o encerramento dos times de Campinas, nesta temporada de 2024, o futebol aqui na RB não para. Vamos com a reta final do Brasileirão, com grandes jogos, times buscando o título, buscando vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, na Copa Sul-Americana. Times que estão lutando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, escapar da zona do rebaixamento, da zona da degola e da Série B do próximo ano. E o jogo que vamos transmitir nesta tarde de domingão, dia nobre do futebol, é Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio. Duelo de tricolores que ocorre já às 4 da tarde na Arena do Grêmio em Porto Alegre, no sul do país. É a 36ª rodada da competição, é o tricolor do Morumbi, o São Paulo, que vem de 6 jogos sem perder. É o 6º colocado com 59 pontos. E com o título ontem do Botafogo diante do Atlético na grande decisão da Libertadores da América, o São Paulo, que já tinha a vaga assegurada pelo menos para a pré-Libertadores, garante também a sua vaga na fase de grupos. Na fase de grupos da principal competição entre clubes do continente. Mas evidentemente que o São Paulo quer terminar bem o ano, terminar em uma colocação melhor do que ocupa atualmente, que é a 6ª colocação. Do outro lado, o Grêmio que não vive uma boa fase, aliás, no decorrer deste ano, com seu treinador Renato Gaúcho, que fala e fala muito, mas dentro de campo o Grêmio não vem conquistando bons resultados. Vem de 2 empates consecutivos, é o 14º colocado com 41 pontos e ainda não eliminou o risco do rebaixamento, ainda com risco de rebaixamento a Série B do Campeonato Brasileiro, mas hoje, em caso de vitória, chega a 44 pontos e dá uma distanciada do Z4. Grêmio São Paulo, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos no FM em 85.7 pelos aplicativos Band Rádio, Band Play e demais aplicativos, e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado.
espalha para geral. Tem o link para você compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, nos grupos dos amigos, dos times do coração, para você que é São Paulino, ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Espalhe e compartilhe o nosso link, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe. Não esqueça, deixe o seu like. Grêmio São Paulo, já 4 da tarde, a bola rola aqui na Bandeirantes Campinas, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Você encontra produtos da Seara no Ica Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse germanicaveículos.com.br. Grupo Germânica. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva para Grêmio São Paulo. As últimas do time mandante do tricolor gaúcho, como chega o Grêmio para pegar o São Paulo. Grande e forte abraço para você. Boa tarde, Vladimir Catarino. Oi, Bolis. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. O Grêmio que está flertando com o rebaixamento, mas já esteve em situação pior no campeonato. Uma vitória, como você disse, praticamente livra o time, já que o coloca 3 pontos acima do Z4. Por isso a expectativa de casa cheia para empurrar o time daqui a pouco contra o São Paulo. Dentro de campo, o técnico Renato Gaúcho, bastante pressionado também até pelas suas declarações e pelo trabalho que não tem rendido, conta com Pedro Jeromel, retomando a sua vaga como titular na zaga, cumpriu suspensão na última partida. O restante do time é o mesmo que empatou com o Cruzeiro fora de casa. Aravena e Soteldo nas pontas e o Bright White, dinamarquês, artilheiro do time, jogando como um centroavante. Boles. E como chega o São Paulo, como chega o tricolor do Morumbi para pegar o Grêmio nesta tarde de domingo no sul do país, Vladimir. São Paulo que também, comemorou a conquista do Botafogo na Libertadores. Isso garantiu ao tricolor um lugar já na fase de grupos da próxima Libertadores da América. Para o jogo de daqui a pouco, o técnico Zubeldia não terá mais uma vez Caleri. Não treinou durante a semana. Dores na coxa tiram o Caleri de mais uma partida do São Paulo. Zagueiro Sabino volta de suspensão, é opção no banco de reservas. São Paulo com quase força máxima para encarar o Grêmio. Carlos Henrique, o bate pesado, é o comentarista da Bandeirantes para Grêmio São Paulo. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Está terminando o Brasileirão, duelo de tricolores nesta tarde de domingo. E a sua expectativa? Olá, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. São dois opostos. O São Paulo vem quase completo, novidade Rafinha na lateral esquerda, já classificado para a Libertadores. O São Paulo não é que vai fazer corpo mole, mas está com a vida garantida. Então está mais tranquilo. O Grêmio não. O Grêmio com 41 pontos precisa vencer para chegar em 44. Se chegar em 44, praticamente livra a sua cara em termos de rebaixamento. Como disse aí o nosso Catarino, realmente o Renato Portaluppi está muito pressionado. A última entrevista coletiva que ele deu foi um desastre, foi acusação para todo lado. A gente não sabe se isso será transferido para dentro do campo. De qualquer maneira, são dois times com bons jogadores, mas com momentos absolutamente distintos. Boles. Já tem bola rolando na Arena do Grêmio, tem Grêmio e São Paulo para você. Mais uma rodada, 36ª do Campeonato Brasileiro da Série A que está pegando fogo. E quem atualiza tudo para você
é Edu Pinheiro. Vem chegando na área, trazendo todas as informações do mundo da bola. É o Plantão Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Um grande e forte abraço pra você. Boa tarde, Eduzão. Um grande abraço, Boris. Que alegria, uma honra ser o seu plantão. Camisa bonita, bonitona, gostei. Esse é o meu narrador, hein? De Piracicaba para o mundo. E Catarino também. Catarino tomou um sol no brinco hoje que eu vou falar pra você, hein? Catarino meteu uns baldes d'água na cara. Aí tá bonitão, tá firme, gostei. Parabéns pelo trabalho, Catarino. Mas quem brilhou hoje, vocês me dão licença? Ó, pelo amor de Deus, PP deu um show, hein? PP fazendo pureza hoje lá no brinco. Agora é PPP, Pedro Piscinato Pureza. Sensacional, espetacular. Aqui a técnica comando Gil Kleber, Lucas Pessoa e ele, Pedro Piscinato. Vou falar já quanto que foi o Amador hoje. Foi uma transmissão espetacular da Rádio Bandeirantes. O amigo Batista comandando mais de 4 horas de transmissão. Olha, você estava arreado no final, hein? Terminou exatamente 2 horas e 3 minutos a transmissão, uma festa do Amador de Campinas, uma festa muito bonita. E o Botafogo já está a caminho. O Botafogo já decolou da Argentina. É esperado no Tom Jobim por volta das 17 horas. E vai ser na enseada do Botafogo, a festa lá na praia. Tá sendo tudo preparado, trânsito e tal. Uma multidão para receber o Fogão, grande campeão da Libertadores. E olha, o Brasileirão fica sensacional em termos de vagas para Libertadores, disse aí o Boris. Com isso, São Paulo já se beneficiou, já está na fase de grupos. O ano que vem Libertadores, o Corinthians estaria na pré-Libertadores, abre vaga na Sul-Americana. O campeonato fica todo amarrado e de forma sensacional, tá bom? Vamos lá, vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Agora 15h43, vamos atualizar. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Então, a agenda do Botafogo tá cheia pra chuchu. O que é isso? Ontem 3-1, mas que vitória, 40 segundos o Gregory é expulso. O Botafogo com a menos, mas aos 35, o Luiz Henrique 1-0, o Alex Telles de pênalti 44, 2-0 Fogão. Segundo tempo, Vargas vem com tudo, o Atlético entrando com Mariano, revelado pelo Guarani. Vargas de cabeça, 1 minuto, diminui, 2-1 para o Botafogo, é o do Atlético, mas o Júnior Santos, mas depois foi um sufoco, mais um sufoco espetacular, se segurou o Fogão. E Júnior Santos, ex-ponte, numa jogada sensacional, começou lá na ponta, se livrou de 2, tabelou com o próprio zagueiro do Atlético e fez o gol numa raça incrível, 3-1. Bom, com isso, a agenda do Fogão está lotadíssima, porque quarta-feira pega o Inter de Porto Alegre. Depois o Fogão, ele joga domingo que vem com o São Paulo, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. Então falta uma semana para terminar o Brasileirão, hein? Depois, dia 11, ele estreia lá no Catar, no Mundial de Clubes, contra o Pachuca do México. O Fogão ganhou 23 milhões de dólares. Pela conquista, o Galo fica com 7 milhões de dólares. Tá quantos dólares, tá, Pedrão? Você quer? Tá R$6. 6,10. É de primeiro ele fala, rapaz, sensacional. R$6,10 tá o dólar. Faz a conta aí. O CH daqui a pouco fala quanto que o Botafogo ganha, 23 milhões, CH vai responder. Bom, é o seguinte, essa 36ª rodada do Brasileirão começou na terça-feira, Palmeiras 1, Botafogo 3, Atlético Mineiro 2, Juventude 3. Meus amigos, o Atlético não vence há 11 jogos. Perdeu a Copa do Brasil e a Libertadores, hein? Que é isso, Galo? Não sei se o treinador vai continuar. Ontem, Cuiabá já rebaixado 1, Bahia de virada 2. Lá em Criciúma, estava 2-0 Criciúma. O Timão deu uma virada sensacional no segundo tempo e virou. Criciúma 2, Corinthians 4. Em São Januário, o Atlético de Goiás já rebaixado deu um canso. Tava 2-0 pro Atlético, hein? E o Vascão empatou 2-2, placar final em São Januário. E hoje, seu Edu, além de Grêmio e São Paulo, mesmo horário Maracanã,
Flamengo e Internacional, cuidado, Mengão. O Inter está invicto a 16 jogos. 18h30, Barradão, Vitória e Fortaleza. 18h30, Bragantino e Cruzeiro. 18h30, na Liga Arena, Atlético Paranaense e Fluminense. E quarta, 21h30, Inter e Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras. E na última rodada, domingo que vem, todo mundo jogando às 16h, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense. Disse isso porque aqui na classificação, olha, em primeiro Botafogo 73, em segundo Palmeiras com 70. Então é o seguinte, vagas na Libertadores, atenção, hein? Diz o regulamento, são 4 que vão para a fase de grupos. Então vamos lá, vamos imaginar que tenha terminado assim o campeonato. Botafogo campeão, não conta. O campeão, aliás, o Botafogo já está na Libertadores porque ganhou outra Libertadores. Vamos pro segundo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza e o Flamengo. Não, o Flamengo já está, porque é campeão da Copa do Brasil. Então pega o São Paulo. Então Palmeiras, Internacional, Fortaleza e São Paulo, Libertadores e mais o Botafogo e o Flamengo, tá? São 6 clubes. Fase pré-Libertadores. Hoje estariam Bahia e Corinthians. Então são 8 clubes da Libertadores. Estariam hoje na Sul-Americana Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Vitória, Juventude e Grêmio. São 6 vagas, tá? Equipes envolvidas com rebaixamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas 6, 2 vão cair. Juventude com 42, Grêmio com 41, Atlético Paranaense 41, Fluminense primeiro fora 39 e o Criciúma é o primeiro dentro da zona com 38. E que vitória ontem, do Corinthians sobre o Criciúma, ajudou o Fluminense. O Bragantino também, com 37, está no rolo. Então acho que, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6. São 6 lutando para não cair. Já rebaixados, Cuiabá com 30 e o Atlético Goianiense com 27. É isso aí. Ah, e no Campeonato Amador, então vamos lá, a transmissão de hoje sensacional do Brinco de Ouro. Tempo normal, Parque Brasília 0, Pureza também 0. Nos pênaltis, 3-2 para o Parque Brasília. Parabéns ao Parque Brasília, campeão amador do Campeonato Municipal de Campinas. Transmissão do Batista, Tigrão comentando e reportagens de Vladimir Catarino e o Pedro Piscinato. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Para você ligado no FM 85.7, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Faça como o Ariel Ferreira, que está lá em Santa Bárbara do Oeste, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes e, é claro, já deixou o seu like. Está inclusive ao lado do Ari, do PK e também do Coltão da Massa. Todos ligados, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, porque já, 4 da tarde, a bola rola, tem Grêmio e São Paulo. E sem perder tempo, direto e reto aqui na Bandeirantes, chegou a hora da ficha técnica do jogo. Vladimir Catarino escala os times aqui na RB. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Tricolor paulista, amado clube, até nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Com o Grêmio onde o Grêmio estiver, hoje encarando o São Paulo, antepenúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tricolor gaúcho tem Marquezinho no gol com a 1, João Pedro 18, Pedro Jeromel 3, Gemerson 28, Reinaldo meia dúzia, Vila Sante 20, Dodi tem a 17, Cristaldo 10, 7 para Soteldo, 22 Bright White, 16 Aravena. Renato Gaúcho manda o Grêmio a campo com Marquezin, João Pedro, Pedro Jeromel, Gemerson e Reinaldo, Vila Sante, Dodi, Cristaldo, Soteldo, Bright White, Aravena. No banco, à disposição do Renato, estarão o Rafael Cabral 33,
Fábio 2, Rodrigo Caio 30, Igor 34, Ronald 35, PP, que não é o nosso, 23, Edenilson 15, Monsalve 11, Pavon 21, Arezo 9 e Diego Costa 19. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O amado Clube Brasileiro, São Paulo em campo com Rafael 23, 2 Igor Vinícius, 22 Juan, 28 Alan Franco, 13 Rafinha, 16 Luiz Gustavo, 25 Alisson, 10 Luciano, 7 Lucas Moura, 17 André Silva, 47 Ferreirinha. O São Paulo escalado por Luiz Zubeldia, com Rafael, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco, Rafinha, Luiz Gustavo, Alisson, Luciano, Lucas Moura, André Silva e Ferreira. No banco, Jandrei 93, João Moreira 30, Arboleda 5, Sabino 35, Patrick 36, Santilongo 4, Rodrigo Nestor 11, Marcos Antônio 20, Bobadilha 21, Wellington Rato 27, Eric 33 e William Gomes 39. Arbitragem do jogo. O árbitro é de Santa Catarina, Ramon Abate Abel, ele apita. Vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo cearense Nailton Júnior de Souza Oliveira. Bandeira 2, o baiano Luanderson Lima dos Santos. Quarto árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. No VAR, o também catarinense Rodrigo D'Alonso Ferreira. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. É final de campeonato para o Grêmio. Tem que ganhar de qualquer jeito, principalmente em relação à pontuação e às últimas apresentações. Existe uma crise interna, todos dentro do Grêmio, a boca pequena, é verdade, dão como certa, ao final desta temporada, a saída do Renato Portaluppi. O time não está jogando bem e precisa vencer. Do outro lado, bem diferente. Um time estruturado, o São Paulo do Zubeldia está entrosado e jogando um bom futebol. E hoje joga praticamente completo, não é? É o time que ganhou do Atlético Mineiro na última partida, com a novidade do Rafinha na lateral esquerda. É um jogo fora de casa, mas o São Paulo tem time com toda certeza para poder dificultar demais a vida do Grêmio. É um jogo que tem cara de ser uma partida nervosa. Espero que o Abate Abel dê conta na arbitragem do jogo, porque é um jogo que, repito, para o Grêmio vale a sobrevivência. Bolis. Muito obrigado ao CH, Carlos Henrique, o bate pesado. Já tem bola rolando na Arena do Grêmio, recebe, como trouxe a informação na abertura da transmissão, um grande público, Vladimir Catarino. Afinal de contas, é um jogo no qual o Grêmio precisa vencer. É o 14º colocado com 41 pontos, chega a 44 e é o número dos sonhos, de acordo com os matemáticos, para os times, pelo menos estes times, se livrarem da zona do rebaixamento. E claro que o tricolor gaúcho, o time do Grêmio, o torcedor gremista, não quer nem pensar em um novo rebaixamento do time do Grêmio. O Grêmio que acabou sendo rebaixado e acabou retornando à elite do futebol do país recentemente, voltou em 2022, 2023 terminou até entre os primeiros colocados e foi para a Libertadores da América, mas neste ano de 2024 acaba não tendo uma boa participação. E é bom a gente levar em conta, Vladimir, que o Grêmio ficou muito tempo fora da sua casa. O próprio Renato Gaúcho, nas entrevistas, sempre coloca desta forma. O Grêmio, em função da catástrofe que ocorreu em maio, na região sul do país, principalmente em Porto Alegre. Porto Alegre, o estádio do Grêmio, a Arena do Grêmio, fica pertinho ali à beira do Rio Guaíba, e foi um estádio que acabou sendo alagado e por muito tempo o Grêmio não pôde atuar no seu estádio, e evidentemente que isso foi um complicador para o Grêmio nesta temporada. Mas de qualquer forma tem apenas 41 pontos e precisa da vitória nesta tarde para eliminar qualquer risco de rebaixamento. Tanto que é um misto, viu, Boris? Um misto de otimismo e também de preocupação do torcedor do Grêmio, né? Houve uma recepção muito grande ali, o ônibus quando chegou ao estádio foi muito bem recebido, mas o torcedor gremista está sim com o pé atrás com o time que definitivamente não fez uma temporada de 2024 muito feliz, não. A TV flagra o abraço do Renato Gaúcho com o Zubeldia, treinador do time do São Paulo, e nós estamos acompanhando na CH, inclusive em rede com a Rádio Bandeirantes, com a participação do Pretzel e também do João Paulo Capelanes, antes da bola começar a rolar, do Concentração Especial de domingo, que normalmente, aliás, isso é padrão, tá, gente? Tá lá no regulamento. Ah, porque tem entrevista coletiva? Tá no regulamento, e até uma forma de que os patrocinadores apareçam atrás
dos treinadores depois dos jogos. E tem a pré-entrevista, que é sempre para a TV que detém os direitos de transmissão. E a informação da Rádio Bandeirantes lá de Porto Alegre é que o Renato Gaúcho foi chamado pelo assessor de imprensa do Grêmio, mas não compareceu. Foi o seu auxiliar que falou. O Renato Gaúcho que vem nessa situação aí, impede guerra com a imprensa, principalmente depois da coletiva do jogo contra o Cruzeiro. Diz que colocaria nomes, citaria nomes, disse até que alguns membros da imprensa recebem por fora, deixou nas entrelinhas para falar mal do time do Grêmio, para prejudicar essa atual diretoria. Como é que você avalia essa situação do Renato Gaúcho? Assim, em outras situações, vamos colocar, disparando contra a imprensa ou parte da imprensa em CH. Bom, o fato dele não conceder entrevista coletiva, ele está fazendo uma gentileza para todos nós, né? Ele não tem sido, nos últimos tempos, feliz, para utilizar uma palavra bem tranquila, né? Ele não justifica o injustificável. O fato é que o time dele não consegue desempenhar, joga muito mal e está caindo pelas tabelas. Eu só quero lembrar o seguinte, o Internacional também sofreu o que o Grêmio sofreu, jogando fora dos seus domínios. Não sei se um jogo a mais ou outro a menos. Então isso não é desculpa, não. Pelo investimento que o Grêmio fez, pelas contratações, tinha que ter jogado mais, estar jogando mais futebol. E sobre ele dar entrevista ou não, vou repetir, é um favor que ele faz para todos nós. Porque quando vai falar, ele é o melhor, os jogadores são os piores e toda a imprensa quer prejudicar o trabalho dele. Não é por aí, né, Boris? Não é por aí realmente. Bom, tudo pronto, a bola vai rolar na arena do Grêmio. O Grêmio com o seu uniforme tradicional, a camisa do tricolor, gaúcho nas cores do azul e também do preto, além do branco. E o São Paulo mais uma vez hoje com a camisa número 3. A camisa do São Paulo é uma espécie de degradê, né? A camisa nem seria um degradê, mas com o preto, com o vermelho, um preto mais escuro, mais perto do vinho. É esse o uniforme do time do São Paulo, uniforme número 3. A partir deste ano, o São Paulo tem o uniforme número 3. E este uniforme, inclusive, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Tricolor. Vai autorizar o árbitro FIFA, Ramon, abate Abel, apita o árbitro, sai da com o time do Grêmio. Olá, rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com Bete Bola, Bete Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos com a reta final do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2024. Grêmio aperta, sai de bola do time do São Paulo, consegue sair jogando o tricolor. Bola pela direita para Igor Vinícius, acelera, ultrapassa a grana marcatória, rompe a fronteira, empurra na ponta para Lucas Moura, tá jogando muita bola o Lucas. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, volta a bola com o Juan. Até desconhecido do torcedor do São Paulo, o Juan chegou na metade da temporada, atuou por muito tempo no Sassuolo da Itália. Rafinha pela esquerda, improvisado, empurra por dentro para Ferreirinha, ex-Grêmio. Ferreirinha recolhe, domina, para, prende, são os primeiros movimentos na arena do Grêmio. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Você ligado no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá no YouTube? Então não esqueça, deixe o seu like, participe conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo. Você manda o seu registro de audiência onde você está acompanhando o futebol da Bandeirantes. Dominou o argentino Alan Franco para o time do São Paulo. Fez o passe por dentro para a Ferreirinha. Acabou se enrolando com a bola, perdeu. João Pedro recupera. Parte com a bola dominada, faz boa jogada, escapou, limpou, fintou. Na entrada da grande área, rolou, tentou o Grêmio, voltou, olha o chute na ponta, pega, Rafael! Segura firme o goleiro do São Paulo na primeira grande oportunidade do Grêmio. Por muito pouco, o chileno Aravena não abre o placar na arena do Grêmio, Vladimir. Jogada bem trabalhada, né? Começando aqui na direita, passando pelo meio, passe lá pro Aravena. Ele chutou sem muita força e também no meio do gol, onde estava bem colocado o goleiro Rafael. O jogo começa quente na arena do Grêmio em Porto Alegre. Tenta a resposta do São Paulo, falta. O árbitro pegou, arcou. A primeira falta do jogo para cima do Igor Vinícius, um pouco depois da risca no meio campo, cometida pelo paraguaio Vila Sante. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Comecinho do jogo, placar de 0-0. O Grêmio já teve uma grande oportunidade no centro do gol. A finalização do Aravena para a defesa do Rafael. Vem o São Paulo com Ferreirinha. Ele sai da ponta, vem para mim, empurra na direita para Lucas. Cercado, marcado pelo Reinaldo. Acaba recuando, recomeça o tricolor com o Alisson. Alisson domina, ajeita, fez o passe por dentro entre as linhas para Luciano. Foi empurrado, Ferreirinha, falta para cima dele. Chega atropelando o zagueiro do Grêmio, comete a falta. O jogo tá parado, mais uma falta para o São Paulo, Vladir. Para reclamação ali do Reinaldo, né? Alega que não cometeu a falta, mas com a mão nas costas
costas, acabou derrubando ali o Ferreirinha. Falta bem marcada para o São Paulo cobrar. Reinaldo que já está há algum tempo no time do Grêmio, mas foram 9 temporadas em 2 passagens vestindo a camisa do São Paulo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tem falta o tricolor paulista para bater, é o duelo de tricolores, o tricolor gaúcho contra o tricolor paulista. Na bola parada pela meia direita, vem para a cobrança Igor Vinícius. Torcedor do São Paulo na expectativa, partiu para a cobrança, pé direito, levantou na segunda trave para Luciano de primeira, ele manda para a boca do gol, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, quase a lei do ex. Aliás, com essa rotina constante de troca de atletas, o que tem de lei do ex, por exemplo, no jogo de hoje é uma grandeza, Vladimir. Ex é que não falta, né? A cobrança foi ensaiada, mas muito forte do Igor Vinícius. Quando alcançou o Luciano, não impediu que ela saísse pela linha de fundo. O Grêmio vem de empate. Na última rodada ele empatou diante do Cruzeiro. São Paulo também empatou. Fora de casa, diante, aliás, em casa, diante do Atlético Mineiro na última rodada. Grêmio é o 14º colocado com 41 pontos. O São Paulo é o 6º com 59. Sai jogando o time do Grêmio lá atrás com o goleiro Marquezini. Levanta para o campo de ataque, a bola passa pelo Bright White. Sobra para o time de São Paulo pela meia esquerda para Ferreirinha. Encara a marcação do João Pedro. Parou, prendeu, ele pensou na marginal do campo. Marcação dupla agora para cima dele. Se enrola com a bola, perde a bola, saiu lateral para o Grêmio. O árbitro pega a ponta lateral para o tricolor gaúcho bater. 4 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. 36ª rodada, depois dessas terão apenas mais 2 rodadas por fim da competição. Tenta sair do time do Grêmio, ganha mais o lateral, o tricolor gaúcho. Vem de novo para a cobrança o João Pedro pela direita no campo defensivo. É bem na frente do banco de reservas de Luiz Zubeldia. Já está ali agitado à beira do campo o treinador argentino do São Paulo. João Pedro curtiu para Soteldo, foi atingido pelo Ferreirinho, o outro parou, marcou. Soteldo conversa ali com o Ferreirinha, que pede desculpas. Acabou atingindo involuntariamente o cotovelo exatamente na orelha do Soteldo. O jogo tá parado. O que convenhamos não é muito difícil não, né, Vlad? Não precisa nem levantar o braço, né, para acertar a orelha do Soteldo, mas não teve maldade no lance, não. Pediu desculpas ali o Ferreirinha. Falta cobrada pelo experiente Jeromel. A João Pedro devolve para Jeromel. Leva a bola para a linha lateral, pressionado. Levanta a briga de ataque, chega, toca na bola, insiste no lance. O Cristaldo acaba sendo desarmado. Corta lá atrás, Reinaldo. A sobra da bola fica para o São Paulo com o Alisson. Depois de um longo período machucado, acabou se contundindo ainda no primeiro semestre. Passou por uma cirurgia no tornozelo, mas está de volta. O pressionado, ele volta a bola para Igor Vinícius. Mais pressionado ainda. Consegue o passe atrás dentro da grande área para Alan Franco com 5 minutos e meio no primeiro tempo. Com o pé esquerdo, levanta a bola para o meio campo. Chega Luciano, ajeita para o Luiz Gustavo. Ajeita, domina por o time do São Paulo. Agora é o Igor Vinícius quem trabalha a bola no campo defensivo. Fez o passe curtinho ao time do São Paulo. Quem tem a posse de novo, Luiz Gustavo. Ajeita, domina por o time do São Paulo. Volante de Copa do Mundo. Pressionado, marcado Ferreira. Ele perde a bola para Vila Sante. Vem para o time do Grêmio. É a tropa gremista. Atacando pela direita. Vila Sante, entrada na grande área. Tentou a inversão pro Aravena. O passe foi nas costas do chileno e ela saiu. Lateral de graça para o São Paulo bater. E é claro que o Renato Gaúcho não gostou. Nem ele, nem o torcedor do Grêmio, Vladimir. E o Soteldo passava livre pela direita, né? Opção errada, o lançamento lá pro Aravena foi direto pela linha lateral. E desce o time do São Paulo pela esquerda, domina Rafinha, improvisado pela canhota. Ele parou, prendeu, ele pensou, trabalha a bola curtinho com a perna esquerda para Luciano, que dizem pode estar de saída do time do São Paulo. Pode estar fazendo uma das suas últimas partidas com a camisa do São Paulo. Ele, que é o artilheiro do time da temporada com 17 gols, são 10 gols do Campeonato Brasileiro. Ainda brigando pela artilharia da competição. Vem de novo o time do São Paulo com o Juan. Juan curtinho na faixa com sol para Lucas. Lucas no comando para André Silva. Cercado, marcado, ele volta a bola de uma forma estranha. A bola vai sair, a lateral pro Grêmio. 4 a ponta, ficou na dúvida, mas acho que houve desvio no meio do caminho. A indecisão, lateral pro Grêmio e pro São Paulo. O Gandula entregou a bola para o Rafinha, houve uma indecisão ali, o Renato tá abrindo os braços reclamando. Eu tive a impressão que o André Silva tentou tocar e tocou mal, não foi isso, Vladimir? E o Renato perguntou para quem, né? Porque nem o Renato cobrou. Nem o assistente sabia para quem era. Sai jogando mal o time do São Paulo, recupera o time do Grêmio, carrega para Soteldo, vem o tricolor gaúcho, Soteldo cruzou para boca do gol, corta no meio do caminho, colocando a bola para fora, a zaga do São Paulo, foi o Alisson quem cortou. Vacilo defensivo do São Paulo, quase, o Grêmio se aproveita, tem escanteio, o tricolor gaúcho. Não pode dar espaço, né? O Soteldo é muito rápido nessa jogada pelas pontas. Cruzamento acabou explodindo ali no Alisson. É escanteio. Escanteio pro Grêmio. Na força da torcida, escanteio cobrado curto. Soteldo abriu para Reinaldo, vai bater pro gol. A bomba no meio do caminho. A bola bateu na cabeça do jogador do São Paulo, que não foi a nocaute porque ficou com vergonha. Foi o Lucas.
meteu o cabeção na bola. Ainda bem que é o Lucas. Você já pensou se Foi a o Tom da nocaute. massa? Foi a nocaute, né? Doeu demais. Com certeza aí é uma pancada orelha, né? do Reinaldo. Bem no pé do ouvido, né? Como dizia meu avô. Caiu ali o Lucas, o jogo tá parado, Boris. Foi no escutador de bolero. Exato. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 8 minutos cravados, primeiro tempo. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, de um total de 38 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O placar aponta, Grêmio São Paulo 0-0, Edu. Sim, Boris, olha, primeiro tempo Maracanã, Flamengo 0, Inter também 0. Pela manhã, Brinco de Ouro, futebol raiz. Final do Amador de Campinas, Parque Brasília 0, Pureza 0. Nos pênaltis, 3-2 para o Parque Brasília. Parque Brasília campeão, parabéns. Aperta o Grêmio, a saída de bola do time de São Paulo e recupera. Soteldo tentou, foi desarmado. Agora volta para Igor Vinícius. Tentou sair jogando, perdeu. Vacilo São Paulo. Recupera de novo o tricolor gaúcho. Bola para Vila Sante. Ele gira para cima da marcação do Luciano. Luciano dá uma bronca no seu time. O São Paulo não consegue sair lá de trás. Já o CH fala. Vai lá por dentro de novo para o time do Grêmio. Recolhe domínio Dodi. Dodi empurra na ponta para o Aravena, o chileno. Aravena de novo para Dodi. Este Santos. Dodi para, prende, olha, pensa, observa, se apresenta para o jogo. Recebe o Cristaldo. Tem a 10 estampado na camisa. Cristaldo para Reinaldo, vem para o campo de ataque, corta a luz do Bright White, a bola chegou para Soteldo, no comando, tentou, a bola na entrada na grande área, Cristaldo dominou, limpou, fintou, voltou, ele recuou para Aravena, Aravena para João Pedro curtinho para Soteldo, agora pela direita ele tem de novo o chileno, ainda Soteldo, recolheu, dominou, vem o time do Grêmio, boa finta, linha lateral da grande área, de novo levantou, cruzou para a boca do gol, sobe, tirada dentro, é pressão do time do Grêmio, rebote fica para o tricolor gaúcho, Reinaldo, ajeitou para Dodi, dominou, limpou, fintou, colocou na área para Aravena, tentou passe para trás, Reinaldo foi para dividida, ganho de Lucas, tentou levar para o fundo, veio o Grêmio, 0-0 o placar do jogo, ainda Reinaldo tenta um cruzamento por baixo, chega o Lucas, toca na bola, bola vai embora pela linha de fundo, é escanteio pro Grêmio, Vladimir. É uma blitz gremista, né? Pressiona demais o Grêmio, agora o Lucas Moura chegou ali na marcação para cima do Reinaldo, tocou na bola pela linha de fundo, escanteio para o Grêmio. Quase 10 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 na Arena do Grêmio, é pressão do Grêmio que tem escanteio para bater o tricolor gaúcho, vem para a cobrança, Vila Sante levantou para Bright White, ele não consegue subir, foi impedido pelo Alan Franco, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o São Paulo. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. 10 minutos de som, um time atuando, é o Grêmio quem vem para cima e o jogo CH. A rotação do Grêmio tá a 100, a do São Paulo tá a 50. Se o São Paulo não colocar energia nesse jogo, não jogar realmente a sério, com intensidade, vai tomar já o gol da equipe do Grêmio. O Grêmio joga melhor e só não fez o gol ainda por falta de tranquilidade. O Grêmio manda no jogo, Bolis. Futebol da Bandeirantes para Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleito a melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Alô, André Falcão da Desktop, de toda a sua competente equipe de colaboradores. A Desktop que estará conosco também na temporada de 2025 no futebol da Bandeirantes. Domina Igor Vinícius por dentro, boa bola para Alisson, vem São Paulo, deixou para Luciano, foi desarmado, ninguém avisou, ladrão, vacilou, dançou, chegou Vila Sante, biquinho de chuteira, recuando para o goleiro Marquezini. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Tiver bem, então abra sua conta no Sicredi. E vem aí 2025, Paulistão Sicredi com os times de Campinas na Série A1 do Campeonato Paulista. Aliás, é uma expectativa de que nesta semana a Federação Paulista de Futebol divulgue as datas, pelo menos os confrontos da data base do Paulistão, que vai começar no dia 15 de janeiro. Domina o time do Grêmio para sair, jogou aqui atrás com o Gemerson. Ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou na intermediária, campo defensivo para o tricolor gaúcho. Soltou, empurrou para o capitão Jeromel com o pé direito, recuou para o goleiro Marquezin. Recomeça o time do Grêmio, o argentino de 36 anos, o experiente Marquezin. No quinto sinal, eu confirmo para você, agora são 16 horas e 15 minutos no horário oficial de Brasília. É a Bandeirantes levando a emoção do futebol. E quem é que chegou, Edu? Acabou de pousar e aterrissar em Tom Jobim o avião trazendo o Botafogo, transportando aí o Botafogo, né? Não, do Galeão, perdão, mudou. Era Tom Jobim, mas mudou pro Galeão, você vê?
Tá tudo certo o Botafogo, hein? Olha lá, o aviãozão já fez aí a curva, sensacional. Chegando, daqui a pouco, grande festa lá na praia de Botafogo, Boli. É, aquele momento que a aeromoça tá dizendo o seguinte: não saiam dos assentos ainda, o avião está estacionando. Vai falar isso pro time que acabou de conquistar a Libertadores. Imagina, é festa no avião. Aqui no time do Grêmio, bola recuada para Aravena para Vila Sante. Vila Sante para Dude para Vila Sante. Vila Sante dá um tapa na bola recuando para Jeromel. Jeromel recolhe, domina o time do São Paulo, dá uma pressionada. Agora dificulta um pouquinho mais a saída que estava até então fácil no time do Grêmio para o campo ofensivo. Chegamos a 13 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Bola na ponta para Soteldo recuou para Dude. Dude recolheu, dominou com o pé direito, chamou, acionou Jeromel. Jeromel com liberdade, chega até metade do campo, abriu para João Pedro. João Pedro tem a posse, ele vai lá dominada, lateral direito, revelado pelo Palmeiras. Tem por dentro ali o Vila Sante, que sempre é convocado para a seleção paraguaia. E nas duas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo conquistou 2 grandes vitórias, inclusive uma diante da Argentina de virada por 2-1. Paraguai também nas eliminatórias acabou vencendo o Brasil pelo placar de 1-0. Jamerson a Jeromel, fica trabalhando bola no campo defensivo, o time do Grêmio. João Pedro é quem domina. Zubeldia beira do campo, organizando defensivamente o seu time. Mesmo assim o Grêmio consegue o ataque. A escapada do Cristaldo, levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol. Rafael sai bem do gol para fazer a defesa, Vladimir. O cruzamento era buscando o Bright White lá dentro da área, né? Mas foi muito fechadinho. Foi nas mãos do goleiro Rafael. E aqui desce o time de São Paulo com o Rafinha. Ele ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, empurra na ponta para Ferreira. Prende, olha, pensa, observa, fica com poucas opções no campo ofensivo. Ele recua para Alan Franco. Na quarta zaga para Juan. Juan ajeita, domina, parou, prendeu, ele pensou, zagueirão grandão, quase 2 metros para Igor Vinícius, passou pela ponte. Aliás, são muitos os jogadores que passaram pelo futebol de Campinas. Igor Vinícius, Reinaldo, já atualizo mais. Aqui tentava Lucas, o passe por dentro, entre quarta defesa, Vila Sante no comando, para Bright White, recolheu, dominou, pega a defesa do São Paulo aberta, lançamento para Aravena, chega bem na cobertura Alan Franco, no limite, na entrada da grande área, gira o corpo, protege e sai jogando pro São Paulo com o Luciano. Luciano por dentro para Alisson, Alisson recolhe, domina, tem Luiz Gustavo pedindo, com o pé direito ele abre na ponta para Rafinha, ele mata no peito, coloca no terreno, trata a bola com carinho, praticamente o chama de meu amor, vem cá menininha, bola por dentro para Luciano, Luciano para Alisson, Alisson ajeita, parou, prendeu, ele pensou, o São Paulo daquela rotação, como disse o CH, baixíssima. São Paulo parece que não tá muito afim não. Parece até que os seus jogadores do São Paulo comeram aquela feijoada de domingão, já no ritmo de férias. Incrível, São Paulo consegue sair lá de trás. Rafinha tentou passe aqui na ponta, Ferreira ainda tenta na marginal do campo, pertinho ali do Renato. Ele volta para Rafinha, Rafinha com o pé direito para Juan, vai ser pressionado pelo Soteldo, viu que tinha marcação e de cabeça recua para o goleiro Rafael. E aí o CH, porque o São Paulo está com dificuldades para sair lá de trás. Bom, primeiro porque o Grêmio está marcando muito bem, está fazendo uma pressão alta, precisa do resultado, é a característica do Grêmio quando joga na arena. E realmente, como eu disse, você observou com bastante precisão, o São Paulo, eu não sei se isso é uma estratégia para tirar a velocidade do jogo, pode até ser. O São Paulo tem jogadores individualmente que podem decidir uma partida a qualquer momento, mas o São Paulo joga numa rotação muito abaixo do que o jogo exige e do que o Grêmio está aplicando. Só que nós temos 15 minutos de jogo, né, Boles? Resta saber se o Grêmio vai ter essa energia para continuar nessa velocidade. É, mesmo porque foram 10 minutos alucinantes do time do Grêmio para cima do São Paulo. Com uma grande oportunidade criada pelo Aravena, um chute cruzado que a defesa do Rafael ocorreu. Bola para o time do São Paulo com o Lucas, no segundo terço do campo. Lucas trabalha a bola com o Luciano. Luciano que joga com uma proteção do punho direito. Ele trabalha a bola com o Lafranco, vem o zagueirão por campo de ataque pela primeira vez. Fez o passe curtinho para Ferreira, marca pelo João Pedro, recua para Juan. Juan domina, tem a posse de bola dominada pelo time do São Paulo. Vem o tricolor paulista, 0-0 o placar do jogo. Você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Bandeirantes que transmitiu mais cedo com Carlos Batista, um show de transmissão. A decisão do futebol amador. Vladimir Catarino também esteve na parada. Como é que foi o jogo, hein, Vladimir? Jogo de muita qualidade, equilibrado, claro, como era de se esperar, 0-0 no tempo normal, nos pênaltis, vitória do Parque Brasília, 3-2, Boles. Sobre o Pureza, né? Os Pureza. times que fizeram a decisão do Campeonato Amador e, é claro, a Bandeirantes marcou presença. Aqui lançamento pro Aravena, foi muito forte, a bola saiu, a lateral pro São Paulo, bater pela esquerda no campo ofensivo. Grêmio segue pressionando, bola recuada pro goleiro Rafael, ele quebra de qualquer maneira pro campo de ataque, sobe André Silva, centroavante do São Paulo, não consegue alcançar a volta de graça pro time do Grêmio. Galera e fora, provavelmente só o ano que vem, né, Vlad? São dois jogos aí, vamos dar uma seguradinha no artilheiro. Dores na coxa, né? Se tivesse precisando, aceleraria.
Quem acelera o jogo é o time do São Paulo com Ferreirinha. Dominou, botou na frente, levou pro fundo, cruzou pra boca do gol. Corre, tá lá dentro o Gemerson. Na risca frontal da pequena área. Chega bem colocado no carrinho pra cortar. A bola não saiu. Bola pro time do São Paulo com o Rafinha aqui pra canhota. Rafinha tem o Luiz Gustavo pedindo, soltou o curtinho pra ele. Dominou, limpou, olhou pra área. Ninguém, apenas o André Silva. Solta por dentro da meia esquerda. Atrapalha a bola o time do São Paulo com o Alisson. Abertura pela direita. Ninguém marca o apoio do Igor Vinícius. Livre, leve, solto pela direita. Olha pra área, calculou, não cruzou. Rolou pra Lucas. Lucas no triângulo pra Alisson. Alisson devolve para Lucas. 17:40 ao primeiro tempo, 0-0. São as emoções do Campeonato Brasileiro na sua reta final. São 38 rodadas. O Grêmio tentando a vitória para escapar do rebaixamento ou de perto da zona do rebaixamento. O São Paulo já tem a sua vaga na Libertadores na fase de grupos. Ontem, com a conquista do Botafogo, abriu mais uma vaga e com isso o São Paulo já tem a sua vaga para a fase de grupos. A exemplo do que ocorreu este ano. Mas o São Paulo, claro, quer terminar bem a temporada e vem no tabela. André Silva para Luciano, pé direito, ele bate cruzado, espalma Marquezinho. Na tabela, Luciano, André Silva não tá mais comigo. A devolução com o Luciano, normalmente ele bate com a canhota. A bola veio no pé direito, não quis nem saber. Bateu com o pé direito junto à trave esquerda. Marquezinho faz uma grande defesa e coloca a bola para fora. Escanteio pro São Paulo. É uma tabela que envolveu totalmente a defesa do Grêmio, né? O pessoal ficou perdidinho até o arremate do Luciano. O Marquezinho tocou nela por último, escanteio pro São Paulo. Quase o São Paulo abre o placar na Arena do Grêmio. Futebol da Bandeirantes para KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Escanteio cobrado, cruzamento para Luciano de cabeça para o meio da área, tira a zaga do Grêmio, insiste o São Paulo, Juan tentou de cabeça, afasta definitivamente de qualquer maneira a zaga gremista. Ela volta no meio campo para Rafinha, Rafinha empurrou para Luiz Gustavo, quase 20 minutos, primeiro tempo 0-0 na Arena do Grêmio. Luiz Gustavo deu uma vacilada, Cristaldo na marcação do meio campo, ele recua para o goleiro Rafael, que vai sair jogando no campo defensivo por São Paulo, procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui. Aperta o time do Grêmio, recupera a posse de bola lá pela esquerda. Reinaldo tentou a finta, Ferreira trava colocando a bola para fora. É lateral da canhota, pertinho da linha de fundo pro Grêmio bater. Vem o próprio Reinaldo, coloca na entrada da grande área para Soteldo. Dominou habilidoso, clareou para bater pro gol, ainda Soteldo, ele bate, foi travado. Chega na hora H, Luiz Gustavo e trava. A bola volta para João Pedro para Aravena. Para Cristaldo, cortou, limpou, cruzou para boca do gol. Mergulho, afasta lá dentro Igor Vinícius. É pressão do time do Grêmio. A bola cai com o Vila Sante. Soltou no comando para Aravena. Tentou a finta, dividiu com ele. Chega Ferreira na cobertura. Tira mal. Volta de graça para Reinaldo. Reinaldo recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou de calcanhar. Tocou para ninguém. Deu de graça para Alisson, que agradece o presente e tenta armar contra-ataque no time do São Paulo. Vem na transição ofensiva do tricolor. Bola para Lucas, saindo agora pela esquerda. Lucas com o pé direito, meteu o lançamento para André Silva, põe a bola para André Silva. Luciano foi para a área, olha o São Paulo chegando. André Silva dominou, é centroavante, cortou, limpou, fintou a entrada da grande área, rolou para Alisson, que deixa a bola passar. A bola passa por ele, não chega no Lucas, tira de qualquer maneira João Pedro. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bala desta emoção, eu confirmo. Série A Brasileirão, 36ª rodada na Arena do Grêmio em Porto Alegre, do Grêmio chegando. João Pedro na cara do gol, tem a chance de driblar, o goleiro vai marcar, entrou, tocou, cruzou para a Aravena, bateu pro gol, em cima da marcação. Incrível! O Grêmio perde uma grande chance para abrir o placar da Arena do Grêmio, Vladimir. Mas primeiro com o João Pedro, né? Surgiu cara a cara ali com o goleiro Rafael livre. Quando do cruzamento, o Aravena até conseguiu a finalização. Ela bateu na defesa do São Paulo. Explodiu no Juan e quase o Grêmio abre o placar. Vem na resposta do time de São Paulo com o Lucas. Encara a marcação dupla, não, decidiu parar, prender e voltar para Rafinha. Eu sigo no giro do placar na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Segue 0 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Edu Pinheiro. Olha, 18h30 tem Vitória e Fortaleza, Bragantino e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Fluminense. Cuidado, Red Bull Bragantino, 18º com 37 pontos, zona de rebaixamento, diria um amigo meu de Jundiaí, Bragantino. Bandeirantes!
É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas e vem de novo o time do Grêmio, bola enfiada pra Aravena, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, Rafael salva o São Paulo. Tem mais Grêmio, Bright White pra Soteldo, entrada na grande área, bomba, bola desvia, sobe e vai embora. Pela linha de fundo é escanteio pro Grêmio, que chance teve o Grêmio. E a posição em princípio, vamos ver agora, Vlad, no lançamento era legal, ele saiu na cara do gol e livre, perdeu. né? Total condições ali teve o Aravena. Poderia ter tentado o drible ou até o arremate, como ele fez, mas fechou, cresceu na frente dele o Rafael para fazer a defesa. Foi a terceira chance do Aravena no jogo. Nas duas, em duas, o Rafael pegou e uma o Juan cravou. Olha o cruzamento lá dentro, o Barbocão do gol, chega, afasta Juan, a sobra da bola, o Luciano para trás e chegou a Rafinha, dá um bico na bola, a bola sobe, não ganha distância, vai brigar o Vila Sante, chega com ele o André Silva, vai no corpo do jogador do Grêmio, a bola bate, rebate, sobra para Vila Sante para Soteldo, vem o venezuelano, sai da ponta, vem pra meia, soltou, empurrou na entrada da grande área, Bright White soltou para Cristaldo, linha lateral da grande área, cruzou para o gol, para Gemerson de cabeça, pega Rafael. Segura firme no centro do gol, no desvio do zagueiro gremista. Artilharia pesada da equipe do Grêmio, né? Agora a bola pelo alto, Gemerson cabeceou firme, mas bem colocado de novo, o Rafael fez a defesa. É tempo de análise aqui na Bandeirantes, metade do primeiro tempo, jogo bom na arena do Grêmio, São Paulo deu a resposta, o Grêmio voltou a ter oportunidades e o jogo, CH? Melhorou, pelo menos o São Paulo tá jogando futebol agora, né? Um pouco melhor. Não necessário para fazer e merecer o primeiro gol. O Grêmio só não fez 1-0 por falta de precisão e calma dos homens de frente. Mas o Grêmio continua, como começou no primeiro tempo, melhor que o São Paulo. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É o futebol da Rádio Bandeirantes, você ligado pelo YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domina o time do São Paulo com o Alisson, abre os braços, pede a bola ao Alan Franco, a bola chegou no Juan, agora sim para Alan Franco. Ajeita, domina pro tricolor, ele para, prende, olha, pensa, observa, empurra por dentro para Luiz Gustavo e soltou curtinho para Luciano, Luciano vem buscar, ele parou, prendeu, ele pensou no círculo central, devolveu na meia esquerda, ou melhor, na meia direita para Alisson, com o pé direito ele empurra na ponta para Lucas, Lucas devolveu no centro para Alisson recolheu, domínio fechadinho, o time do Grêmio tenta furar o bloqueio defensivo do Grêmio São Paulo, Luciano domina, ajeita, volta a bola para Alan Franco, São Paulo gosta de ficar com a bola nos pés, de novo Luciano domina por dentro, cercado, marcado, marcação dupla, volta todo o time do Grêmio, inclusive com Bright White, bola rolada por dentro para Alisson recua para Juan tem a posse de bola dominada bem no círculo central, onde o jogo começa, Juan curtinho para Luiz Gustavo, girou para cima da marcação e acabou errando, vacilou, dançou, deu de graça para Reinaldo recua para Gemerson, vamos chegar a 25, Gemerson pressionado pelo André Silva, faz o recuo para o goleiro Marquezinho, o argentino com o pé direito levanta a bola para o grande ataque, com a cabeça ajeita Bright White no meio campo para Vila Sante, vem inteiro para o grande ataque, o time do Grêmio, Soteldo passa por fora o João Pedro, sinaliza Renato Gaúcho, cara ponta, Soteldo ajeita, domina, encara a marcação, volta todo também o time do São Paulo e aí o Grêmio acaba tendo dificuldades, mesmo assim insiste por dentro, bola para João Pedro recolheu, dominou, deixou para Cristaldo, ele é habilidoso, sai da ponta, vem para meia, mais um gringo do time do Grêmio para Reinaldo na passagem para Cristaldo, tem Caravena pedindo, ele para, prende, olha, pensa, observa, fechadinho, o time do São Paulo, ele é obrigado a recuar para Gemerson, todinho no campo de ataque, o time do Grêmio nesse momento com 25,5 o primeiro tempo, 0-0, Pisocol, argamassas rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra, com Pisocol, colou, ficou. Reinaldo sai da ponta, vem para meia, trabalha a bola para o time do Grêmio, empurrou, deixou curtinho para Vila Sante, entra as linhas para Soteldo, passa João Pedro, devidamente marcado pelo Ferreira, ainda Soteldo, passa, vai para sobre a bola, faz uma graça, ele é habilidoso, é difícil marcar o Soteldo, ele é pequenininho, a bola parte que prende, gruda nos pés do Soteldo atrás para Dodi recolheu, dominou, devolveu para Soteldo, chega na caça Luiz Gustavo, já foi fintado, Soteldo carrega, chega bem, consegue dar o bote Luiz Gustavo, Soteldo cai, a galera pede o fato, árbitro manda seguir, sai jogando o time do São Paulo com Luiz Gustavo, com a canhota no comando para André Silva dominou e girou com a canhota, fez a inversão nas costas do Rafinha, mesmo assim consegue ficar e se aproveitar no lance o Ferreira, ajeita, domina para o time do São Paulo, ultrapassa a marcatória, por dentro deixou para o Luciano com uma certa liberdade, Luciano dominou, limpou, fintou, parou, prendeu, ele pensou, tem a marcação do dinamarquês Bright White, fez o passe para Alisson também tem a posse lá nos pés, deixou para o Luciano soltou nas costas do Ferreira, mesmo assim ele dominou na área, ainda ele tentou a fim
Finta, foi desarmado, chega Jeromel, a sobra da bola para João Pedro para Soteldo, tenta o contra-ataque, o time do Grêmio, Soteldo faz a finta para cima do marcador, que é o Igor Vinícius, passou pedindo como um foguete Aravena, ele recolhe, domina a linha lateral da grande área, encara a marcação, cortou, limpou, fintou com a canhota, tenta o cruzamento para ganhar escanteio. A bola bate no Igor Vinícius, vai embora pela linha de fundo, é escanteio pro Grêmio, Vlad. Contra-ataque puxado pelo Soteldo, né? Esperou a aproximação do Aravena, fez o passe no arremate. A bola bateu no Igor Vinícius, linha de fundo, mais um escanteio para o Grêmio. Futebol da Bandeirantes para KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. 27, primeiro tempo, 0-0. Tem escanteio para fazer a cobrança. O time do Grêmio vem para a cobrança o Reinaldo. O Reinaldo tocou, Ferreira tirou mal, a bola sobra para o time do Grêmio, Aravena ajeitou para Vila Sante, ele pega bem na entrada da grande área, foi bloqueado, ainda insiste, abriu na ponta para Cristaldo, linha lateral da grande área, na área tem o Bright White, Gemerson também pedindo, bola solta para Aravena voltou para Cristaldo, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol, Bright White de cabeça para o Rafael pegar. Segura firme, mais uma, o goleiro do São Paulo, Vladimir. Aí vai ficando tranquilo, né? As finalizações do Grêmio sempre acabam nas mãos do goleiro Rafael. Futebol da Bandeirantes para Seara, linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas. São 2 unidades para você na região do Satélite Íris e nos Amarais. Tem ainda em Santa Bárbara do Oeste e Atacado na Mega Loja em Sorocaba. Muito calor em Porto Alegre, jogo parado, reidratação dos atletas e é tempo do CH. Nosso comentarista analisar os primeiros 27 minutos de jogo, 0-0. E aí, CH? E aí que o Grêmio está perdendo muitos gols, o calor é muito forte, o tempo vai passando, a energia dos jogadores do Grêmio já não é a mesma, né? Tanto calor em Porto Alegre que tem parada técnica, né? Tem parada para reidratação. Então, assim, o São Paulo melhorou e nitidamente a velocidade, o ritmo de jogo que o São Paulo impõe é muito mais baixo que o Grêmio. É meio que natural e também pode ser estratégia. Você percebe que mesmo como recupera a bola, o São Paulo não faz a transição de maneira correta. Também não é nem a característica do São Paulo, né? São Paulo é um time de mais cadência, tem bons jogadores no meio campo e trabalha a bola com um pouco mais de precisão e mais lentidão. De qualquer maneira, até agora com 29 minutos, o Grêmio é melhor, mas o São Paulo melhorou no jogo, mas não o suficiente para merecer nenhum gol. O Grêmio perdeu pelo menos, Boles, 2 grandes oportunidades. São Paulo que está a 6 jogos sem perder, vem de 2 empates, o time do Grêmio também de 2 empates na competição. São Paulo, aliás, empatou na última, né? Diante do Atlético Mineiro jogando em casa, perdia por 2-0, acabou empatando o jogo. E o time do Grêmio que vem de 2 empates em casa contra o Juventude e fora de casa contra o time do Cruzeiro. O Beldia tá ali, organizando o seu time, gesticulando, falando bastante com o Rafinha, sinalizando pro Lucas. Aproveita também para passar orientações pro seu time. Tem gol, Edu? Olha, gol do Mengão, gol de Léo Ortiz. Não era do Bragantino, Léo Ortiz, ou Borizano, né? É ele mesmo, zagueiro. Zagueiro. O gol foi a 28 primeiro tempo, agora estamos a 30, né? Flamengo 1, Inter 0, o Inter invicto a 16 jogos, hein? E o Botafogo chegou, conforme dissemos, o avião já aterrissou lá no Galeão. E uma grande festa na praia lá de Botafogo. O ônibus ainda não saiu, posicionando aí toda a delegação. E vai direto pra praia. Grande festa no Rio. O fogão chegou, o Bole. Já está no Brasil a delegação do Botafogo. E esse resultado parcial, caso ele se concretize, a vitória do Flamengo sobre o Inter, tira qualquer possibilidade de título do Inter. O Inter chegaria no máximo 65, 68, mais 3... 71 mais 3, 74. Poderia ultrapassar o Botafogo. O próximo jogo é justamente contra o Botafogo. Mas, assistindo esse resultado, o Inter chegaria no máximo a 71. O Botafogo já tem 73. É bola para o time do São Paulo. O jogo vai ser reiniciado na Arena do Grêmio. Futebol da Bandeirantes para a Doma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a Janete tá pedindo o gol do Lucas. A galera tá curtindo, ligada. Alô, João Paulo.
Formaggio lá da Garamacho tá sempre ligado. Curtinho do Grêmio São Paulo. Pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Olha o Grêmio chegando com o sorteio do tempo do cruzamento pra boca do gol. A bola foi desviada e vai embora. E o árbitro está marcando, em princípio, escanteio. Mas o time do Grêmio reclama um toque no braço, Vlad. O Soteldo, inclusive, já fez o sinal do VAR, hein? Vamos ver o replay. É um lance bem rápido, né? Complicado. Vamos ver agora. Luiz Gustavo, né? Deu na mão. E tá aberto o braço, né? Ele tá tentando tirar o braço ali, mas aparentemente apenas o escanteio marcado. Então, é a questão CH da arbitragem brasileira. Eu já vi vários árbitros marcarem pênalti e outros não. Qual a sua opinião sobre o lance? Eu achei pênalti. Tinha que acontecer o cruzamento, só não aconteceu porque houve a interrupção. Se com intenção ou não, isso é uma outra conversa. Para mim, pênalti. Ele não deu, sinalizou ali que não deu. Jeromel está ainda gesticulando com o árbitro, mas em princípio ele marca apenas o escanteio. Da opinião do CH, houve o pênalti. Luiz Gustavo tentou ainda no limite recolher o braço, né? Mas de fato a bola bate, a bola explode ali na mão, na verdade foi na mão. Escanteio cobrado, levantamento da Aravena para a boca do gol, toque de cabeça para o meio da área, a bola fica viva, tira a defesa do São Paulo. Volta para Soteldo cortou, limpou, fintou, devolveu para Cristaldo na direita, levantou meia altura para a boca do gol, Jeromel de cabeça, a bola passa por sobre o gol do Rafael e vai embora. Pela linha de fundo, o Rafael acabou entrando, né, pro gol, ali se chocando contra a rede. E a bola acabou passando com perigo, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. O Jeromel, né? Tinha subido lá pro escanteio, se manteve lá, conseguiu o cabeceio, mas estava longe também. Mandou a bola pela linha de fundo. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 33 minutos cravados, primeiro tempo. Na Arena do Grêmio, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o Brasileirão 2024 na sua reta final. Segue 0 pro Grêmio, 0 pro São Paulo, Edu Pinheiro. Também 33 Maracanã, Flamengo 1, Inter 0 e ontem o Corinthians, grande virada lá em Criciúma, Criciúma 2, Corinthians 4, até 16 segundo tempo, tava 2-0 o Criciúma. E isso foi benéfico ao Fluminense. A derrota do Criciúma e torcedores do Fluminense, em gratidão ao Corinthians, fazem pix para ajudar a dívida do Timão. E beleza, é o futebol que proporciona situações como esta. O Juan, uma disputa aérea ali no meio, aquela jogada que o Jeromel cabeceou para fora, levou a pior, tá sentindo ali a cabeça, mas tá de volta, né, Vladir? Mas subiu um galo ali na cabeça do Juan, né? Um cotovelo ali do jogador. Foi até antes ali da jogada, né? No meio ali da área, acabou sendo atingindo o Juan, tem um galo na testa dele. Cotovelo de forma involuntária, mas tá voltando o Juan, o São Paulo momentaneamente com 10, já ele volta. Tiro de meta pro tricolor paulista cobrar. Futebol da Bandeirantes para Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Por falar em choque de cabeça, agora 2 jogadores se chocaram, Vladimir. Lá dentro do campo de ataque do São Paulo. Ferreirinha estava ali no lance também. Me parece ter sido ali com o João Pedro, mas tá tudo ok com os dois, já estão ali em pé. E levantou o galo realmente ali na cabeça de dar risada, né? Mas cara é difícil, né? E dói também. Dói. Situação ali do Ferreira contra o jogador do Grêmio. Aí o André Silva tentou tirar o Ferreirinha, os jogadores do Grêmio estão reclamando. É que o Ferreira alega ter sido atingido ali com o pé na barriga, na região ali do tórax, né? Mas o árbitro disse que foi involuntário. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. O Edu acabou de falar do Corinthians, grande vitória ontem. O último jogo é contra o Grêmio. Olha o Grêmio chegando, chute cruzado! É gol do Grêmio! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Cristaldo do Grêmio! Cristaldo tem a 10 estampada na camisa, um vacilo de novo no time do São Paulo. O Soteldo carregou, deixou já na entrada da grande área para João Pedro, ele apenas ajeitou para Cristaldo, livre dentro da grande área, uma bomba com o pé direito, um chute cruzado, forte, potente, a meia altura, sem chances para Rafael. Comemora Soteldo, vibra o torcedor do Grêmio. O Grêmio abre o placar da sua arena, fica mais distante da zona do rebaixamento. Cristaldo comemora com a galera. Até a pé nós iremos, é gol de Cristaldo. 36 minutos gravados, primeiro tempo. Tá registrado no futebol Bandeirantes.
Olha lá, o povão festejando. Olha lá, galera vibrando porque balançou e balançou a rede. É gol. É gol do Grêmio. Cristaldo. Grêmio 1, São Paulo 0. Da marca de 36, como eu disse, o primeiro tempo está registrado. O Rafael não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol do Grêmio, Vladimir. A liberdade que o São Paulo dá para o Soteldo, né? Em todos os setores o Soteldo tá livre. Ele ajeitou para o João Pedro, que com um toquinho deixou livre o Cristaldo para mandar para o fundo das redes. Sem chances de defesa para o Rafael. Sexto gol do Cristaldo no campeonato, tá na frente o Grêmio 1-0. E vem de novo o time do Grêmio com o Soteldo pela meia esquerda, tentou o cruzamento lá dentro, entra em quarta defesa, rebate, fica com o time do São Paulo, procurando design, conectividade, desempenho, liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. 1-0, o Grêmio enfim abre o placar na arena. Acertou o buraco, né? Agora com precisão, golaço do Cristaldo, de uma assistência do João Pedro, que tá deitando e rolando no setor do Rafinha ali, né? Entra na diagonal, vai na linha de fundo, tem profundidade. Menino João Pedro, bom lateral direito. Às vezes, não é? Fora de campo dá um pouco de trabalho, mas isso é conversa para um outro dia. O Grêmio merece o resultado, o São Paulo até agora não entrou no jogo, deu uma melhorada, mas não dá para discutir. O Grêmio teve 3 grandes oportunidades, fez um gol, merece o resultado. E vamos já entrar na reta final deste primeiro tempo. Já o intervalo. Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Pisocol, arcamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Olha aqui atrás para Juan. Ajeita, domina pro time do São Paulo. 1-0 pro Grêmio. Vem embora o zagueirão. O time do Grêmio da Liberdade. Ele arranca com a bola dominada. Faz boa jogada. Invadiu a área pela direita do São Paulo. Chega no cruzamento pra boca do gol. Corta lá dentro o Jeromel. Tira de qualquer maneira pro time do Grêmio. Boa jogada do Juan. Lateral pro São Paulo. Tem gol, Edu. Ó, a torcida do Grêmio vibrando o gol do Grêmio e vibrando o gol do Flamengo. Michael, 36. Primeiro tempo é o segundo, hein? Flamengo 2, Inter 0. Tem lateral o time do São Paulo para fazer a cobrança com Igor Vinícius recuando para a rua. Recomeça o tricolor. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Só para não deixar passar a informação, a gente falou agora há pouco sobre o Corinthians e no lance do gol eu estava dizendo que o último jogo do Grêmio é em casa exatamente contra o time do Corinthians. Bem para de novo o Grêmio, programa de ataque, quem domina vira Santi livre. Ele abre a direita para Soteldo. Soteldo recolheu, dominou, encara a marcação do Rafinha. Passou fácil pelo Rafinha. Linha lateral da grande área, cruzou com o peito, tira. Luiz Gustavo completa a Rafinha. A sobrada da bola volta para o time do São Paulo com o Ferreira. Já tem 2 do Grêmio na marcação. Atento, elétrico o time do Grêmio. Chega colocando a bola para fora, Vila Santi. Lateral para o time do São Paulo cobrar aqui pela esquerda do campo defensivo. Vamos chegar a 40 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Grêmio, gol marcado pelo Cristaldo. Você ligado na Bandeirantes através do FM 85.7, pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a imensa região, pelas principais rodovias. Você que está voltando, por exemplo, à capital paulista, depois de curtir o fim de semana, ligado na Bandeirantes em 85.7. Obrigado pela companhia, pelo rádio ligado. É a Rádio Bandeirantes de Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. E vem São Paulo, bola esticada para Lucas, chega Reinaldo de cabeça para cortar. Aravena fica com a sobra, gira para cima da marcação do Igor Vinícius. Devolve na ponta para Reinaldo. Reinaldo levantou no comando, tentou Aravena com peito, chega lá o Franco para cortar. Foi para dividida, Bright White recuperou para Aravena, para Bright White de primeira, ele bate à direita, a bola vai embora pela linha de fundo. Escanteio não foi marcado, é só tiro de meta. Não dá para vacilar na frente de um ex-atacante do Barcelona e da seleção da Dinamarca, Vladimir. Tava precarizado ali o Bright White, mesmo assim conseguiu a finalização, né? Mas mandou para fora. É tiro de meta para o São Paulo. Marcou uma falta, né? Marcou a falta, não valeu, né? Falta do Aravena. Qual é o primeiro jogador que vem na sua mente quando você lembra da Dinamarca, Vladimir? Da Dinamarca? Eu tenho um. Quem? Maicon Laudrup. Jogou muita não bola, me lembrava né? dele. Tem razão. Tem o Schmeichel, goleiro. Tem um menino recentemente que teve um probleminha quando jogava na Eurocopa. O Eriksson. Também joga lá na Dinamarca. Vem embora, Jeromel. Jeromel empurrou para a Aravena, desce o time do Grêmio. Entrada na grande área, foi desarmado. Acaba perdendo a bola, recupera o time do São Paulo para sair jogando. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 minutos, primeiro tempo. São Paulo para ataque, domina Lucas, sai da ponta, vem para meia, falta para cima dele no bico da grande área. Mais um pouquinho seria pênalti, Reinaldo. Lucas levou a marcação, deixou o Reinaldo para trás
que acabou apelando e fez a falta. Falta marcada, pode ser uma grande oportunidade para o tricolor paulista. Convenhamos que o Reinaldo não tem muitos recursos defensivos, não. Apelou ali para derrubar o Lucas Moura. Falta perigosa para o time do São Paulo. Confirmando, 41-1-0, Grêmio na frente na Arena do Grêmio, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Bateu também 42 Maracanã. E terceiro gol do Flamengo, hein? Michael de novo, Flamengo 3, Inter 0. Aqui tem falta, o time do São Paulo tem uma grande oportunidade, o tricolor da bola parada aí, Igor Vinícius na bola, lá dentro Juan, Alan Franco, André Silva, tem 7 gols com a camisa do São Paulo, 6 foram no Morumbis, tenta marcar mais uma vez fora de casa, tá por ali o centroavante do São Paulo, Igor Vinícius vem para a cobrança, autorizada a cobrança com o pé direito, levantou para a boca do gol, tira na segunda trave, colocando a bola para fora. Colocando para fora o João Pedro, cedendo escanteio para o São Paulo, uma bola venenosa, Vladi. Era buscando lá exatamente a presença do zagueiro Juan, né? João Pedro mandou pela linha de fundo, escanteio para o São Paulo. Ferreirinha o ex-Grêmio, Ferreira vem para a cobrança. Desta vez aqui na ponta esquerda, escanteio para o time do São Paulo. O segundo escanteio para o tricolor no jogo. O Grêmio tem 5. Vem para a cobrança Ferreira. Vai ser autorizado depois do ato de fato autorizar a cobrança, porque Lucas e outro jogador do Grêmio estão se pegando. Olha o cruzamento para a boca do gol de cabeça. O desvio para fora. Foi o Alan Franco quem desviou a bola colocada para fora. É tiro de meta, passou pertinho do travessão do Marquezin. Subiu bem demais o zagueiro do São Paulo, hein, Vladir? E sozinho, né? Com extrema liberdade. O Alan Franco tocou de cabeça, mas mandou por cima ali do gol do Marquezin. Carlos Henrique, o bate pesado, reta final do primeiro tempo e o jogo. O Grêmio na frente, 1-0 CH. O Grêmio fez o gol e deu uma recuada. Agora joga na transição rápida. Você perceba que não há mais aquela pressão de saída de bola. O time se recupera, guarda energias, né? Porque foi um primeiro tempo de muita intensidade no Grêmio e agora é natural, né? O São Paulo sai um pouco mais e teve agora uma grande oportunidade. Continua a mesma coisa na opinião do amigo aqui. 1-0 para o Grêmio jogou melhor até agora. Estamos com 43,5, lembrando que tivemos a parada para reidratação e agora o Rafinha, uma vacila incrível, foi recuar para o Rafael, pegou mal na bola e deu na faixa, um escanteio para o time do Grêmio cobrar, Vladimir. E pede desculpas, né, pelo erro bizonho ali, o Rafinha, escanteio para o Grêmio que agora já não tem tanta pressa. Ele que é lateral direito, hoje improvisado na lateral esquerda. São Paulo com seríssimas dificuldades, o Wellington já saiu, o Patrick também não consegue jogar. E vira e mexe, o Zubeldia tem que improvisar. Aliás, é uma das posições mais carentes do elenco do São Paulo. O São Paulo já avisou que vai buscar o lateral esquerdo para o próximo ano. Dizem que o Wendel, seleção brasileira, está no Futebol Clube do Porto. Poderia reforçar o São Paulo. Aí o Soteldo, quem domina no escanteio cobrado pelo João Pedro. Soteldo dominou, parou, prendeu, o Rafinha não dá o bote. Tá lembrando aquele lance que ele fez contra o Vasco, lembra? Com o Santos? Que ele pisou na bola. Quase ele fez isso, é que o Rafinha não deu bote. E aí o Reinaldo bate a bola contra as pernas do marcador, a bola vai embora em lateral pro time do Grêmio bater. E agora o Rafinha vai lá falar alguma coisa pro Soteldo. Talvez, seguinte, tá de brincadeira, porque ele balançou a cabeça positivamente, né? O Soteldo deve ter falado alguma coisa para ele. Não, tô jogando sério. Ah, bom, entendi. O jogo do Santos contra o Vasco deu confusão, né? Deu muita confusão. Aí o Soteldo é que domina pro time do Grêmio, carrega a bola ali na lateral da grande área. Parou, prendeu, ele pensou, rolou pra Reinaldo. Reinaldo armou o chute, cercado, ele volta, bloqueado. Volta para Soteldo. Soteldo tem a parcerola dominada. Abertura agora pela direita para João Pedro. João Pedro sai da ponta, vem pra meia. Boa bola pra Vila Sante, tá na área, tentou a fita. Escapou, vem Grêmio, cruzou pra boca do gol, vem desde a bola, entrou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! A jogada pela direita, João Pedro, a tabela com Soteldo para Vila Sante. João Pedro para o Vila Sante, ele se livra da marcação do Lucas. Na entrada da grande área, bate cruzada, a bola bate, rebate e bate sem querer do Bright White. A checar, o cruzamento, a bola passou, a Aravena tentou. Parece que a bola bateu no Juan. Foi o zagueiro do São Paulo, última tocada da bola ali que estava marcando o Bright White, foi mesmo. A bola bateu por último no joelho direito do Juan e foi pro fundo do gol. Gol contra, gol do Grêmio a favor do tricolor gaúcho. Amplia o Grêmio, 45 minutos, primeiro tempo tá registrado. Olha lá o povo festejando, a galera vibrando porque balançou a rede, é gol do Grêmio. Rua contra, Grêmio 2, São Paulo 0. Rafael não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E
E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O furdúncio dentro da área, né? O Vila Sante fez o cruzamento, ninguém do São Paulo conseguiu tirar, nem do Grêmio conseguiu mandar a bola pra rede. No bate-rebate tocou por último no Juan, que estava marcando o Bright White, e a bola foi pro fundo das redes. Provavelmente o gol vai ser dado contra do zagueiro do São Paulo. Festa do torcedor tricolor gaúcho, 2-0 Grêmio. O Aravena saiu comemorando, se ajoelhou, apontou pro céu e agradeceu, mas o gol não foi dele não. Rua contra, o lance está sendo checado, o Rafael no lance. Vamos tendo uma situação ali, acho que nem é checado o lance não, é a situação do Rafael. Gol está confirmado. 2-0 CH, 2-0 pro Grêmio. Faz jus pelo que produziu o Grêmio no primeiro tempo? Sem dúvida, Soteldo jogando muita bola, Cristaldo também, o João Pedro dando conta do recado. E do outro lado, um time desinteressado, uma rotação muito abaixo do necessário. E o Rafinha, o setor do Rafinha é uma verdadeira avenida, Morumbi, Boris. Foram por ali os 2 gols do time do Grêmio. O Rafinha quem domina, improvisado na lateral esquerda, ele trabalha para com o Ferreira, tenta alguma coisa, o time de São Paulo arranca, faz boa jogada, Ferreirinha tentou a tabela, abraçou para o Luciano, o time primeiro, ele bate a bola, passa a esquerda com perigo, vai embora. Quase, Luciano diminui para o São Paulo, Vladimir. Uma das poucas oportunidades que teve o Luciano, né? Ferreirinha construiu a jogada, sobrou para o Luciano que bateu, ela saiu ali à esquerda do gol do Marquezinho. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet no estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você sempre ligado, conectado, não esqueça, deixe o seu like, com imagens aqui da nossa equipe, hoje comigo ao lado do Vladimir Catarino, de Carlos Henrique, o bate pesado, do Edu Pinheiro no plantão, atualizando tudo para você, desta antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, é a 36ª. Luiz Gustavo é quem domina, cercado, marcado, ele se livra bem da marcação do Aravena, o chileno do time do Grêmio. Luiz Gustavo empurrando como para Ferreira, chega rasgando o Jeromel, a bola quase foi lá no Rio Guaíba. Lateral pro time do São Paulo bater, 48,5 vai terminar no primeiro tempo. 2-0 pro tricolor, mas não o paulista. 2-0 pro tricolor gaúcho. Rafinha cobra o lateral, do comando para Ferreira aqui na ponta. Recolheu, dominou, soltou, giro por dentro para Luiz Gustavo. Tem a pastelha pela dominada, soltou agora para Luciano. Luciano empurrou pela direita para Igor Vinícius. Bloqueado, se ele recuar, o outro vai terminar. Por isso ele não recua, mas nem precisou. No momento em que apita Ramon abate Abel. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo na Arena do Grêmio. 2 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. No finalzinho do jogo, o Luciano ainda tenta comentar alguma coisa, mas de nada adiantou. O Alisson sai balançando a cabeça negativamente porque está perdendo o jogo. 2-0 para o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. A bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Eu fico pensando, Boris e amigos, essa folha de pagamento do Grêmio, hein? Só gringo, hein? Tem um argentino, 1, 2, 3, 4, 5, 6... dinamarquês, chileno, venezuelano, argentino, paraguaio. O Marquezinho, goleiro argentino, rapaz. Sensacional. E o Grêmio, numa situação difícil, jogando pra chuchu. É o São Paulo que não está jogando. Já o CH explica. O problema é se os caras quiserem receber, e muito ocorre em times de futebol, ou no euro, os gringos, ou no dólar. Daí complica. Tá 6,10 o dólar, hein? Vai ver, subindo mais do que Jeromel. Sensacional, espetacular. Bom descanso para Leandro Boris, o Monstro de Piracicaba, 2-0 Grêmio. Vladimir Catarino, por gentileza, a escalação do Grêmio. O Grêmio tá com Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Gemerson, Reinaldo, Vila Sante, Dodi, Cristaldo, Soteldo, Bright White, Aravena. É o time comandado pelo Renato Gaúcho, Edu. Gostei do penteado de Bright White. Gostou, né, Edu? Vou deixar o meu crescer para fazer igual. Será que dá certo? Você vai ficar certinho, vai ficar legalzinho, igualzinho, né? O São Paulo não tem um Caleri por quê, Catarino? Dores na coxa, né? O Caleri praticamente não treinou, não trabalhou durante a semana. Se fosse um jogo decisivo, talvez ele iria pro pau. Mas como não vale mais nada pro São Paulo, tá poupado o argentino Caleri. Escalação do São Paulo, Catarino, por gentileza. Rafael no gol, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco, Rafinha, Luiz Gustavo, Alisson, Luciano, Lucas Moura, André Silva e Ferreira. É o time comandado pelo Luiz Zubeldia. E parabéns ao trabalho de hoje, lá no Brinco de Ouro, tivemos uma grande festa, a Bandeirantes transmitiu, o Amigo Batista abriu às 10h30,
Terminou uma de 2 horas, final do Campeonato Amador de Campinas, Catarino. E muita gente no brinco, hein, Edu? Claro que não tem a contagem oficial, mas seguramente aí pelo menos 5 mil pessoas estavam presentes lá, torcedores das duas equipes, uma festa muito bonita na manhã deste domingo, início de tarde no Brinco de Ouro. Parque Brasília e Pureza, né? Foi 0-0, Pureza, é isso? 0-0 tempo normal. O Parque Brasília terminou com um jogador a menos, né? Teve o zagueiro expulso no segundo tempo. Nos pênaltis, venceu pelo placar de 3-2. Tá na moda perder o jogador e ganhar o título. Você vê que coisa? Aconteceu com o Botafogo ontem, aconteceu com o Parque Brasília também, hein? Mas perderam 5 pênaltis, rapaz. 5 pênaltis, somando tudo, eles perderam. Foi a disputa sensacional. Então o Parque Brasília 3-2 nos pênaltis no Pureza. Parabéns ao Parque Brasília. Parabéns ao Pureza pela campanha. 0-0 tempo normal. E quem brilhou foi Pedro Piscinato Pureza, fazendo as reportagens do Pureza aí. Sensacional. Então você merece um descanso, viu, Catarino? Valeu, Edu. Até já. Até já. Bom, o CH comenta. Deixa eu ver como é que tá no Maracanã lá. 3-0 intervalo, hein? Um passeio do Mengão. Flamengo 3, Inter 0, sensacional. E tem jogão, tem mais, seu Edu. Tem jogo pra Chuchu à tarde, 18h30. As emoções não param. Olha, o Brasileirão é brilhante, viu? Lutando por Libertadores, Sul-Americana, lutando pra não cair. Tá tudo amarrado. Olha, é o seguinte, nós teremos 18h30, Vitória e Fortaleza. Bragantino, cuidado em Bragantino e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Fluminense. Ontem, Cuiabá 1, Bahia de virada 2, Criciúma 2, Corinthians de virada 4 e Vasco 2, Atlético Goianiense 2, estava 2-0 pro Atlético. Ih, rapaz, o Vascão da Gama fez o primeiro e empatou aos 47, 2-2. E já, o CH comenta, hein? O bom jogo, Grêmio dando em cima, Grêmio 2, São Paulo 0. Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.6000253/2024. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. É bola na rede! Boa bola pra Vila Sante, tá na área, tentou a fita, escapou, vem Grêmio, cruzou pra boca do gol, vem desviou, a bola entrou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Grêmio! Nós iremos para o que der. Uma jogada pela direita, João Pedro, a tabela com Soteldo para Vila Sante. João Pedro para o Vila Sante, ele se livra da marcação do Lucas. Na entrada da grande área, bate cruzada, a bola bate, rebate e bate sem querer do Bright White. A checar, o cruzamento, a bola passou, a Aravena tentou. Parece que a bola bateu no Juan. Foi o zagueiro do São Paulo, última tocada da bola ali que estava marcando o Bright White, foi mesmo. A bola bateu por último no joelho direito do Juan e foi pro fundo do gol. Gol contra, gol do Grêmio a favor do tricolor gaúcho. Amplia o Grêmio, 45 minutos, primeiro tempo tá registrado. Olha lá o povo festejando, a galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, é gol do Grêmio. Juan contra, Grêmio 2. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. O CH, esse lado do Grêmio aí, Soteldo de João Pedro, dos dois gols aí, daquele lado, professor, queremos ouvir o Grêmio 2, São Paulo 0. Merecido, né? Eu vou passar alguns números aqui para o torcedor são paulino ter ideia como o time dele está jogando mal, não é? Grandes chances nós tivemos 2 e a terceira foi gol. 12 finalizações do Grêmio contra 3 do São Paulo. 6 escanteios pró Grêmio, 2 do São Paulo. Mais de o triplo de troca de passes, desarmes, enfim, em todos praticamente. Critérios aí de parte estatística, o Grêmio foi melhor que o São Paulo. Destaque para 3 jogadores. João Pedro, Soteldo principalmente e o Cristaldo. Vila Sante também faz um bom primeiro tempo. Gosto demais do Grêmio, começou intenso, marcando saída de bola, não deu espaço para o São Paulo, querendo o resultado. O Grêmio precisa muito da vitória. Não que o São Paulo não precise, mas o São Paulo está tranquilo, já está classificado para Libertadores e não almeja absolutamente mais nada no campeonato. Então é a briga também mental, né, não tem mais objetivo. O objetivo já foi cumprido e traçado. São Paulo está na Libertadores do ano que vem, ponto final. Agora o time podia ter um outro comportamento, né? O time tocando muito a bola, sabe, de lado e para trás, sem intensidade, sem velocidade, sem triangulação. O Lucas Moura muito marcado, não tem espaço, não consegue jogar, porque o resto também não ajuda, né? Do meio campo do São Paulo inexiste. Tem o Luiz Gustavo ali, que toca de um lado, toca para o outro, mas levar essa bola, realizar a transição com eficiência, com um trabalho de organização e com velocidade não acontece. O Zubeldia tem que mexer no time. Tem jogador aí que foi dentro desse primeiro tempo uma figura decorativa. O Ferreirinha não jogou bem, não é? Eu não gostei do Luciano, apesar da principal chance do São Paulo ter sido nos pés dele. Ele tem que mexer no time urgentemente. Se não mexer no time e não mudar a atitude para o segundo tempo, estará com certeza mais próximo o Grêmio do terceiro gol do que o São Paulo de descontar.
De qualquer maneira, primeiro tempo foi total do Grêmio, que fez 2-0 e poderia ter feito pelo menos mais um, Edu. Olha, sucesso total, hein, CH? Sucesso total Brasileirão. Turno e retorno, são 38 rodadas, muito longo, mas é um sucesso total. As arenas cheias, estádios que se transformaram em arenas, alguns clubes que se transformaram em SAFs e que deram certo, não é porque tem a SAF que vai dar certo, mas pelo contrário, tem que tomar cuidado. Alguns deram certo. E o público, nossa, os estádios todos lotados, uma coisa impressionante e tudo amarrado. É vaga na Libertadores, é vaga Sul-Americana, é clube lutando para não cair, do jeitinho que está o campeonato, CH, vamos lá. Verdade. São 4 vagas na Libertadores, mas como o Botafogo é o campeão da Libertadores, já está lá o ano que vem. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores ano que vem. Então Botafogo e Flamengo não contam. Então vamos lá, pegar a classificação para o ouvinte poder entender. Vamos imaginar que terminasse assim o brasileiro. Em primeiro o Botafogo, não conta a vaga na Libertadores, pelo que eu já falei. Então vamos lá, Palmeiras é uma vaga, o Flamengo é o terceiro, agora não conta porque já está lá. Internacional, segunda vaga, Fortaleza é o quarto, o Flamengo e o São Paulo é o quarto. Então Palmeiras, Internacional, Fortaleza e São Paulo, Libertadores, que se junta a Flamengo e a Botafogo. Então são 6 direto na Libertadores. Na pré-Libertadores, Bahia e Corinthians hoje seriam, hein? Bahia e Corinthians na pré-Libertadores. Mas se o Cruzeiro vencer, vai a 51 com 36 jogos e pega o lugar do Corinthians. Pega o lugar, bem lembrado. É exatamente, situação de momento, para você que tá tudo amarrado. Daqui a pouco o Grêmio luta hoje para não cair ganhando. Se ele ganhar as duas, o Corinthians perder, de repente o Grêmio pode pintar na Libertadores, né? O Corinthians sair. Mas aí tem confronto direto, né? Próxima rodada é Bahia e Corinthians. Bahia, fica um, fica outro. Ah, então por si só já mata, né, Boris? Isso, próximo jogo, muito provavelmente com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes também, viu, Du? Terça, 8 da noite. Como é que é, senhora? Terça, 8 da noite. Tá. E na Sul-Americana são 6 vagas. Aí, Edu. Oi? Se prepara aí, que é terça, quarta e quinta. Vamos aguardar. Oswaldo, cada vez que tá aumentando mais, cada vez que eu converso sobre isso aumenta. O que é isso? Era só quarta, pintou terça e quinta? Que Porque é isso? Quinta-feira joga o Bragantino, né? Bragantino? Ah, sim. Quinta-feira. O Bragantino, que tá com a corda no pescoço. Corinthians joga na terça. Bom, vamos aguardar, Edu. Não sofra com antecedência. Eu ia falar isso, o amigo de Jundiaí que tem mais de falar. Vamos aguardar. Só falta qualquer coisa, também, qualquer desânimo, não é? Qualquer sonolência, H.50, Edu. Isso é o canal. Esse é o canal. Estou realmente vivendo uma outra vida com esse impulso aí. Agora é o seguinte, hein? Na Sul-Americana são 6 vagas. Hoje iriam Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro, Vitória e Juventude. É uma coisa impressionante. Olha, para você não ter nada, é terminar em 15º ou 16º, né? Você não tem nada no Brasileirão, porque o 17º para baixo já é o rebaixamento. Vai começar o segundo tempo aí, Boris? Como é que nós estamos aí? O Grêmio voltou, São Paulo ainda não. São Paulo não pintou ainda. Tá. Não. E esse Brasileirão, CH, sucesso total em CH? Sucesso total de público, de disputa, de qualidade técnica. O Campeonato Brasileiro é um dos principais campeonatos do planeta em termos de competição. Veja, o Flamengo está indo a 66 e restam 2 jogos. Supostamente o Palmeiras tropeça nas 2 partidas, o Flamengo pode ser vice-campeão, não é? Chegando a 70, 30 e 69 a 72 nos 2 próximos jogos. Mas o Palmeiras não deve dar bobeira, não. Mas, de qualquer maneira, é muito equilibrado. A grande surpresa, para mim, positiva, é o Fortaleza, não é? Que está fazendo um campeonato extraordinário. Não é? Botafogo também muito bem, Palmeiras, enfim. E a grande decepção, para mim, até agora, é o Red Bull Bragantino, que com toda aquela estrutura, conseguir ir para a Série B do Campeonato Brasileiro, olha, Edu, parece até os times de Campinas. Vai começar. Atenção, por enquanto, 2-0 no Grêmio, vai começar no segundo tempo e para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele mesmo! Muito obrigado, meu queridíssimo Edu Pinheiro, tudo pronto, apita o árbitro, tem bola rolando, vamos juntos aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes e sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro segundo tempo.
Placar de 2-0 para o time do Grêmio. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e através do FM em 85.7. Aquela pergunta protocolar do narrador para com o repórter. Vamos a ela. Tivemos ou não alguma alteração ou alterações no intervalo? Não, nenhuma mudança. São Paulo e Grêmio e São Paulo voltaram com as mesmas formações. Esse gol contra marcado aí pelo Juan foi o terceiro gol contra sofrido pelo São Paulo nesta temporada. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em lateral para fazer a cobrança o time do São Paulo. Você que está chegando agora, o São Paulo joga com o uniforme número 3. Eu não consigo ainda identificar qual seria a cor correta do uniforme do São Paulo, mesmo porque são cores, né, Vlad? Me ajude aí, você que é bom. É o preto, é o vermelho, é o vinho, é mais ou menos isso. O Bordeaux também tem uns toques de Bordeaux ali. É uma camisa diferentona essa do São Paulo. Né? É isso aí. Já diria um engenheiro, já diria quem entende de moto. É uma proposta diferente. São Paulo vem para ataque com Ferreira. Tentou a finta, foi desarmado pelo Vila Sante. Recuperação jogando com o Cristal, do autor do primeiro gol. Vila Sante erra o passe do Paraguai. A bola volta de graça para o São Paulo com Rafinha. Rafinha para o Luciano. Vamos chegar a 2 minutos. Ele empurra por dentro para Alisson. Alisson soltou na direita, no mano a mano para Lucas. Ele encara a marcação do Reinaldo. Balançou, girou para lá, para cá, voltou para Alisson. Deixou passar sobre para o Luiz Gustavo. Ele é bloqueado pelo Vila Sante. Dodi chega na marcação também. Bola de novo para Lucas. Lucas para Luiz Gustavo. Dominou e passou o Lucas. Ele prendeu, segurou, voltou, recebeu. Lucas na direita. É o São Paulo quem tenta o ataque no comecinho do segundo tempo. Boa bola para Luciano, ele bate cruzado, chega Jeromel. Trava o zagueiro colocando a bola para fora, escanteia para o São Paulo, Vladimir. Luciano tentou a jogada ali após o passe recebido do Lucas Lima, aliás, o Lucas Moura, né, no cruzamento. O Jeromel mandou pela linha de fundo. A coisa é de se destacar positivamente nesse uniforme do São Paulo. O número dá pra gente ver tranquilamente, porque o número é branco. Muitos uniformes aí é muito difícil pra gente identificar a numeração. Como é do Grêmio, por exemplo, não tem aquela faixa ou aquela área, né, aquele espaço para destinar a um número. Olha o São Paulo, cruzamento lá dentro, afasta, tira Jeromel. A sobra da bola volta para Luiz Gustavo, de cabeça, devolve na ponta para Igor Vinícius, cobrou o escanteio. Solta o jogo para Alan Franco, cruzamento fechado nas mãos do Marquezinho. Tranquilo o goleiro do Grêmio para fazer a defesa. Porque você sabe que para o estilista colocar um número vermelho ou preto nessa camisa não ia demorar nada, né? Não tenha dúvida alguma. Prevaleceu o bom senso por parte da diretoria do São Paulo. Bola recuada do Alisson para o goleiro Rafael para sair jogando. São Paulo que tentou por muito tempo ter uma camisa 3, uma camisa terceira camisa, uma camisa alternativa, mas isso não passava pelo conselho, mas essa acabou passando. Então essa oficialmente é a camisa 3 do São Paulo, a primeira, claro, a branca, a segunda a camisa tricolor e essa a camisa número 3, que foi lançada nesta temporada. Domina Lucas para o time do São Paulo, tenta o tricolor no comecinho do segundo tempo, está perdendo o jogo por 2-0, o tricolor paulista diante do tricolor gaúcho. Cruzamento foi muito forte para o André Silva. Vai tentar se aproveitar ainda o Ferreira. Chega bem o João Pedro protegendo, a bola vai embora. Lateral para o time do Grêmio bater. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você interage e participe conosco. Deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Como por exemplo, nossa área de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã. Tem também o Esporte em Debate, também de segunda a sexta, às 17 horas. Fique tranquilo, você que é inscrito no canal vai ser sempre notificado. Claro, desde que ative as notificações. São Paulo de novo aperta na pela esquerda, o time do Grêmio consegue se safar desta marcação, a bola vai embora. Tiro de meta para o Grêmio bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade máxima de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Renato Gaúcho foi flagrado ali pela TV, conversando com seu auxiliar técnico, ele que com a imprensa não vive um bom momento. Aliás, tem muito tempo. Ali, está conversando com seu auxiliar. Lançamento para o Bright White. Chega primeiro Alan Franco, protege, ganha do atacante, recua para o goleiro Rafael. Esse não quer nem saber de brincar na frente do dinamarquês. Dá um bico na bola, Jeromel escola de cabeça, não alcança Vila Sante. A bola cai com Ferreira. Coloca no chão para Rafinha. Rafinha ajeita, domina para o tricolor do Morumbis. Abertura aqui do outro lado para Juan. A bola bateu, claro, sem nenhuma possibilidade, né, de se defender involuntariamente no joelho do Juan, no lance que originou o segundo gol do time do Grêmio, gol contra, portanto, do Juan.
Bola por dentro para Luiz Gustavo. Já chegamos a 5 minutos da etapa final. Alan Franco de primeira. É o São Paulo quem tenta o ataque. Abre na ponta para Rafinha. Rafinha tem que sempre procurar o pé direito, né? Ele é destro, joga ali improvisado na esquerda. Trabalha a bola com o Luiz Gustavo. Se apresenta, pede e recebe Alisson. Entre as linhas defensivas do time do Grêmio. Olha o São Paulo tentando ataque com o Luciano. Luciano dominou, protegeu. Foi desarmado pelo Dodi. Chega o Jeromel para cortar. E no lance o Dodi acabou levando a pior. Ficou caído, a turma mandou seguir. Bola para Soteldo. Soteldo ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa. Viu que só tinha jogador do São Paulo. Ele recua ali na fogueira para o Jeromel. Jeromel tem a marcação, pressão, tira de qualquer maneira. A bola não chegou a sair, saiu sim. Bandeirinha dedurou, lateral que o time do São Paulo já cobrou. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, segundo tempo. O tic-tac do tempo, embora desta emoção, eu confirmo, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É o Brasileirão na sua reta final. Da Arena do Grêmio, segue 2 para o Grêmio, 0 para o São Paulo, Edu. Falta uma semana para terminar o Brasileirão. Em Maracanã, segundo tempo, 7 minutos. Flamengo 3, Inter 0, gols de Léo Ortiz e 2 do Michael. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado, conectado. Estamos no YouTube. Fim de sinal confirma para você também. São 17 horas e 15 minutos. Lateral que o Grêmio vai cobrar. Mas o Renato deu um miguezão. Queria cobrar um pouco à frente. O árbitro disse não. É mais atrás. É perto do Zubeldia. E agora sim vai cobrar o arremesso lateral, Reinaldo. Reinaldo cobra, solta o jogo por dentro para Dodge, já aperta na marcação. Luciano e recupera, olha o contra-ataque do São Paulo. São 3 contra 2. São Paulo tem a chance. Bola rolada para Ferreira, tá na área, dominou, tentou a finta, perdeu para Jeromel. Jeromel, capitão do Grêmio, muita experiência no mano a mano, deu bote e recuperou. São Paulo perde uma grande oportunidade, eram 3 do São Paulo contra 2 gremistas. E aí toma contra-ataque, bola para Soteldo, ele cala a marcação no Rafinha, parou, prendeu, olhou, pensou, pico na grande área, deixou na entrada para Bright White, devolveu para Soteldo, saiu na cara do gol, vai marcar, foi travado. A bola volta, rebote para Cristaldo, foi para dividida com o Juan. 4 está marcando, escanteio pro Grêmio. Que chance perdeu o São Paulo, hein, Vlad? Eram 3 jogadores, né, Boris? O Ferreirinha demorou demais para decidir o que fazer com a bola. E aí permitiu a bela recuperação do Jeromel. 7h40, segundo tempo, placar de 2-0. O Grêmio vence o jogo, marcou tiro de meta o árbitro. São Paulo já cobrou e já perdeu. Soteldo recupera na direita, no comando para Cristaldo. Cristaldo tentou levar a marcação do Alan Franco, caiu. Bandeira mandou seguir, o juizão também. A galera ficou na bronca, foi pertinho ali do Bandeira que mandou seguir. Alan Franco sai jogando para o time do São Paulo. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 8 minutos da etapa final na Arena do Grêmio, 2-0, o Grêmio está vencendo o jogo. Embora para o ataque o time do São Paulo com Ferreira. Ele bota na frente, chega bem na cobertura, vira Sandy e ainda o Ferreira comete a falta. Aliás, o CH, que chance perdeu o São Paulo, eram 3 contra 2. Aí o Ferreira foi fominha, tentou o drible para cima do Jeromel e acabou sendo desarmado pelo zagueiro gremista. Aí valeu a experiência do Jeromel, né? Que conhece o Ferreirinha, que jogou muito tempo no Grêmio, né? Que ele vai pela esquerda e corta para o lado direito. Foi na experiência. Mas você tem razão. Se o São Paulo quiser algo nesse jogo, tem que ser mais eficiente. E o Ferreirinha foi mal. Aliás, ele está mal desde o primeiro tempo. Faltou de novo eficiência para o ataque do São Paulo. O Grêmio já recupera com Aravena, o chileno no comando por Bright White. Tentou ajeitar. Cristaldo conseguiu para Vila Sante. Ajeita, domina no círculo central. Devolveu na ponta para Cristaldo. Desce o time do Grêmio. Enviou no comando para Bright White. Chega Alan Franco. Tira a mão. Voltou Bright White. Aí ele caiu. Estou muito distante. Deixa eu ver, de Campinas a Porto Alegre, que é uns quase 1.500 quilômetros. Vi que não houve o pênalti. O Adro ali a 3 metros também viu que não foi. Recupera o time do São Paulo. Aliás, o time do Grêmio. O Luciano fica pé da vida porque a bola foi curta para cima dele. O Alan Franco chegou rasgando. Fez a falta para cima do Dodi, mas o lance seguiu. Olha o Grêmio chegando, cruzamento lá dentro. Não domina. De novo o time do Grêmio com o Cristaldo. Afasta Igor Vinícius de qualquer maneira. André Silva solitário. Briga, perde a bola. Recupera de novo o time gremista com João Pedro para sair jogando no campo ofensivo. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra as saborosas linguiças Seara e demais produtos no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 10 minutos da etapa final. Placar de 2-0 para o time do Grêmio. Lançamento no comando, chega a rua para cortar para a volta. Cai no peito do Vila Sante. Ele mata bonito e coloca no terreno, mas o jogo vai ser paralisado agora.
Arthur Marco, acho que tá revendo o lance em cima do jogador do Grêmio, o Bright White. Não deu pra... Vamos ver. Parece ter toquinho um ali toque no por baixo, né? do Bright White, hein? Agora, o Alan Franco tenta atingir a bola, mas atinge o tornozelo direito, o Bright White. O lance já foi revisado, não houve pênalti. Segue o jogo, placar de 2-0 para o time do Grêmio. Domina Luiz Gustavo fez o passe no comando para Ferreira ali no corredor. Ele devolve para Luiz Gustavo, é o tricolor paulista com passe de bola. Domina o Juan, pouco depois da risca no meio campo, zagueirão. Abertura beira direita para Igor Vinícius, curtinho para Lucas. Lucas dominou, limpou, fintou, cortou para Alisson no comando para André Silva, tento no pivô, foi desarmado. Primeiro para o Gemerson, depois na cobertura pelo Reinaldo. Reinaldo aproveita, bate a bola contra as pernas do André Silva, a bola vai lá. Lateral para o time do Grêmio bater pela esquerda no campo ofensivo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36ª rodada da Série A na Arena do Grêmio. Segue 2 pro Grêmio, 0 pro São Paulo. Edu. Olha, Maracanã, gol do Internacional, Wesley, o gol foi aos 9, segundo tempo, diminui. Agora Flamengo 3, Inter 1. Vem de novo o time do Grêmio para ataque, domina João Pedro, girou para cima da marcação do Luiz Gustavo, ele volta para Dotti. Dotti tem a posse de bola dominada, ele parou, prendeu, olhou, pensou, agora acelerou, voltou para Reinaldo. Reinaldo abriu na ponta, abriu o Soteldo, pequeno polegar. Ele sai da ponta, vem para bem ainda Soteldo, encara a marcação do Igor Vinícius, que desiste porque o Soteldo voltou ali no meio campo. Para Vila Sante, também marcado, regou para o Gemerson para sair jogando no campo defensivo para o time do Grêmio. Grêmio subindo a 44 pontos nesse momento na zona de Sul-Americana. Bola ali na passagem para Vila Sante no corredor, olha o Grêmio chegando, lançado, Bright White tá na área, bateu cruzado, a bola explodiu no Juan e foi embora. Linha de fundo, escanteio, tá tentando o dinamarquês com seu penteado diferente, Vladimir. Que é marcar o dele, né? Mas bem na marcação, na cobertura, o Juan chegou no carrinho. A bola tocou nele, foi pela linha de fundo, escanteio para o Grêmio. É um penteado diferente, eu me refiro, porque normalmente nos jogos, quando ele chegou no Grêmio, quando jogava no Barcelona, era um outro tipo de corte. Hoje ele está com o pitote. Vem para a cobrança no escanteio o time do Grêmio, 12,5, segundo tempo, 2-0, o tricolor gaúcho quer mais. Tem escanteio para bater o Grêmio. Vem para a cobrança do escanteio o time gremista. Já vai pintar a primeira metida no time do São Paulo. Luiz Meu Dias se chamou um jogador que estava ali atrás do banco. Ele correu em direção ao treinador do São Paulo. Escanteio cobrado curto pelo Cristaldo para Soteldo para Reinaldo. Linha lateral da grande área, o Grêmio chegando. Reinaldo tentou levar para o fundo, chega Lucas, protege, mas a bola antes de sair bateu no Lucas. O Atri está apontando mais um escanteio para o time do Grêmio. Agora com 13 minutos da etapa final. Pertinho ali da galera da geral, onde está presente a maior parte da torcida do time do Grêmio. Pressão para cima do Rafael e serão 2 mexidas no time do São Paulo. Tem escanteio o Grêmio para bater. Cristaldo levantou para a boca do gol. Rafael saiu do gol. Deu um soco na cara da bola, mas a bola volta no rebote para Vila Sante. Foi para a dividida, ganhou no primeiro, tentou levar para o fundo. Alan Franco chega na marcação. A bola bateu por último no Rafinha. O bandeira apontou lateral para o time do Grêmio bater. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. São Volks está na Germânica. 2 já mexidas no time do São Paulo. Um que eu vi ali é o Wellington Rato, acho que o outro é o Patrick. Patrick Rato daqui a pouco vem pro jogo. Bright White saiu da área, deixou para Vila Sante no comando, olha o Grêmio chegando para Cristaldo, para Aravena voltou, Bright White, pé direito, tenta, o cruzamento foi bloqueado. É mais um escanteio por Grêmio que não sai ali, não sai dali, na região da entrada da grande área do São Paulo, buscando o terceiro gol, Vladimir. Mais uma vez com Bright White, né? O corte feito pela defesa do São Paulo. Resta saber se o árbitro vai autorizar agora as alterações. Primeiras mudanças no jogo, parece que não. André Silva volta para auxiliar a defesa do São Paulo na bola aérea. Por ali também o Luiz Gustavo marcando. O Gemerson é marcado pelo Alisson, que vai mais no corpo do zagueiro do que propriamente para dividir com ele pelo alto. E o time do Grêmio tem escanteio para bater. Ocorre que o jogador do São Paulo está muito próximo da bola, Rafinha. Vila Sante vem para a cobrança, deixou para Cristaldo, Gemerson livre de cabeça, Rafael! Cai no canto direito para fazer a defesa, evitando o terceiro gol do Grêmio, Vladimir. Segunda do Gemerson, né? Mais uma vez ele acabou parando ali na defesa do goleiro Rafael após o cabeceio. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
André Silva desvia de cabeça, ninguém do time do São Paulo. Ele volta no vazio para a posse de bola para o time do Grêmio com o Jeromel. Ele abre a primeira direita para João Pedro. João Pedro recolhe e domina 15 minutos do segundo tempo. 2-0 para o Grêmio. Não dominou no comando o Aravena. Ficou fácil para o corte do Alan Franco. Ele ajeita, domina na quarta zaga. Solta o curtinho para Luiz Gustavo. Domina, ultrapassa a linha marcatória. Rompe a fronteira, já pisando no campo ofensivo. Para André Silva, partiu para a finta. Escapou, limpou, fintou. Falta que o juizão não deu. Chega rasgando lá atrás do Gemerson para cortar mais uma. Ela volta para o time do São Paulo, mas aqui atrás. Recomeça na sua construção ofensiva o tricolor paulista, que está perdendo 2-0 para o tricolor gaúcho. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, para você que está chegando agora, com o título do Botafogo da Libertadores conquistado ontem, o São Paulo matematicamente tem a sua vaga assegurada na fase de grupos. Vai evitar aquela fase pré-Libertadores que é sempre perigosa. O próprio São Paulo, um dia aí já foi eliminado nesta primeira fase. O Corinthians está atrás pelo Tolima. É sempre uma fase complicada. O próprio Botafogo, campeão esse ano, quase foi eliminado na pré-Libertadores. Bola para o time do São Paulo no campo defensivo com o Luiz Gustavo. Ele volta a bola para Alan Franco. Alan Franco recolhe, domina, soltou, empurrou para Lucas. Lucas por dentro para Alisson. Alisson abre pela direita para Igor Vinícius, mas abre, ninguém se apresenta. Ele vai ter que se virar sozinho. Se virou, rolou para Lucas. Uma bola ali lateral da grande área. Bate cruzado. A bola passou na frente do Marquezine e se perdeu em lateral para o time do Grêmio. Só agora as alterações no São Paulo vão ocorrer. Vamos a elas então. A primeira alteração, está saindo o camisa 13 Rafinha para a entrada do Patrick. 36 Patrick entra no lugar do camisa 13 Rafinha. Alteração aí no São Paulo. E o Ferreira está saindo também para a entrada do Wellington Rato. Tem a 27, o Wellington Rato no lugar do Ferreira, as duas primeiras no São Paulo. Vamos lá, CH, duas mexidas do São Paulo. Agora o Zubeldia coloca o lateral esquerdo de ofício, o jovem Patrick no lugar de improvisado Rafinha, e vai embora o Ferreira para a entrada do Wellington Rato. Mexeu nos dois jogadores que estavam atuando de maneira medíocre no jogo de hoje. O Rafinha perdido, né? Ele estava sem ambiente ali na lateral esquerda. Não é a dele, está quebrando o galho e tudo, mas eu teria preferido com toda certeza um lateral de ofício. Ele está colocando agora, tardiamente. E o Ferreirinha não jogou absolutamente nada. Tem outros que não estão jogando nada. Vamos ver se o Wellington Rato entra bem. Agora a lateral esquerda é uma posição carente do São Paulo. O São Paulo vai ter que procurar um lateral para a próxima temporada e não está fácil encontrar, né, o CH? Desde que não queira trazer pela terceira vez o Reinaldo, né? Tem lateral esquerdo fora do país, vai ter que garimpar, mas é uma posição problemática para contratar. São Paulo chegou perigosamente na primeira participação ali do Patrick, ele bateu bem cruzado, quase a bola chega no Luciano na hora H. Jeromel cortou mais uma, colocou a bola para fora, e se passa o Luciano ficaria na cara do gol. Escanteio para o São Paulo bater, 2-0 para o Grêmio. São Paulo tenta dar uma forçadinha, uma pressionada para fazer um gol e voltar para o jogo. Tem escanteio o tricolor paulista, Alan Franco na área, Juan também na área, além de André Silva, o centroavante. Vem para a cobrança do escanteio o time do São Paulo com o garoto Patrick. Autorizada a cobrança lá pela canhota, a bola vai viajar para dentro da área do time do Grêmio. Partiu para a cobrança, pé esquerdo, levantou para Lucas, lá dentro, corta Jeromel. Olha só para Luiz Gustavo de primeira, golaço! Golaço do São Paulo! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Luiz Gustavo tem a 16 estampado na camisa, golaço! Na cobrança de escanteio, a defesa cortou, bola sobrou limpa para Luiz Gustavo na entrada na grande área. Aí quando todos aguardavam o chute com a perna esquerda, porque ele é canhoto, ele mandou sem pulo com o pé direito, golaço no cantinho direito do goleiro Marquezine. Para diminuir o jogo, para recolocar o São Paulo no confronto, Luiz Gustavo, dali, tricolor do Morumbis. 18 minutos de bola falando do segundo tempo, tá registrado. Olha lá o povo festejando, a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol, e é gol do tricolaço. Luiz Gustavo, um golaço de primeira, São Paulo 1, Grêmio 2. Marquezine, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, que golaço, Vladimir! É gol de categoria, de qualidade, não foi chutão, né? Foi uma bola colocada ali pelo Luiz Gustavo. Cruzamento no escanteio, quem tirou foi o Bright White. Aí o Luiz Gustavo mandou a bola no canto direito do goleiro Marquezine, que sequer se movimentou para tentar fazer a defesa. Diminuiu o São Paulo 2-1. Diminuiu o São Paulo em grande estilo, um golaço. O São Paulo volta para o jogo, CH. Sem dúvida, o Grêmio está adotando uma estratégia perigosa, né?
nesse segundo tempo. Baixou as linhas e o São Paulo tomou conta do segundo tempo. As mexidas em 1 minuto já deram um outro ânimo para o time. O São Paulo está mais intenso que o Grêmio. E se o time do Renato não abrir o olho, já o São Paulo empata. O Grêmio fez uma mexida, né? Foi embora ali o Cristaldo. Entrou Monsalve com a 11. Monsalve no lugar do Cristaldo. E o Renato ficou muito bravo com esse gol sofrido. São Paulo para ataque, Luiz Gustavo dominou, tá na área, foi puxado, pediu o pênalti, o árbitro mandou seguir. O time do São Paulo praticamente inteiro pressiona o árbitro. Com o Luiz Gustavo, quase ele conseguiu finalizar. Lance para agora e claro que todo o time do São Paulo vai pressionar o árbitro. Pode estar procurando alguém ali, ó. Vila Santa tá dizendo que não houve, o sorteio tá caído, houve a falta pra cima dele. Lance que gera uma confusão. O sorteio, esse é depois. Então vamos ver agora. Luiz Gustavo invade e puxão, ele é puxado pelo Monsalve. Puxão. Resta saber se fora ou dentro da área. Deixa eu ver agora. Dentro da área. Dentro, é. Também fiquei com a impressão. Puxado o Luiz Gustavo. Resta saber se esse puxão é suficiente para derrubar o jogador no momento em que ele finalizaria. Claro que foi, né? Ele empurrou, ele caiu, o jogador caiu. Mas se esse tipo de empurrão é suficiente por árbitro marcar o pênalti. CH, sua opinião sobre o lance. Houve o pênalti em cima do Luiz Gustavo ou não? Eu fiquei com impressão de pênalti. Foi puxado. Ele foi avançando. E quando ele estava dentro da área, ele foi puxado pelo menino que acabou de entrar aí. Para mim, pênalti. O lance está sendo revisado pelo árbitro de vídeo. E esse tipo de lance é um lance de interpretação. O árbitro vai ter que ir até o VAR. Desde que ocorra a determinação do árbitro de vídeo ou a recomendação do árbitro de vídeo, o árbitro vai pro VAR. Público e renda, ou pelo menos o público na Arena do Grêmio. 39.414. 39.414 é o público presente na Arena do Grêmio. Como muda o jogo, né, Boles? Rapidamente a situação que era de conforto pro time do Grêmio agora vira tensão, principalmente nesta revisão aí do VAR. E justamente com o Luiz Gustavo, que marcou um golaço e agora está movido nesse lance aí. Ele tentou puxar primeiro aqui na direita e depois na esquerda. Parece que o puxão da direita foi mais forte, mas fora da área. Não deu. Aparentemente não deu. É aquela questão, né? Se fosse no meio campo, o Luiz Gustavo talvez não teria caído. Não seria suficiente para cair, né? Mas dentro da área acabou não acontecendo, segundo a arbitragem, aparentemente. Também a questão da imagem, né? Na imagem, quando você vê em câmera lenta, parece que o puxão foi... É maior, né? Exatamente. Assustadora, mas não deu pênalti, não. Não deu pênalti, o lateral já foi cobrado, bola para o time do Grêmio. Tem gol, Edu? Olha, mais um do Inter, aperta e muda o jogo no Maracanã. Ener Valência marca o segundo, agora Flamengo 3, Inter 2, estamos a 23-24 do segundo tempo. É uma rodada de muitos gols, 5 gols no Maracanã, 3 gols no nosso jogo. Aqui vem bola, o time do São Paulo para o de ataque, o gol do Luiz Gustavo deu uma animada no tricolor paulista, tá perdendo o jogo por 2-1. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro não, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, é te ver bem, então abra sua conta no Sicredi. Já ultrapassamos a metade do segundo tempo, 2-1 para o time do Grêmio, domina o tricolor com o Alisson, tricolor paulista. Deixou passar o Luiz Gustavo, aliás, o Juan, bola chegou no Igor Vinícius. Ele sai da ponta, vem para a meia, leva contra si a marcação do Aravena, o chileno. Igor Vinícius volta a bola para Luiz Gustavo. Tem Juan pedindo. Com o pé direito, ele ultrapassa a linha da marcatória e empurra na ponta para Alan Franco. Alan Franco deixou na passagem para Alisson. Pede o jogo o Wellington Rato. Se manda também Patrick. Lançamento nas costas do João Pedro. Chega Soteldo na Araga, colocando a bola para fora. O Patrick faz o sinal de positivo. Agradecendo aí a tentativa do Alan Franco, o São Paulo tem escanteio para bater. Foi numa cobrança de escanteio que o São Paulo diminuiu, Vladimir. É essa preocupação ali da defesa do Grêmio, do técnico Renato Gaúcho. Soteldo tocou por último na bola. É cruzamento para o São Paulo no ataque. É mais uma chance para o tricolor paulista na bola parada, 24 segundo tempo. Alô, Titi, grande torcedor do São Paulo, tá ligado? Torcendo para o tricolor do Morumbi, que tem escanteio para bater com o Patrick. Levantou para a boca do gol, tentou, subiu, tirou lá dentro a zaga do Grêmio. Ela volta no rebote, Alisson tentou levantar a bola chegou no Lucas, ali tem entrada na grande área, todo mundo marcador e recua para Igor Vinícius no círculo central, domina ajeita para o time do São Paulo, para Luciano, chega na caça da marcação, Reinaldo, Luciano dominou, trabalhou, voltou para Alisson, de novo para Luciano tem a posse de bola dominada, empurrou na esquerda para Alan Franco, vem São Paulo, ali lateral da grande área, ele tentou o cruzamento, a bola foi desviada, Marquezin, saiu do gol para resolver. Aí são dois gringos, são dois argentinos. Tentou a reposição rápida, o Marquezin, jogador do São Paulo, ficou na frente da bola, mesmo assim ele conseguiu para sair jogando com o Reinaldo. Procurando design, conectividade, desempenho, liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui.
Tenta o dinamarquês Bright White, bola colocada para fora, tem lateral Grêmio para bater na esquerda no campo ofensivo. Saindo lá de trás, saindo do sufoco que o São Paulo exerce para cima do Grêmio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo de placar de jogo para você. 25 cravados, segundo tempo. O tic-tac no tempo de bola desta emoção, eu confirmo, 36ª rodada, Arena do Grêmio em Porto Alegre. 2 pro Grêmio, 1 pro São Paulo, Edu. 26, segundo tempo, Maracanã, Flamengo 3, Inter 2, estava 3-0 o Flamengo. Tava fazendo uma conta aqui, ó, eu sei, se o Bragantino, 18h30 começa, Bragantino e Cruzeiro. Se o Bragantino perder para o Cruzeiro e o Fluminense pelo menos empatar com o Atlético em Curitiba, o Bragantino será rebaixado hoje. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é o Timácio Carlos Batista em campo neste domingão, levando a emoção do futebol para você. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos Bandplay e demais aplicativos Band Rádios e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas em nome de Desktop, que é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Reinaldo faz boa jogada, o ganhador, vem o time do Grêmio, fez o passe para Monsalve, abertura na ponta para Bright White, saindo da área, recolheu, dominou, cruzou lá dentro, para boca do gol, corta no Franco, ela volta no rebate para Luiz Gustavo, tentou sair jogando Luciano, passe curto para Luiz Gustavo para Lucas, vem para o time do São Paulo, boa bola metida, na direita para Wellington Rato, domina para o tricolor, segundo terço do campo, ele dominou, fez a finta para cima do Gemerson, leva a marcação, agora vai ter que encarar 2, Monsalve também dá uma encostada, ainda o Wellington Rato tentou a finta, chega lá dentro, Gemerson para cortar e sem bola, o Wellington Rato acaba atingindo o Monsalve e pinta cartão para ele. Primeiro cartão amarelo do jogo, alívio pro Wellington Rato, né? Marquezine. Não sei quem tá pedindo, né, Marquezine? Vermelho. Mas o Monsalve acabou sendo atingido, então cartão amarelo pro Wellington Rato. Sobrou um braço ali no rosto do Monsalve. Começou em cima e foi descendo, né? E aí, CH, o amarelo ficou de bom tamanho pro Wellington Rato? Ficou, jogada que acontece toda hora, né? O Grêmio tá toda hora metendo pilha ali. O fato é que o Grêmio não voltou pro segundo tempo, hein? O São Paulo melhorou. O Grêmio não consegue passar, né? Tabelando, trabalhando a bola além do meio campo. São Paulo toma conta da partida, já merece o gol de empate. O Zubeldia, me parece, já vai mexer em 2 posições. Nesse momento, o São Paulo perde o jogo, é verdade, mas é melhor que o Grêmio. Já mais 2 mexidas no time do São Paulo, está 2-1 pro Grêmio. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados e mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas da família Sato para todo o Brasil. Falta que o time do Grêmio vai cobrar como experiente o goleiro argentino Marquezine, de 36 anos. Com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Com o peito, o Igor Vinícius corta. O Wellington Rato deixou na passagem. Passe muito forte, né? Na fogueira ali para o Alisson. O Alisson deu um bico na bola, tentando o lançamento para o Lucas. Chega assustado o João Pedro, colocando a bola para fora. É lateral para o time do São Paulo bater. Linguiças da Seara. São deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara do Ig Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, Cabelinho, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, o Coltão da Massa de novo, tá ligado, acompanhando. Vem São Paulo, corta a luz, no 2, a Câmara saiu, o Wellington Rato tem a chance, bateu pra fora! Quase o São Paulo empata o jogo no corta-luz do André Silva. Aliás, do Rato pro André Silva, pro Rato. Aí a bola caiu no pé direito, ele é canhoto, mesmo assim ele bateu. A bola passou lambendo a trave e foi embora, Vlad. O André Silva ficou pedindo a devolução do Rato, né? Mas o Rato optou ali pelo chute, mandou a bola pra fora, levou perigo o São Paulo no ataque. Aqui pelo YouTube ligados também o Rubens C e também o Robson. Alô, Robson, o cantor das multidões. Tá sempre ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, mestre Guilherme também. Quem é que vai entrar no time do São Paulo? Sendo 2 mexidas, Vlad. O William Gomes e Bobadilha estão ali pronto para entrar. O William Gomes 39 e o Bobadilha tem a 21. Vamos ver quais serão as alterações. Está saindo o Alisson para a entrada do Bobadilha. Bobadilha 21 no lugar do Alisson. Primeira dessa dupla de mudanças aí do Luiz Zubeldia. Outra alteração.
está sendo confirmado agora, saiu o André Silva. André Silva, 17, saiu para a entrada do 39, William Gomes. E temos, por muitos jogos do Paraguai nas eliminatórias da Copa, aquela dupla de meio-campistas, de volantes, o Vila Sante do Grêmio e agora o Bobadilha, paraguaio também no time do Luiz Zubeldia, hoje no time do São Paulo. 30 minutos da etapa final, 2-1 para o time do Grêmio. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Já você confirma as alterações do time do Grêmio. Antes, CH e estas duas mexidas do São Paulo, William Gomes e Bobadilha em campo. Para dar mais energia, o jogo precisa de mais energia. E também o menino da frente, o William, é rabisqueiro. É o jogador que parte para cima. O Wellington Rato entrou muito bem. E o São Paulo está tentando empatar o jogo. Domina o meio-campo, toca melhor a bola. O Grêmio está sem saída. O São Paulo voltou de outra maneira, enérgico, intenso. E está muito próximo do gol de empate. Tiro de meta cobrado pelo Marquezinho. Com o pé direito levanta a bola pro grande ataque, mas muito mal. A bola não chegou no câmera de ataque, foi direto para fora. Duas mexidas no Grêmio. Uma a gente checou aqui, né, Vlad? Entraram o Edenilson, né? A gente já vou confirmar para você, Boles. O PP entrou no lugar do Dodge. Anote aí o PP 23 no lugar do Dodge 17. E o Edenilson no lugar do Aravena. Edenilson 15 no lugar do Aravena. E fique bem claro, o PP não é o nosso, é o deles, né? Não é o nosso tá aqui conosco. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. PP, que é mais um dos integrantes do timaço de Carlos Batista, da nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, comandada pelo Gil Kleber, com Lucas Pessoa, Danilo Capucci. Tem também o Gilberto Sufi. Tem também o GR, o Gabriel Ribeiro, o rei dos palpites. Todo o timaço da nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Vem pro campo de ataque o time do São Paulo. Passe errado do Wellington Rato. Rasga lá atrás, tira Reinaldo de qualquer maneira com 31,5 segundo tempo. Aqui atrás para Juan. Vai brigar na frente aí do Bright White. Consegue o passe. E o Igor Vinícius tentou brincar e perdeu. Recupera PP. PP deixou para Soteldo pela esquerda. Soteldo para Bright White. Na passagem do PP de primeira para Soteldo. Vem para o time do Grêmio. Domina o venezuelano. Soteldo dominou, limpou. Eram 4 em cima dele. Fez o passe atrás para Vila Sante, para Bright White. De primeira usa inteligência. Rolou na área para PP, para Soteldo. Tá na área, vai marcar, bateu cruzado. Rafael! A bola desviou no meio do caminho, dificuldades a mais pro Rafael, foi buscar no cantinho. E assim que o Rafael fez a defesa, o Alan Franco deu uma bronca no Igor Vinícius, incrível, monumental. Foi de Porto Alegre a São Paulo, bronqueando o jogador São Paulino no escanteio. A marcação frouxa ali do São Paulo, né? Permitindo a troca de passes até a conclusão do Soteldo. E a defesa do Rafael para escanteio. É escanteio pro tricolor gaúcho bater. O Grêmio busca o terceiro gol para quem sabe matar o jogo. Jeromel, Edenilson, Bright White, Gemerson, todos lá dentro. Vem Reinaldo para a cobrança esquerda do seu rádio. Escanteio pro time do Grêmio. Soteldo fica por ali numa cobrança curta. Partiu Reinaldo para a bola, levantou na primeira trave, a bola passou, sobrou ali o gol do Grêmio para fora. E ele não costuma perder. A bola ficou limpa praticamente na entrada da grande área para o Bright White. Ele bate, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Os jogadores do Grêmio chegaram a reclamar de um desvio no braço ali, mas o árbitro disse que não. E a conclusão do Bright White acabou sendo pela linha de fundo, é tiro de meta. Tem 8 gols no Campeonato Brasileiro. O Bright White, 33 anos. O Grêmio chegou a reclamar de uma irregularidade. O Jeromel reclamou, o lance foi checado, tudo ok. Tiro de meta cobrado pelo Rafael. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa e interage conosco. Deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Não dominou Luiz Gustavo, conserta Patrick. Patrick recua para Alan Franco. Deixou na ponta para Lucas, vem São Paulo. Sempre que a bola chega no Lucas, é uma esperança para o torcedor do São Paulo. Ele recua para Luiz Gustavo, devidamente marcado. Fez o passe para Bobadilha. Bobadilha recolheu, dominou o paraguaio. A Igor Vinícius no corredor. Pela direita, tenta o time do São Paulo. Boa bola enfiada para o William Gomes, deu uma vacilada, o Reinaldo na marcação, foi para dividir, o último a tocar na bola foi o atacante do São Paulo. É tiro de meta para o Grêmio bater. KTO, na KTO cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Quase 35, Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Segue 2-1 para o time do Grêmio. Quem está mais perto do gol? O Grêmio, o terceiro, ou o São Paulo de empatar em CH? O jogo está equilibrado agora. Os últimos 5 minutos, eu não sei se está faltando fôlego ou o Grêmio, que com as mexidas melhorou a sua marcação, está dando menos espaço para o São Paulo. O jogo está aberto.
não é? O São Paulo faz o melhor segundo tempo que o Grêmio. Mas o Grêmio, por exemplo, deu uma investida agora e se não é a falta de precisão do Bright White, teria feito o terceiro gol aí. Então o jogo está muito aberto, mas para mim, no segundo tempo, com 35 minutos, o São Paulo é melhor que o Grêmio na segunda etapa, repito. 36ª rodada, portanto, mais 2 rodadas. Próximo jogo do São Paulo é contra quem? Vai ser em casa, porque o último jogo do tricolor paulista é contra o Botafogo fora de casa, que pode ser até o jogo do título do Botafogo, né, Vlad? O São Paulo pega o Juventude no Morumbi na quarta-feira à noite. Juventude que ainda briga para permanecer, conquistou um grande resultado por esta 36ª rodada. O Juventude jogou na terça-feira, no dia que ocorreu o Botafogo-Palmeiras. E aproveitou da situação do Galo com o time em reserva e meteu 3-2 no Galo fora de casa. Ainda permanece ali na luta, buscando jogar a Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. É o que o Grêmio está fazendo. Em casa de vitória, chega a 44. Está chegando nesse momento o tricolor gaúcho. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Já batemos 36 segundo tempo, vamos entrar na parte final do jogo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pelo FM em 85,7, você ligado. É o som do futebol aqui na Rádio Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo. Emoções da reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. 37ª no meio de semana, 38ª no domingo. E aí só em 2025. Fala pro time do São Paulo com o Luciano a Bobadilha. Recolheu o domínio, deixou curtinho pela esquerda para Lucas. Se mandou o Alan Franco, tem aberto na ponta Patrick. Prefere passe pela direita para o Wellington Rato, dominou, tentou puxar a bola, vacilou, mesmo assim ganhou. Boa jogada do Wellington Rato na entrada da grande área, clareou para bater pro gol. Wellington Rato serviu a Lucas. Lucas voltou para Bobadilha, sai daí, Juizão. Quase o Juizão atrapalhou o domínio do Bobadilha. Fez o passe atrás para o Luiz Gustavo para Bobadilha. Recolhe, domina, faltando 15 minutinhos para as 18 horas no horário oficial de Brasília. Se defende o time do Grêmio. O time do São Paulo tenta furar o bloqueio do time gremista. Bola para Igor Vinícius, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou. É o time paulista quem toma iniciativa diante do time gaúcho. Luciano é quem domina, Patrick passou, tentou trabalhar com o Lucas, corta Gemerson. Voltou para Wellington Rato, calibrou, disparou, explodiu a bola em cima do Viraçante. Ela cai com Bright White, domina, protege bem, segura, já meteu na velocidade no Soteldo. Desce o time do Grêmio. Recolheu, dominou pela esquerda, parte para cima da marcação do Igor Vinícius. Sai da ponta, vem para meia, já levou a marcação ainda Soteldo. Entrada na grande área para Edenilson, devolve mal para Soteldo. Vai atrás da bola e busca, recupera, porque o Luciano tentou um rolinho pra cima do Edenilson. O Edenilson fechou as pernas e disse: aqui não, cidadão. E aí ele quem recebe, domina pro time do Grêmio. Edenilson, como caiu o futebol do Edenilson, né, Vlad? Chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. É, realmente uma queda vertiginosa aí do Edenilson, que era titular, inclusive do Grêmio, perdeu a vaga há muito tempo. Em campo nesse momento o Edenilson. Bola na ponta agora pro Soteldo, caindo lá pela direita, parado. Aliás, fez o passe atrás para ficar um pouquinho mais com a posse de bola o time do Grêmio. O Grêmio consegue. Fala para Viraçante, o paraguaio. Tem por dentro pedindo PP, prefere o passe para Gemerson. Gemerson vai recomeçar no campo defensivo para o Grêmio. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Campo pro Reinaldo, ele acelera o jogo, tentou, bateu por dentro, a bola bateu, rebateu, chega a Bobadilha, recuando, não pode pegar com a mão, Rafael, ele tira de qualquer maneira com o pé esquerdo lá de graça, pro meio campo do time do Grêmio, que é o Viraçante, ele domina bonito, fez o passe na meia para João Pedro, no comando para Bright White, tentou ajeitar para Edenilson, rasga Juan, afasta de qualquer maneira pro time do São Paulo, cai com o Lucas, esse domina bonito, aí foi para dividir e perdeu, chega a defesa do time do Grêmio, Bobadilha, briga espirrada, ela sobra com o Patrick, para sair jogando para o São Paulo, Pinzou com a marca massas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Wellington Rato tentou levar a marcação do PP, foi atropelado pelo jogador gremista. O Atro pegou a falta. Falta já cobrada pelo Wellington Rato. Na meia direita para Bobadilha, deixou para Igor Vinícius, devolveu para Bobadilha, chega na cobertura, a zaga do Grêmio, na sequência a falta. O jogo está paralisado, o Luciano está reclamando, queria a bola para ele, a bola enfiada para Bobadilha. O Adro marca, falta para o time do Grêmio bater. A TV está mostrando aí um outro lance onde o Monsalve começou um pouquinho mais atrás, onde o Monsalve começou a puxar a camisa do Luiz Gustavo lá atrás. É, aquele lance ainda polêmico, né? Tão reclamado pelo time do São Paulo. Vamos bater 40 minutos de segundo tempo, placar de 2-1 para o time do Grêmio. Futebol da Bandeirantes para KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Quer saber as novidades dos times de Campinas? Acesse agora mesmo o portal Carlos Batista, www.carlosbatista.com.br. Aliás, na audiência rotativa do rádio, Vladimir, alguma novidade sobre a dupla campineira ou não?
O Guarani afirmou que não tem nada de acertado com o Vinícius Bergantin, né? Técnico cotado para assumir o time no ano que vem, por enquanto, nada de treinador. E a Ponte? A Ponte continua no aguardo, né? Definição de reforços e também de dispensas, ainda sem data marcada para reapresentação. Sabe aquela história que eu contei no domingo passado sobre um goleiro do Guarani que poderia jogar por um time da Série A2? Vai dar samba? Acho que não. Acho que não. A tendência é que ele renove com o Guarani, mas aí ele vai ter que se enquadrar na questão política salarial. Financeira, mas exatamente. se não renovar, pode ser que ele saia. A gente se refere ao goleiro Pecorari. O contrato vence agora no final do ano. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem São Paulo para ataque do Patrick lá pela esquerda, recolheu o número, fez a passagem para Lucas. Lucas na linha de fundo, tem Luciano na área, o William Gomes também tentou a finta, falta para cima dele. O Vila Sante levantou o Lucas, fica caído no gramado, Vladir. Um pontapé, na verdade, ali do Vila Sante. Levantou realmente o Lucas e dá o São Paulo a oportunidade do cruzamento para a área. É mais uma chance para o São Paulo na bola parada. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, máximo no sabor, as suas receitas presentes nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Falta para o time do São Paulo bater. Renato Gaúcho está preparando duas alterações. Vem para cobrança a falta do São Paulo. A expectativa da torcida São Paulina é o tricolor do Morumbi em campo. Wellington Rato vem para a cobrança. Olhar fixo, ainda não tomou distância. Na área, Juan, Luiz Gustavo, Bobadilha, Luciano. Além de Alan Franco, Luciano, artilheiro do São Paulo da temporada. Vem para a cobrança o Wellington Rato. Autorizada a cobrança. O Wellington Rato partiu para a bola, levantou para a boca do gol de cabeça. Afasta da segunda trave, Reinaldo. Safa seu time do Grêmio, mas a bola vai voltar para o São Paulo no meio campo. E para apoiar o time, o torcedor tá soltando fogos de artifício, hein? O torcedor do Grêmio acreditando na vitória. Parece o torcedor do Botafogo lá na, que coisa. Na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, comemorando. Vem São Paulo para ataque com Patrick. Patrick recolheu, dominou quase 40 mil torcedores na arena do Grêmio neste domingo. Bobadilha por dentro, recebeu, dominou para Luciano. Luciano sai da ponta, vem para meia, Chica Pepe na marcação. Passa Patrick pela esquerda, ele não viu, preferiu, passe para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo dominou, limpou, fintou, vem São Paulo para Lucas. Curtiu para Wellington Rato, tá na área. Dominou, tentou bater cruzado, caiu. Não chegou a cair, mas o Gemerson, rapaz, ele tentou no carrinho tirar a bola e quase acertou o Wellington Rato. A bola bateu, rebateu, foi embora pela linha de fundo, escanteio pro São Paulo em cima. Foi no limiar ali, né, para cometer o pênalti, mas a bola acabou indo apenas pela linha de fundo, escanteio. E o Grêmio vai mudar, né, um dos que tá saindo ali é o Soteldo. Tá saindo camisa 18, que é o João Pedro, para a entrada do 34, Igor. Igor tem a 34, entrando no lugar do João Pedro. E o Pavon tá entrando com a 21 no lugar do Soteldo. Sai Soteldo, entra Pavon. Sai João Pedro, entra Igor. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. São Paulo em cima, busca o gol de empate na reta final. O Wellington Rato levantou para a boca do gol, tira lá dentro, o Jeromel tirou mais uma. A bola voltou para Luiz Gustavo, já meteu na ponta para o Wellington Rato, subiu a bandeira, voltava na posição regular. Jogo parado, é posse de bola para o time do Grêmio. E atenção, galera, ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 43,5 segundo tempo. No tic-tac, tic-tac, tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. Paulistão já foi. Vai ter outro em 2025. Brasileiro da Série B também terminou, da Série C também, da Série D também, mas da Série A não. É a 36ª rodada na arena do Grêmio, segue 2 pro Grêmio, 1 pro São Paulo, Edu. 45, segundo tempo, Maracanã, Flamengo 3, Inter 2, estava 3-0, 18h30, 3 jogos, Vitória e Fortaleza, Bragantino e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Fluminense. Rádio Bandeirantes. É a Rádio Bandeirantes de Campinas em campo, levando a emoção do futebol para você. Até aqui 2-1 pro time do Grêmio. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br.
Reta final do jogo no estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. 2-1 para o time do Grêmio, chegando a 44 pontos, dando uma distanciada boa em relação à zona do rebaixamento. São Paulo vai permanecendo com 59 na sexta colocação, mas o São Paulo já tem assegurado a sua vaga na fase de grupos da Libertadores da América. O torneio mais desejado pelos times brasileiros. O Grêmio não vai ter a oportunidade de disputar a Libertadores, né? Disputou esse ano, mas não ano que vem. E com isso, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que são os maiores vencedores da Libertadores, terão a oportunidade em caso de um deles. Já que os brasileiros estão dominando nos últimos anos, quem conquistar passa a ser o brasileiro com mais títulos da história da Libertadores. Subiu a placa, Vladimir. Mais 5 bolas, vamos até 50. Vamos até 50 minutos na Arena do Grêmio. 2-1, segue vencendo o Grêmio. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Tenta o time do São Paulo, corta ela atrás do garoto Igor. Ela cai no meio com o Juan. Juan recolhe, domina, coloca no terreno, deixou curtinho para Bobadilha. Bobadilha tem a posse de bola dominada, beira meia direita, toda atrás do time do Grêmio, deixando apenas o Bright White. Gonçalves sai da marcação, a bola chega para o Wellington Rato. No corredor para Luciano, tentou a finta, balançou, girou, voltou para Luciano, cercado, marcado, bloqueado. Fez o passe pela meia esquerda para o Wellington Rato. Para Lucas, dominou, limpou, tentou clarear para bater por gol, chega por baixo para fazer o corte, o Vila Sante. Na sequência, a bola bateu no braço do Lucas. O Atro marca a falta. Falta de ataque, tá marcada a falta. O Wellington Rato reclama, o time do São Paulo reclama. O Lucas segurou a bola. Acho que ele marcou que o Lucas segurou a bola. Isso, ele não deu falta e deu a mão, né? O toque de mão ali do Lucas. Mas e aí, CH, não foi falta em cima do Lucas? Com toda certeza. Eu não consigo. Olha que eu já me esforcei. Eu não consigo trabalhar em uma partida que esse Abate Abel trabalhe bem. É um árbitro inseguro. Eu acho que ele tem problema de visão. Não é possível. Tecnicamente é muito fraco. Na parte disciplinar é uma vergonha. Foi falta clara para o São Paulo em cima do Lucas. Brincadeira esse juizão. Vou mandar um direct pro Ramon Abate Abel nas redes sociais, lá no Instagram, sugerindo que ele passe no Dr. Locão. Dr. Locão resolve, é o grande oftalmologista aqui da nossa região, com certeza vai resolver a situação do Ramon Abate Abel. Vamos até 50 minutos, quase 47. Grêmio tenta o ataque, tentativa por Monsalve, corta o Patrick, a bola cai no meio campo ainda para o time do Grêmio recomeçar com o Vila Sante. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Você já sabe, com Pisocol, colou, ficou. Tenta, luta, briga, Lucas. Sofreu a falta, levou vantagem. Ele solta a bola por dentro para Bobadilha. Bobadilha para Wellington Rato. Aí vacilou, dançou. Chegou, mas aí o jogador do Grêmio também fez a falta, né? O Reinaldo acertou o tornozelo do Wellington Rato. Ele jura que não fez. Até prometeu pro Papai Noel. Eu não fiz a falta, eu quero um presente do bom velhinho. E aí, Vlad? Não foi também com tanta força, mas a falta aconteceu sim ali para cima do Wellington Rato. Fez a cartinha pro Papai Noel, dizendo que não fez a falta. Falta que o Atro marcou. E é mais oportunidade, mais uma para o time do São Paulo na bola parada. O Wellington Rato ajeita a bola. O São Paulo vem inteiro por campo de ataque ali na entrada da grande área. E em contrapartida, a linha defensiva do Grêmio toda posicionada praticamente em cima da linha da grande área. O Wellington Rato vem para a cobrança. A chance para o São Paulo, a expectativa da torcida do São Paulo. Subiu o dia, não quer nem olhar para o lance. Está preparado, está concentrado. Agora levantou a cabeça. Vem para a cobrança o Wellington Rato, quase 48, 2-1 para o Grêmio. Levantou na segunda trave para a boca do gol. Passa por todo mundo, vai direto para fora e o Bright White está caído. Reclama que alguém atingiu com o cotovelo. O jogo tá parado, o Atro marcou tiro de meta, Vladimir Catarino. Agora o jogo fica bastante truncado, né? Bastante pegado ali dentro de campo. O árbitro também não controla demais e vai ser assim até acabar o jogo. Teve uma alavanca ali do Juan, no Bright White, mas não vi como agressão. Mas que atingiu. Não tá fazendo tanta cera assim o Bright White. Eu digo tanta. Porque na SH, na altura do campeonato, o cara vai valorizar ao máximo. O que você achou? Não aconteceu nada. E o que esse Luciano reclama? E o que ele é chato jogando futebol? E o pior que eu olho assim, vejo ele vestindo a camisa 10 do São Paulo, eu fico pensando que acha disso o Raí, o Gerson, que é comentarista esportivo lá no Rio de Janeiro. Joga nada. Agora, reclamar, ele reclama bastante. Muito, o tal de Luciano. E esta semana o Grêmio sondou, o Grêmio não, Cruzeiro, né? Sondou o Luciano. Pode estar saindo do time do São Paulo na próxima temporada, ou nessa temporada, para sair, né? E consequentemente não defender o São Paulo na próxima temporada do Luciano. Aqui tenta, ou pode ser também uma jogada do empresário. Isso é muito comum nesse momento, né? Da temporada.
Quando os seus jogadores começam a sair de um determinado time para outro time, o empresário aproveita a situação e joga na mídia. Não sei se, evidentemente, isso está acontecendo com o Luciano. Sabe que eu acho muito curioso? Os caras reclamaram que o James Rodrigues não tinha mobilidade, não aparecia para jogar, não tinha intensidade. Qual a intensidade que o Luciano tem? Que posição que ele joga? Quantas vezes ele pega na bola por jogo? Eu não consigo enxergar esse cara jogando bem futebol no São Paulo. 49,5, São Paulo chega na última tentativa, Patrick tentou o cruzamento, corta, Jeromel, cruzou meia altura, né? Pegou mal na bola o Patrick. O árbitro vai terminar o jogo no momento em que apita, ralou uma bate Abel e não atentou para mais nada, acabou. Vitória do Grêmio, comemora o tricolor gaúcho, a torcida gremista na arena do Grêmio. O Grêmio vence o São Paulo por 2-1 depois de 2 empates consecutivos. Chega a 44 pontos e dá uma boa distanciada em relação à zona do rebaixamento. São Paulo permanece com 59 na sexta colocação, mas já tem a sua vaga assegurada para a fase de grupos da Libertadores. Edu, terminou na arena do Grêmio, deu Grêmio 2-1 pela 36ª rodada do Brasileirão. Público 39.414, primeiro tempo 1-0 Cristaldo a 36 minutos, 45, 2-0 Juan contra. São Paulo, um belo gol do Luiz Gustavo a 18, 2-1. E para você, Boris, um grande abraço, parabéns pela narrativa, bom retorno a Piracicaba, até a próxima. Fechado, Edu, um grande e forte abraço para você, para todo o timaço de Carlos Batista, encerrando, né, mais uma transmissão, a 36ª, a primeira deste mês de dezembro que está apenas começando. Um grande e forte abraço para todos e até a próxima, valeu, Edu. Esse é grande linha de Boris. E o Vladimir Catanino dobrou hoje, né? Opa. Catanino esteve pela manhã no Brinco de Ouro, final do Amador, transmissão da Bandeirantes, o amigo Batista comandando, o Tigrão também comentando, PP nas reportagens com você. Parque Brasília 0, Poreza 0, tempo normal nos pênaltis, 3-2 para o Parque Brasília. Parabéns ao Parque Brasília, campeão amador de Campinas, parabéns ao Poreza, ficou com vice-título, e parabéns para você, Catarino, pelo trabalho, bom descanso, Catarino. Valeu, Edu, um abraço, bom final de domingo para todo mundo. Já entraremos em rede com o apito final, comando do Ricardo Capriotti. CH 2-1 para o Grêmio, merecido, CH. Merecido, jogou bem o primeiro tempo, né? Jogou à vontade, o São Paulo não veio jogar na primeira etapa. No segundo tempo, o Grêmio baixou as suas linhas, jogou na possibilidade de uma transição rápida, o jogo não encaixou, se defendeu, o São Paulo fez não teve competência para fazer o segundo, portanto, resultado absolutamente correto, o Grêmio respira, Edu. Amanhã, 11h30, você aqui na nossa área, tá certo, CH? Um abraço, bom descanso. Se Deus quiser, até amanhã, 11h30, no Nossa Área. Boa noite a todos, um abraço, Edu, e até a próxima. Até a próxima. E ao meio-dia tem os donos da bola na TV Bandeirantes, o Batista comandando, com o Tigrão e CH comentando. E amanhã, 17 horas, na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate com o amigo Batista. Acabou no Maracanã, hein? Flamengo 3, Inter 2, estava 3-0 Mengão, apertou o Inter, mas deu Mengão. O campeonato fica sensacional. São 8 clubes que vão ficar na Libertadores o ano que vem. E isso abre vaga, a nona equipe que terminar o Brasileirão também vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil ano que vem. Então serão 8 clubes na Libertadores, 9 clubes na terceira fase da Copa do Brasil ano que vem, 2025. Estão na Libertadores Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Bahia e Corinthians, sendo que Bahia e Corinthians nesse momento, tá bom, gente? É nesse momento, Bahia e Corinthians na pré-Libertadores, mas isso pode mudar, tá? O que é certo mesmo é que na fase de grupos estarão o Palmeiras, o Internacional, o Fortaleza e São Paulo. E mais o Botafogo, que conquistou a Libertadores ontem, e mais o Flamengo, que é campeão da Copa do Brasil, também vai direto para a Libertadores. Esses 8 clubes... segunda fase da Copa do Brasil, e diz o regulamento que se 8 equipes disputarem a Libertadores, a nona equipe que terminar o Brasileiro também entra na terceira fase da Copa do Brasil. Rebaixamento, aqui que tá o perigo, hein? Olha aqui, envolvidos com essa vitória do Grêmio, o Grêmio não é mais rebaixado. Então lutam pelo rebaixamento, Vitória contra o rebaixamento, Vitória, Juventude, Atlético Paranaense, o Fluminense, Criciúma e Bragantino. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes. Dessas 6, 2 serão rebaixadas.
já estão rebaixados Cuiabá e o Atlético Goianiense. Logo mais, 18h30, jogos importantes no Barradão, Vitória e Fortaleza. Lá em Bragança, olha o Bragantino e Cruzeiro e Atlético Paranaense e Fluminense. É o seguinte, se o Bragantino perder pro Cruzeiro em casa e se o Fluminense pelo menos empatar, o Fluminense joga com o Atlético lá em Curitiba. Se acontecer isso, o Bragantino será rebaixado hoje. Meus amigos, trabalhos técnicos de Gil Kleber, de Lucas Pessoa e do Pedro Piscinato. Encerramos aqui. Da parte Campinas, Grêmio 2, São Paulo 1. Seguimos em Rede Nacional, apito final com Ricardo Capriotti. Um grande abraço e até a próxima. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Pedro Martelli, os 3 gols do placar da Arena do Grêmio, vitória gremista 2-1 sobre o São Paulo. E agora no apito final do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos falar bastante desse jogo, dessa rodada 36ª, é a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Está muito legal essa reta final do Brasileirão. Aliás, a reta final da temporada 2024. Ontem tivemos um jogaço na final da Libertadores da América entre Botafogo e Atlético Mineiro. Tá muito legal mesmo, tá bem bacana e claro que a gente vai contar tudo isso, todos os detalhes. Aqui uma semana termina o Campeonato Brasileiro, né? Domingo que vem, essa hora, já vai estar tudo resolvido. Já vamos ter o campeão brasileiro de 2024
2024. Tá se encaminhando aí pro Botafogo, porque hoje havia uma esperança ali do Inter vencer o Flamengo, continuar com essa chance remota, é verdade, de título, mas seguir que já não existe mais depois da derrota pro Flamengo. Vamos conhecer os outros 2 times rebaixados para a Série B e quem vai para a Libertadores da América no próximo ano. Antes de ouvir Alexandre Pretzel, são 6h08, 6h08 no apito final, comecinho da noite desse domingo. Antes do Pretzel analisar essa vitória gremista, eu quero saber do Bruno Puzov, porque tem mais bola para rolar hoje. Mais jogos que fecham essa 36ª rodada, que começou lá atrás, hein? Começou na terça-feira. Terça-feira, porque Atlético Mineiro e Botafogo tiveram que jogar lá atrás para poder viajar a Buenos Aires e decidirem ontem o título da Libertadores da América. Mas hoje essa rodada termina. Então vamos ficar de olho e atualiza os números também depois dos 2 jogos finalizados. Vamos lá, Puzóvio! Vamos lá, Capri. Também às 4h tivemos a vitória do Flamengo contra o Internacional por 3-2 no Maracanã. Agora às 6h30 teremos no Barradão Vitória e Fortaleza. No Nabi Abichedi, o Bragantino recebe o Cruzeiro e na Liga Arena o Atlético Paranaense enfrenta o Fluminense. Passando pela tabela, o Botafogo é líder com 73 pontos, Palmeiras segundo colocado com 70, o Flamengo terceiro com 66 e o Inter é o quarto colocado com 65 pontos, mesma pontuação do quinto colocado Fortaleza. Logo abaixo vem o São Paulo na sexta posição com 59 pontos, o Bahia é o sétimo com 50, mesma pontuação do oitavo Corinthians, e lembrando que temos G8 neste Campeonato Brasileiro, nono colocado Cruzeiro com 48 pontos e logo abaixo 3 times no caso com 44 pontos somados, o 10º Grêmio, 11º o Vasco da Gama e o 12º Atlético Mineiro, 13º é o Vitória com 42 pontos e o 14º Juventude com os mesmos 42 pontos conquistados, 15º o Atlético Paranaense com 41 e o Fluminense fora da zona de rebaixamento é o 16º com 39 pontos. No Z4, o Criciúma é o 17º com 38 pontos e 18º Bragantino com 37. Logo abaixo, os 2 times que já caíram, 19º Cuiabá com 30 pontos e o 20º Atlético Goianiense com 27 pontos somados, Capri. Muito bom. Bela camisa, hein, Fernandinho? Gostei dessa camisa aí. O Puzov tá com uma camisa daqui... bonita do histórica, Juventus. Pô. Essa daqui é histórica. Juventus, o verdadeiro. Exatamente. Juventus, o legítimo. O primeiro e único Juventus do planeta, o da Moca. Da minha Moca. É isso aí. Vira pra câmera aí que eu quero ver essa sua camisa bonita aí. Aqui, deixa eu ver aí a camisa bonita do Juventus aí. Aê, coisa linda. Ô, Capri, um fato curioso agora, quando tu falaste bela camisa Fernandinho, o Michel e o Puzov acharam que você confundiu ele com o Fernandinho. Não, isso era o slogan de uma camisa numa propaganda, lembra disso? É por isso, né? Camisa West Top. West Top, era bela. Aí terminava assim, ó, bonita camisa, Fernandinho. Terminava assim, esse virou um bordão. Por isso que o Capriotti fez isso, viu? Tive que corrigir os 2 colegas que estavam te cornetando aqui, viu? Porque você trocou o nome dos 2 aqui. Bastidores da transmissão aqui, Jamais. Viu? Só isso, viu? Os jovens vão aprender um dia. Essa eu não conhecia. Mas vai, pesquisa aí na internet, você vai achar. Era uma sala de reunião assim, não é? Tá na escuta? Na cabeceira. Estamos te ouvindo, Michele. Já te aciono aí. Só um instantezinho aí, você já vai trazer as informações aí. A não ser que você tenha uma grande informação, aí a prioridade é sua. Mas se uma sala de reuniões assim, não é? Da empresa, sala de reuniões da empresa, o chefe na cabeceira e todos os gerentes, diretores ali na mesa, né? Naquela sala enorme de reuniões ali, 30 cadeiras. O chefe, o diretor, o dono da empresa, o presidente, sei lá, e toda a diretoria com aquelas camisas brancas bem passadas, engomadinhas, não é, Pretzel? Todo mundo com aquela camisa branquinha, bonitinha. E o Fernandinho com aquela camisa West Top, que completamente diferente, né? Toda colorida, toda bonita. E só dava o Fernandinho ali. Aí o chefe, o presidente, o dono da empresa olha para ele assim, e todos os outros também.
E o diretor manda: bela camisa, Fernandinho. E o Fernandinho não se aguenta, né? Era muito boa, né? A criatividade da publicidade brasileira sensacional. Eu sei que os nossos internautas também vão se lembrar. Quem tá com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem não tá e quer ver a camisa do Puzov e do Juventus aí, vem com a gente no nosso canal digital, YouTube. A nossa transmissão do apito final já está no ar. Michele Silva. Ô Michele, me conta aí. Você já tá aí na área de entrevistas? O que é que você tá vendo aí? Vamos conseguir ouvir o Zubeldia daqui a pouquinho, Michele? Isso, Capri. Daqui a pouquinho o Zubeldia tá por aqui. Inclusive, estava tentando combinar isso com os nossos amigos da área técnica, por isso eu estava falando aí no ar. Mas já tô por aqui na sala de entrevistas coletivas. O Zubeldia daqui a pouco vai passar por aqui só para trazer até um bastidor do Grêmio agora. Os jogadores aqui na arena, a zona mista, os jogadores têm que passar por ela para ir até o vestiário, na saída de campo. E os jogadores do Grêmio, eles costumam parar por ali e falar. E hoje o Renato, ele puxou os jogadores do Grêmio e disse: ninguém vai falar. E puxou todo mundo pro vestiário, somente o Marquezin deu uma palavrinha rápida. A gente vai tentar sempre pegar alguma coisa depois também, a respeito também do São Paulo, mas o Renato chamou então os jogadores do Grêmio e não deixou que eles falassem. A primeira entrevista aqui, a primeira entrevista coletiva deve ser a entrevista do São Paulo e depois a entrevista do Renato é na mesma sala desde a enchente. É o dono do clube, né? Ninguém fala, ele é segurança, ele é gerente, ele é massagista, ele é fisioterapeuta. É uma piada o que virou o Grêmio, né? Ninguém fala porque o treinador mandou que ninguém falasse. O cara criou uma bronca com a imprensa, com a mídia de Porto Alegre de maneira absurda. Só dá entrevista para um veículo. Segregou os demais. E ainda quer vir com esse papo. Não tem a menor condição de ser profissional. O Renato era um cara simpático, afetuoso, tranquilo. Apesar das entrevistas terem pouco conteúdo, olha no que esse cara se transformou, cara. Lamentável, Capriotti. Realmente lamentável a postura dele. Lamentável. Não é de hoje, não é, Pretzel? Não é nem pelo episódio da semana passada. Eu diria que os últimos anos do Renato têm sido muito ruins, bem lamentáveis mesmo. Um ídolo, um cara que foi um craque de bola, um cracaço de bola, ídolo do Grêmio, para muita gente, talvez o grande jogador da história do Grêmio, não é? Mas os últimos anos dele como treinador têm sido medíocres. E fechou aí, culminou com essa declaração calhorda dele, cafajeste, da semana passada. Né? Declaração cafajeste dele da semana passada. Então, o Renato não falar hoje é um favor que ele faz a todos nós. É um favor que ele faz, porque não acrescenta nada, é um show de desrespeito, de falta de educação, de má vontade, de intransigência. Então, para que ouvir o Renato? Deixa o Renato Gaúcho lá com as papagaiadas dele, não é? O Grêmio fez uma campanha pífia, ridícula, medíocre, para o tamanho do Grêmio, para a camisa do Grêmio. A campanha o ano do Grêmio é ridículo. E é claro que é a responsabilidade dele. Talvez por isso ele esteja fechando essa temporada dessa maneira aí, amargo, ranzinza, um cara completamente fora do eixo, né? E é uma pena mesmo, porque é isso. O Renato foi um baita jogador, mas jogou muita bola o Renato. Já pensou o Renato hoje, Preto? Jogando bola? O Renato foi o maior jogador da história do Grêmio, um baita jogador, grande jogador. O Renato jogando bola hoje, estaria jogando certamente num gigante da Europa. Mas sem dúvida, gigante da Europa. E jogando muito, né? Comendo, porque ele foi craque de bola. O Renato foi craque de bola. As gerações mais novas aí talvez não tenham noção, mas peguem aí, não é? Ele só exagerou quando ele disse que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Isso não. Aí não. Isso não. Mas que ele jogou muita bola, jogou, sem dúvida. Porque são posições diferentes, né? Tudo bem, o Cristiano Ronaldo é um cara que joga, né, tem essa aqui. O Cristiano Ronaldo é um atacante, não é só um centroavante. Mas o Renato Gaúcho era um ponta, não é? Era um cara que tinha uma habilidade impressionante, muita qualidade, finalização muito boa também, chutava muito bem. Bom, foi craque, né? Foi craque. Por isso, certamente aí, se não for o maior da história do Grêmio, para alguns, para outros, a maioria sim, não é? Mas certamente está no top 3 aí, fácil. Isso aí sempre é muito questionável. Uns acham, foi esse, foi aquele. Eu também acho que o Renato Gaúcho, para mim, foi o maior jogador da história do Grêmio.
Mas como técnico, nesses últimos anos, Deixa é muito lamentável a desejar. postura dele. Deixa muito Lamentável. a desejar. E só pra lembrar, ele jogou no Flamengo, ele jogou bem, muito bem no Flamengo, muito bem. Também. Muito bem no Cruzeiro e muito bem no Fluminense. Sim, Não foi bem no Galo e foi mais ou menos no Botafogo. No Botafogo pegou mal aquela final de 92 que, na semana da derrota do primeiro jogo, o Flamengo venceu por 3-0 o primeiro jogo. O time do Botafogo era melhor que o Flamengo em 92. Era melhor. Aí o Flamengo ganhou por 3-0. Aí na semana, entre um jogo e outro, não sei se tu te lembra, o Renato foi fazer um churrasco com 2 jogadores do Flamengo. O Gaúcho, falecido Gaúcho, era amigo dele. E aí isso pegou muito mal e ele ficou fora do jogo decisivo. A diretoria do Botafogo acabou não aceitando aquilo, ele ficou fora do jogo decisivo contra o Flamengo. E ele não jogou a Copa de 86 em solidariedade ao Leandro, que foi cortado pelo Tele Santana, porque naquela Copa o Renato Gaúcho teria voado naquela Copa. Acho que era talvez o auge dele, 90, acho que tudo bem, poderia jogar bem 90 também, mas acho que 86 seria a grande Copa do Renato Gaúcho, seria a Copa gigantesca dele. Ele já vinha campeão do mundo com o Grêmio, destroçando, né, na final do Mundial de Clubes. Então acho que 86 foi uma pena. Ele foi solidário ao Leandro, que foi cortado por ato de indisciplina, e ele não quis jogar a Copa de 86, mas foi um monstro de jogador. Atenção, Pretzel, vamos lá então, hein? Vamos ouvir aqui a sua análise, o seu comentário, a sua opinião sobre essa vitória do Grêmio sobre o São Paulo por 2-1. Daqui a pouquinho a Michele Silva vem lá dos vestiários da Arena do Grêmio, trazendo a palavra do Zubeldia para explicar aí essa postura do São Paulo, que hoje não foi legal, principalmente no primeiro tempo, né? Então agora você consegue explicar pra gente aí como foi o jogo e essa vitória do Grêmio. Vamos lá, Pretzel. Olha, primeiro que eu quero dizer assim, ó, eu acho o São Paulo Futebol Clube um dos maiores clubes do mundo. E eu costumo dizer, né, Capri, quando eu vim trabalhar aqui em 2007, o São Paulo era o maior clube da América do Sul. Mas era mesmo, viu? Porque o São Paulo tinha ideia de futebol, São Paulo tinha comissão técnica fixa, que muita gente não tinha. O São Paulo usou muito bem o advento da Lei Pelé, contratando vários jogadores muito bons em fins de contratos com outros clubes, sem investir muito. E o São Paulo não era o clube que pagava mais, não. Era um clube que tinha muita organização e os jogadores faziam questão de ir para o São Paulo também por isso, pela organização do São Paulo e pela constante briga por títulos, né? Agora, 17 anos depois, o que é o São Paulo Futebol Clube hoje? O São Paulo Futebol Clube hoje é uma caricatura daquele São Paulo que eu vi aqui 17 anos atrás. O São Paulo hoje é um retalho político, é uma gestão que vende uma coisa publicamente, mas que mostra outra na questão real e financeira, né? O São Paulo está chegando a quase 1 bilhão de dívida, imagina só a gente imaginar isso. O São Paulo tem 1 bilhão de dívida, né? O São Paulo está corintiano. É isso, entenda o que eu quero dizendo. O São Paulo está seguindo os passos do Corinthians. E já muitos São Paulinos já comentaram isso comigo também. Se continuar nessa toada e sem o orçamento que tem em relação ao Corinthians. Com orçamento inferior. Então é o seguinte, ó, tá todo mundo dizendo do São Paulo que é para dar déficit em 24, para ter superávit em 25 e 26. Quero ver. Essa conta eu quero ver se realmente vai acontecer, porque o São Paulo vai enxugar os gastos. Mas enxugar como? Se vai renovar o contrato de um jogador como o Rafinha, que claramente não tem mais condição atlética de jogar, atlética e física. Vai renovar por 6 meses por quê? Porque ele é bom de grupo? Porque ele é bom de vestiário e toca pandeiro, é isso? Né? Porque já foi assim no Grêmio também. O Rafinha tem que ter respeito pela carreira dele, que foi um jogador com uma carreira espetacular, mas há limites, né? Para que renovar o contrato dele? Hoje, por exemplo, já chegando no jogo, né? Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Juan e Rafinha. Rafinha de lateral esquerdo. Da onde? Luiz Gustavo, Alisson, Luciano, Lucas, André Silva e Ferreira. Era um time para colocar em campo depois da confirmação da vaga direta na Libertadores ontem, com a conquista do Botafogo? Não. Mescla o time, coloca a molecada mais para jogar, observa outros jogadores. Ele ainda voltou com o mesmo time do primeiro tempo no intervalo. Zubeldia completamente perdido ou afeito a panelinhas, ou afeito a jogadores mais experientes, né, para ficar com eles até o final. Então até o Zubeldia caiu demais de rendimento nessa reta final. Ah, mas São Paulo caiu fora da Copa do Brasil e da Libertadores e isso afetou o elenco. Parem! Não dá para desistir nunca do Campeonato Brasileiro, como o São Paulo jogou mal as últimas partidas. Então é isso que realmente não dá para entender. Então ao invés do Zubeldia hoje ter testado outros nomes, jogadores mais jovens e que pudessem ser observados, por exemplo,
O Santiago Lon, que veio do Belgrano, praticamente não jogou ainda, poderia ter jogado hoje. O próprio Nestor, que parece que não vai ficar, mas é um jogador que merecia um pouco mais de espaço. O Marcos Antônio jogou pouco até agora e foi trazido como um reforço muito bom, só que ele prefere o Bobadilha, claramente. Aí você tem o Wellington Rato, que entrou, até não entrou tão mal, mas parece um pouco acima do peso. Você tem o Eric, você tem o William Gomes, que demorou para entrar, e o próprio Patrick, que deveria ter começado o jogo na lateral esquerda, tanto é que o time melhorou com eles. Aí fica o Zubeldia, com esse time, né, lento, com esse time já em férias. O primeiro tempo do São Paulo hoje foi uma vergonha. O Rafael salvou o Grêmio, salvou o São Paulo, por favor, perdão. O Rafael salvou o São Paulo, né, de uma goleada do Grêmio, com pelo menos 3 defesas em 3 bolas do Aravena. Ah, mas o chileno estava mal no jogo. Sim, mas ele teve 3 bolas para marcar, ele errou as 3 em cima do Rafael. Rafael fez 3 defesas importantíssimas e ainda evitou um gol do Grêmio no início do segundo tempo. Então o primeiro tempo virou 2-0, mas poderia ter virado 4-0, sem nenhum problema. São Paulo chutou 2 bolas no gol no primeiro tempo, na realidade uma. Um chute do Luciano numa parede do André Silva e uma segunda bola do Luciano quando o jogo já estava 2-0. Um time lento, um time sem vontade, sem pegada, com jogadores como o Alisson realmente entregue. E o Alisson foi um grande jogador depois da lesão, antes da lesão e depois da lesão, voltando agora para buscar o seu ritmo. O Luiz Gustavo me pareceu muito lento no primeiro tempo, melhorou no segundo. O Luciano não queria muita coisa. O Lucas, né, andando em campo. O André Silva, para mim, o único cara que tentou alguma coisa, e ele tirou o André Silva aos 30 do segundo tempo, que era o melhor centroavante, melhor atacante do time do São Paulo. O Ferreira, ex-jogador do Grêmio, não tocou na bola. Aliás, curiosidade, né? Ele começa o jogo com 5 ex-jogadores do Grêmio. Tem alguma relação com o jogo de hoje? Eu não sei. Mas deu para notar que o Rafinha não estava muito afim e o Ferreira também não. O lado esquerdo do São Paulo foi uma vergonha no primeiro tempo, foi uma passarela pro Grêmio. O João Pedro e o Soteldo bailaram por ali, criaram várias oportunidades. Então no segundo tempo ele melhorou um pouquinho o posicionamento, mas ainda assim um time lento que só melhorou com as substituições. E aí chegou ao gol, um golaço do Luiz Gustavo aos 18 da segunda etapa. No primeiro tempo o Cristaldo fez 1-0 aos 36, mas o gol até que saiu tarde, porque o domínio do Grêmio foi muito grande, e teve o gol contra do Igor Vinícius aos 46 já no acréscimo. Então no final o São Paulo pressionou, até porque o Grêmio é um time que tem cansado no segundo tempo. É um time que não aguenta, que não sustenta a sua pegada e o seu ritmo de jogo também, e foi assim durante toda a temporada. Então se o São Paulo tivesse um pouco mais afim, com um pouco mais de vontade e mais ambicioso no jogo, certamente não perderia a partida. Mas perdeu. Perdeu e ficou a imagem realmente que o treinador está perdido, que está entregue a jogadores mais experientes, que não gosta de fazer testes, não gosta de colocar jogadores mais jovens, né, para testá-los e observá-los, e que também está acomodado como técnico do São Paulo para a próxima temporada. Se o São Paulo não terá dinheiro para investimento, o que fazer? Vai continuar com esse elenco aqui, com poucas novidades, e um elenco pouco competitivo como esse? Realmente é algo que chama atenção para a próxima temporada. Eu não renovaria com o Rafinha, certo? O Igor Vinícius até tentaria renovar, mas apenas para reserva. Buscaria um lateral direito e daria mais espaço para o Moreira, né, que é o lateral da base, que se machucou muitas vezes, perdeu um pouco da confiança, mas é melhor que o Igor Vinícius. Contrataria mais um zagueiro. Me parece que o Zubeldia está brigado com o Arboleda. Acho que ali é briga mesmo, que o Arboleda não jogou mais com ele. Então, assim, são coisas que precisam ser analisadas. Mas por esse departamento de futebol, né, pelo Belmonte e pelo Rui Costa, que não fazem muita coisa pelo São Paulo, eles conseguiram, na minha opinião, acertar num nome, que foi o André Silva. Esse sim, jogador captado, e que é um jogador que serve para elenco e também para a equipe titular. E ainda tem o Caleri, né, que se machucou, o jogador tem que se machucado muito, mas ainda é um jogador importante para a próxima temporada. Então, questões. Zubeldia tem contrato até 2025. Eu ficaria com ele? Não. Eu trocaria o técnico. E também tentaria fazer uma renovação no elenco. Ah, mas está sem dinheiro. Sim, mas dá para fazer com criatividade, colocando alguns jogadores em negociações, fazendo algumas trocas para você dar uma renovada no elenco para o próximo ano. A torcida do São Paulo já está um pouco desalentada pelo discurso da diretoria, que não vai fazer grandes investimentos por causa da dívida que ainda aumentou. Mas promete o São Paulo com um time competitivo. Qual time competitivo? Esse aqui? Com esses jogadores, sem mudar muito a fotografia, acho difícil para a próxima temporada, Capri. Muito bem, Pretzel. 6h26, a Michele está chamando lá dos vestiários da Arena do Grêmio. Vamos lá, Michele.
Daqui a pouco tá pintando aqui o Zubeldia. Antes disso, duas situações. Primeiro, vai ser o Renato que vai falar na entrevista coletiva pelo Grêmio, né? Se tinha essa dúvida se ele falaria ou não. Ele não deixou nenhum jogador do Grêmio falar. Inclusive, a gente tem uma sonora a respeito disso, também com imagens na nossa live Rádio Bandeirantes lá no YouTube. O pessoal pode acompanhar o momento que o Renato puxa o Vila Sante quando o volante do Grêmio tá falando na zona mista. Não é para eles falarem, Renato? Eles não podem falar? Não. Vila Sante. Tá aí o Renato puxando o Vila Sante, não deixando o volante do Grêmio falar, assim como fez com outros jogadores do Grêmio também na zona mista. Que Muito cena bom. patética isso aí, cara. Que cena patética. Ele isso. puxando o jogador. Segurança do clube. Segurança do clube. Cara, é ridículo isso aí, cara. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Paulo Vinícius Coelho. O PVC tá ouvindo a gente, viu, Pretzel? Opa, e o um abraço pra PVC pontua aqui o seguinte, ele fala o seguinte, as grandes competições do planeta, né, Libertadores, Copa do Mundo, Liga dos Campeões e o Campeonato Brasileiro também, incluem no regulamento a obrigação dos treinadores em concederem entrevistas. Zubeldia. Eles têm que dar a entrevista, eles têm que conceder a entrevista. Só que muitas vezes eles não falam, preferem pagar a multa, que é uma multa ridícula, né? Uma multa irrisória, e eles preferem pagar a multa. E o PVC acha que o Renato Gaúcho tem que ser ouvido sim, porque ele faz parte do jogo, faz parte do espetáculo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho e a gente vai então registrar o Renato Gaúcho também, porque o Zubeldia está falando agora, o técnico do São Paulo. Lá está a Michele Silva e nós vamos acompanhar então agora a entrevista do treinador do São Paulo. Ya ahora clasificamos de manera directa a Copa Libertadores. Era algo que queríamos conseguir. Por supuesto que hay que prepararse muy bien para el año que viene en todo sentido y tenemos que evaluar a ver cómo jugamos, qué formación pongo con Juventud y qué formación pongo con Botafogo. Viste, es una situación un poco incómoda porque si bien uno sabe que con esta camiseta todos los partidos es importante competir y por supuesto ganar, también es cierto que alcanzar un objetivo como la clasificación directa hace que todo sea diferente y bueno, vamos a ver cómo lo gestionamos. Por lo pronto, ahora a pensar el próximo partido y la vuelta post finalización de torneo va a ser el 8 de enero. El 8 de enero. Y con respecto al juego, creo que hicimos un muy mal primer tiempo. Producto de errores nuestros, perdimos algunas pelotas que nos agarraron en transición. Creo que favorecimos a las virtudes que tienen ellos. Y en el segundo tiempo ya creo que tuvimos un control bastante importante como para descontar y bueno, con esa jugada polémica que no sé si fue penal o expulsión, que creo que una de las dos tendría que haber sido. Pero bueno, ya es un análisis mucho más fino y lo harán ustedes. Zubeldia, mas agora esses dois próximos jogos protocolares do São Paulo, né, sem pretensões como você falou, eu queria que você fizesse uma análise desse ano ou desse campeonato do São Paulo que agora termina com vaga direta na Libertadores da América. Bueno, yo siempre, cuando llegué acá, el objetivo del Brasilerado para la mayoría de los equipos es clasificar de forma directa a la Copa Libertadores. Y después, todos saben que campeón hay uno solo y ya entras en una parte muy fina, tenés que tener una plantilla muy fuerte, una economía muy fuerte. Y tanto los equipos que están ahí arriba lo están demostrando. El único que rompe un poco el molde es Fortaleza, que bueno, que ha competido bastante bien el Brasilerado, pero tanto en Copa Libertadores, Botafogo ha rendido tributo a su fortaleza económica
inyectando mucha jerarquía a mitad de año para poder obtener la Copa Libertadores. Los jugadores que también incorporó a mitad de año Mineiro pudieron inyectar también la posibilidad de llegar lejos en Copa. Y en el Brasileirao yo creo que 38 fechas no mienten. 38 fechas estamos donde tenemos que estar cada uno. Y nosotros, dentro de la realidad nuestra, era poder agarrar una plaza de Copa Libertadores directa. Si uno mira los equipos que están atrás, decís, no es fácil poder entrar de manera directa. Y bueno, lo hicimos. ¿Es mucho, es poco? No lo sé. Yo creo que entrar a Copa, acredito, ¿no? Que entrar a Copa Libertadores directo es bueno para el club porque permite otra vez estar en el torneo internacional más grande del continente y por supuesto alguna de las copas podemos ganar el año que viene. De eso no tengo dudas. Como falé en algún momento, va a haber que trabajar, va a haber que armar un plantel cada vez más fuerte, exigirnos cada vez más para poder competir con otros equipos que tienen una economia muy, muy fuerte. Zubeldia, aqui no fundo. Para esse jogo, você colocou o Rafinha pelo lado esquerdo. Uma posição ali um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Queria entender de ti o que o torcedor do São Paulo pode esperar desses próximos jogos mais protocolares, se vão ser feitos outros testes e por que o Patrick não foi testado na posição que é a dele. Porque Patrick estuvo mucho tiempo parado. Mucho tiempo no pudo entrenar. Entonces, yo quiero que él pueda jugar de titular cuando esté bien, cuando yo lo vea bien en los entrenamientos. Hoy me gustó cómo entró. Era un partido muy difícil de entrada, no es lo mismo Gremio del minuto 0 a Gremio del segundo tiempo. Porque el 1 contra 1 de Soteldo es mucho más fuerte, el de Aravena es mucho más fuerte que el segundo tiempo porque se van desgastando. Entonces, había que soportar mucho ese duelo individual el primer tiempo. Y yo, en el juego anterior, como este juego, le pedí a Rafinha que pueda jugar en esa posición. Por supuesto que si hay algo que hicimos mal, el rival tiene sus virtudes. Creo que su fortaleza era agarrarnos abierto y ahí no hay lateral que pueda frenar mucho el 1 contra 1, porque son buenos los jugadores también de Gremio. Pero básicamente Patrick lo voy a poner a Patrick lo voy a poner cuando lo vea bien, cuando vea que está para jugar. Cuando vea que está para jugar. Bueno, hoy entró mejor, ya los últimos 3 juegos jugó un poco y cuando sienta que tiene que jugar, va a jugar. Puede ser el próximo partido, puede ser con Botafogo, no lo sé. Pero es una manera de que él tiene que imponerse y la oportunidad va a estar. La oportunidad para él o cualquier jugador va a estar. Zubeldia, concordas que aconteceram 2 tempos distintos nesse jogo? Primeiro do Grêmio, segundo a reação do São Paulo, mas não foi suficiente, né, para levar um pontinho para São Paulo? Sí, tal cual. Primer tiempo se notaron más las virtudes de ellos, defectos nuestros. Segundo tiempo se invirtió. A veces pasa esto en los partidos. Me acuerdo el partido que nosotros tuvimos allá contra Gremio. El primer tiempo nosotros a Gremio lo pasamos por arriba. El segundo tiempo Gremio nos complicó totalmente y ganamos nosotros. Entonces somos 2 buenos equipos. La diferencia está que nosotros estamos en la posición sexta y que por ahí Gremio está un poco más atrás por lo que aconteció, por todas las situaciones que ha vivido, pero no tengo dudas de que muchos equipos que están atrás, como Fluminense, como Gremio, como Paranaense, como Vasco, como
como Corinthians, como Bahía, Cruzeiro, tienen todos muy buenos equipos, muy buenos planteles, muy buenos entrenadores, mucha inyección económica como para estar en la posición donde estamos nosotros. Este es un campeonato muy duro y nosotros tuvimos la virtud, la suerte, como quieran llamarlo, de poder posicionarnos rápidamente entre los 6 primeros. Tuvimos toda la temporada entre los 6 primeros, quinto, sexto, séptimo, quinto, sexto, séptimo. Bueno, al final yo creo que el torneo de 38 fechas, un brasilerado de 38 fechas, hace justicia de quién es quién. Quién termina sexto, quién termina cuarto, quién termina primero. Los torneos largos no mienten, los torneos largos muestran virtudes y carencias de un equipo. Zubeldia, aqui. Você falou em perguntas anteriores sobre a melhora do São Paulo no segundo tempo. Mas eu gostaria de te perguntar, até porque com as mudanças, o São Paulo melhorou muito na entrada do Wellington Rato, o Patrick também entrou. Dentro da análise que você e os seus auxiliares fizeram, onde vocês identificaram que vocês poderiam machucar o Grêmio? Porque a melhora no segundo tempo do São Paulo ela foi bem nítida. No primeiro tempo, o Grêmio conseguiu atacar até mais. Onde vocês identificaram que era a maior fraqueza desse time do Grêmio? Porque aqui no Sul nós temos muitas hipóteses e a gente ouve geralmente os treinadores falarem sobre a equipe dele. Então eu gostaria de ouvir de você, onde você acha que você poderia machucar mais o Grêmio dentro do estudo que vocês fizeram? Obrigado. Mira, nosotros el primer tiempo aún teniendo pérdidas en bloque medio, teniendo pérdidas y favoreciendo la velocidad de los jugadores de Gremio, Soteldo, Aravena, Cristaldo, su centroatacante. Aún así tuvimos 3 o 4 situaciones, recuerdo 2 de Luciano, recuerdo un cabezazo de Alan, recuerdo una última de Luciano también que chuta ahí en zona donde él habitualmente puede convertir un gol al final del primer tiempo. Nosotros sabíamos que podíamos tener situaciones de gol, lo que no teníamos que hacer es lo que hicimos en parte del primer tiempo, es decir, entregar bolas en zonas calientes, en zonas entre línea y perder esas bolas. Podíamos perder 1, 2 porque es fútbol, pero si ya perdés 4, 5, 6, le estás dando vértigo a un equipo que quiere vértigo y que los torcedores empiezan a empujar. Después sabíamos que sacaban rápido las jugadas de tiro libre, laterales, eso, nos agarran dormido en el primer gol, nos agarran dormidos protestando una jugada o no sé qué. Y bueno, eso sabíamos, no lo hicimos bien. Segundo tiempo, lo que es seguridad de bola, lo que es estar más calmo, aprovechar situaciones de espacio por afuera, por adentro, lo tuvimos mejor. Luis hace un gol de otro partido y cuando acontece eso ya vira totalmente el sentido del juego. Nos faltamos muy cerca de poder empatar, muy cerca. Así que lo que yo vi que si teníamos calma con el balón y no entregábamos balón entre línea podíamos convertir. Y bueno, creo que el resultado después termina siendo justo porque el primer tiempo ellos aprovecharam bien los errores nuestros. Encerramos então com o técnico. Acho que tá bom isso, obrigado a todos pela ótimo. Boa, presença. Michele. Vamos, o Renato Gaúcho vai falar na sequência aí, Michele, é isso? É isso, eu ia deslocar pra zona mista agora, até eu tô combinando contigo no ar, tá? Daí tu me diz o que tu prefere. Não, vamos lá, o que é o sentimento do repórter, ou da repórter no caso, Eu né? vou na zona mista então, porque a coletiva do Grêmio pode ser pelo YouTube, então já deixo essa dica pra vocês aí também. Ah, boa. Então vamos lá. Então a gente monitora o YouTube do Grêmio com o Bruno Puzóvio para ouvir aí o Renato Gaúcho, se é que ele vai falar mesmo, né? Prometeu, mas vamos ver se ele vai falar. E a Michele Silva fica na marcação dos jogadores ali na zona mista, passando por lá, passam Capri. também no microfone da Rádio Bandeirantes. Diga lá, Michele. Eu vou lá pra zona mista agora, mas o Renato vai falar e depois vai falar o vice de futebol Antônio Brum também por aqui.
Tá bom, então a gente vai ficar de olho aí. Você conhece o Antônio Brum, o vice de futebol do Grêmio, Pretzel? Odontólogo, conheço. Nunca falei com ele tudo, mas sei quem é, já ouvi as suas entrevistas. É um cara que gosta muito de futebol, viu? E que contratou o Brait White e contratou esses 3 jovens que vieram pro Grêmio, o Arezzo, o Aravena e o Monsalve. É um cara que entende de futebol, mas muito jovem ainda, sabe? Não tem a força. Sabe que jogador de futebol hoje, ele praticamente, não é que ele desrespeita, mas ele não liga muito, entendo o que eu estou dizendo, pro chamado dirigente abnegado, né? Eles falam mesmo com o executivo, com o cara que é o profissional, que está sempre dentro do vestiário, que está sempre ouvindo o que eles querem, né? Então o Antônio Brum é um cara bem intencionado, eu tenho certeza que sim, mas foi muito mal ao falar do Roger Machado, quando o Roger foi pro Inter, mas é um cara que logo voltará ao Grêmio, né? Então eu acho que ele é um cara bem intencionado. Ó, daqui a pouquinho tem o gabarito do Pretzel e as notas do jogo, hein? Grêmio 2, São Paulo 1. Já. Eu posso me manifestar sobre o que o PVC disse, te mandou mensagem. Aliás, obrigado pela audiência do PVC, que está sempre nos ouvindo, né? Sim. E é uma audiência qualificada, eu gosto muito do PVC. Só que eu discordo totalmente dele. Não dá mais pra gente chegar pras entrevistas e ser desrespeitado pelo treinador. Não dá mais. Isso aí já passou do limite no Grêmio. O Grêmio privilegia um veículo só. Isso é, ok, o Grêmio tem o direito de fazer isso? Tem. Mas o Grêmio faz isso atacando outros profissionais de outros veículos. E o Renato não dá nomes. Então eu discordo do PVC nesse ponto. A entrevista do Renato hoje ela acrescenta muito pouco. Ela virou uma ameaça, ela virou um confronto direto. Certo? Ele não aceita nenhuma pergunta. Apenas isso. Eu tenho certeza que, por obrigação, ele deveria dar entrevista. Hoje, por exemplo, ele botou o auxiliar antes do jogo. No contrato, ele tem que ir lá dar entrevista. Ele não foi. Nem o Grêmio sabia. Será que dá para concordar com isso? Nem o próprio Grêmio sabia que ele não iria para a entrevista. Que a multa é irrisória, né? Eles preferem pagar a multa, pois né? É irrisória, mas ainda assim, então, viu, as entrevistas têm sido bélicas com ele. É melhor que ele não dê entrevista. Melhor. Bom, Pretzel, então, eu quero saber a nota do Renato Gaúcho daqui a pouco, hein? Você vai caprichando aí no jogo de hoje, tira dali. No jogo de hoje ele não foi mal. Agora, no geral, a nota é baixa, né? No geral. Então, daqui a pouquinho, o gabarito do Pretzel nessa vitória do São Paulo, do Grêmio sobre o São Paulo por 2-1. O Flamengo venceu o Internacional 3-2 lá no Maracanã. Tem bola rolando nessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Finalzinho do primeiro tempo. Finalzinho não, né? O jogo tá começando agora aí dessas partidas. Algo aí próximo de 15 minutos dos jogos que fecham essa rodada. E o Bruno Puzóvio tá de olho em tudo. Atualiza pra gente aí, Puzóvio. Vamos lá, Capri. 14 minutos do primeiro tempo e os mandantes já estão vencendo no Barradão. O Vitória está vencendo o Fortaleza por 1-0, gol de Alejandro. E agora o Vitória assume a 10ª posição do Campeonato Brasileiro. No Nabi Abichedi, o Bragantino está ganhando do Cruzeiro por 1-0. Gol de Eduardo Sachi. Pelo que a gente viu aqui, uma falha do Cássio, viu? No lance, o Cássio falha no lance, não se estica na bola. E na Liga Arena, o Atlético Paranaense está vencendo o Fluminense por 1-0, gol de Lucas Beleze. E com esse resultado, o Fluminense entra na zona de rebaixamento, se torna o 17º com 39 pontos somados, Capri. Abre o olho aí, Flusão. Abre o olho aí, Flusão. Tá dura a vida do Fluminense, hein? Ô, Pretzel, nota do goleiro Cássio até aqui no Cruzeiro. Cássio até agora no Cruzeiro. 4. Pô, mas assim ele nem passa de ano, Pretzel. Sim, mas eu tenho visto ele jogar, viu? E eu gosto muito do Cássio, mas não muda uma coisa. A minha nota não tem nada a ver de eu gostar ou não, né? Eu acho ele um baita profissional, um grande cara. Mas ele no Cruzeiro até agora, ele é um goleiro que tá mal. Tá mal, nota 4. Quer dizer, o Corinthians não fez uma troca ruim, né? Liberando o Cássio pro Cruzeiro contratando... Não. Tô falando do momento atual aí. Mas não sejamos oportunistas. Que bom que ele saiu, então. Não é isso. Não, claro que não. Até porque a gente sabe que o Cássio talvez é o maior goleiro da história do Corinthians, certamente. Para muita gente vai ser aí um dos principais jogadores da história do clube. Tá tudo certo. Mas todo o ciclo chega ao fim, não é? E naquele momento em que o Cássio saiu do Corinthians, uma parte da torcida queria que ele saísse, outra parte não queria. Mas o que a gente está vendo agora é que a parte que queria que ele saísse, aparentemente, estava com a razão, né? Porque o Cássio não tá bem longe daquele Cássio do auge da forma, até porque já está perto dos 40, né, Preto? Não, sem dúvida, né? Ele está perto dos 40, mas ele assinou com o Cruzeiro por 2 anos, né?
Então ele chegou agora ao Cruzeiro, ele tem mais 1 ano e meio de contrato, né? Agora tem uma outra informação, né, Puzov? Importantíssimo pro jogo de quarta-feira, né? Exatamente, a CBF acaba de definir que Cruzeiro e Palmeiras, na próxima quarta-feira, às 9h30, no Mineirão, essa partida será realizada sem a presença do público, por conta daqueles incidentes envolvendo as organizadas no último mês, Capri. Então, estádio com portões fechados na quarta-feira. E ó, eu quero já lembrar aqui o torcedor do Palmeiras que na quarta-feira a gente vai ter transmissão dupla aqui, hein? Ulisses Costa vai transmitir o jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro e Palmeiras, e o Pedro Martelli vai transmitir Internacional e Botafogo. Então, transmissão dupla. A gente vai transmitir os 2 jogos ao mesmo tempo aqui na Rádio Bandeirantes. Com o Pretzel nos comentários, o Gustavo Soler lá no Mineirão, acompanhando o jogo do Cruzeiro, a reportagem da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre lá no Beira-Rio, acompanhando o jogo em loco também. Então, quarta-feira, torcedor do Palmeiras vai ter tudo em tempo real, não precisa ficar zapeando nada. É só ligar aqui na Rádio Bandeirantes, na quarta-feira, os 2 jogos transmitidos ao mesmo. Tem emoção no Mineirão, Ulisses Costa na bola. Tem emoção no Beira-Rio, Pedro Martelli na bola. Informação no Mineirão, Gustavo Soler entra em ação. Informação no Beira-Rio, reportagem Bandeirantes entra em ação. Opinião do Alexandre Pretzel, opinião dos comentaristas Bandeirantes. Vai ter tudo aqui na quarta-feira para você não perder nenhum lance dessa penúltima rodada, muito importante, decisiva, porque o Botafogo pode ser campeão brasileiro já na quarta-feira, ou o Palmeiras pode espichar essa possibilidade de título até a rodada do fim de semana, dependendo, não é, de uma derrota do Botafogo para o Internacional lá em Porto Alegre. Então, quarta-feira, não percam, vai ser uma jornada épica aqui, mais uma na Rádio Bandeirantes. 12:07, oi Pretzel. Queria a tua opinião sobre Cruzeiro e Palmeiras sem torcida. Os órgãos de segurança não dão segurança, né? Eu acho que é isso, uma solução para São Paulo, outra para o Brasil, né? Não, a gente fala sempre sobre isso, né, Pretzel? As nossas autoridades são acomodadas. São autoridades acomodadas. Elas querem o conforto do gabinete, o ar-condicionado do gabinete, e não querem trabalhar, né? Não querem ter o trabalho de... o que eu acho um absurdo também, você escoltar torcedor. Também concordo. É um absurdo. Concordo. Você tira um policiamento que tem que estar nas ruas, protegendo o cidadão que paga os seus impostos, para escoltar marmanjo baderneiro, muitas vezes assassinos, né? Isso é um absurdo. Eu não concordo com isso. Mas o futebol hoje demanda isso. E aí você faz um trabalho de segurança correto no estádio. Porque o Cruzeiro vai ter que investir, não é? A responsabilidade sobre segurança é do time mandante, é do Cruzeiro no caso. Então o Cruzeiro tem que cuidar de toda essa logística, contratar segurança extra talvez, ajustar o esquema de segurança com a polícia, mas a polícia aparentemente não está afim. Pediu lá, não é? A secretaria pediu para que houvesse jogo sem o Ministério Público, não é? Sem torcida, e a CBF está acatando. Então é o mundo do conforto que a gente vive das autoridades aqui no Brasil. E é isso que acontece. Agora, a gente chegou num ponto aqui no futebol brasileiro, né, Pretzel, que a gente vai contando mortos. E nada acontece. Esse do jogo, essa última morte aí do torcedor do Cruzeiro, já caiu no esquecimento. Mataram um torcedor a pauladas, né? Queimado, um torcedor morreu queimado na Fernão Dias. Não, e no jogo Palmeiras e Botafogo, a Mancha Verde estava presente, sem camisas, sem faixas e sem bonés, mas presente. Aí é que tá o detalhe, eles estavam lá, não adianta, enquanto não punir o CPF, esquece. Não adianta. Eu acho que o clube precisa ser punido, Pretzel. A gente já debateu sobre isso no mas Esporte como é que Debate, tu vai punir né? o CNPJ? Como? Né? Como? Você tem que punir. Mas de que maneira? Qual torcida que se envolveu na briga? Por exemplo, no jogo lá do Atlético Mineiro. No jogo do Atlético Galo e... Quem foi aquele que a gente viu aqui? Galo e... Que interditaram Galo e lá Flamengo. Galo e Flamengo. Arremessaram tudo lá no campo de jogo. Teve invasão de campo. O Atlético tem que perder o mando de campo, tem que ser impedido de disputar a Copa do Brasil do ano que vem, se for o caso. Tem que ser uma punição dura que o clube sinta. Por quê? Porque é assim que você educa o torcedor. Aí o bom torcedor vai impedir que o mau torcedor haja de maneira canalha no estádio. Então, ou então você identifica esses torcedores e cadeia neles. Aí tudo bem, aí você livra o clube da punição. Naquele caso do Atlético lá tinham dezenas e dezenas de torcedores. Talvez até seja possível identificar todos. Então você identificou os torcedores,
cadeia nos caras. Aí tudo bem, o clube identificou, puniu todos eles, tá tudo certo. Não identificou, os torcedores foram responsáveis pela baderna, o Atlético não participa da Copa do Brasil no ano que vem. Tá fora da próxima edição da Copa do Brasil. Essa é uma punição que o clube sente, é dura, é pesada. Eu vejo dessa maneira, né? Porque não adianta. As leis aqui são brandas, são leis que não atingem, não educam, não repreendem. E é só até o próximo fato. Até agora a torcida do Palmeiras se revoltar e pegar a torcida do Cruzeiro numa próxima oportunidade. E assim a gente segue, porque eles estão nessa pegada aí já há 30 anos. E não vai parar, infelizmente, né? Mas o Brasil não era o país do futuro? Acho que não, né? Lá atrás, quando a gente estava na escola, lá eu me lembro que eu estava no primário, lá nos anos 1970, né? Tava na escola e a gente cantava o hino nacional todo dia antes de entrar na aula, a gente cantava o hino nacional. Todo né? dia. E vinha lá a diretora, a dona Maria Battaglione, era a diretora da Escola Estadual de 1º e 2º Graus, professor José Maria Rodrigues Leite, em Osasco. Ela vinha lá: o Brasil é o país do futuro, vocês vão ser o futuro desse país, o futuro da nação. Nós somos, mas o Brasil parece que ficou meio parado aí no tempo, né? Aí não tá ainda futuro. Tudo bem, a gente vai aí devagarzinho, a gente vai escalando essa pirâmide, mas a gente esperava mais, né? Esperava um pouquinho mais aí do Brasil. Vamos ver, dá tempo ainda, quem sabe, de a gente pegar alguma coisinha até partirmos dessa para melhor, quem sabe. Atenção, Michele Silva, 6h53, Michele, no apito final de Grêmio 2, São Paulo 1. O que é que tá acontecendo aí, Michele? Então, Capri, já tô aqui posicionada na zona mista, até a gente fica bem dividido aqui, né? Uma zona mista bem grande. E aí de um lado direito, aqui em direção ao campo, lado direito passam os jogadores do Grêmio, lado esquerdo passam os jogadores do São Paulo. Estou esperando aqui os jogadores do Tricolor Paulista. Daqui a pouco eles devem começar a passar aqui para deixar a arena. Já teve algumas trocas de presentes, Reinaldo vai num vestiário ao outro, né? Ele tem essa conversa nos dois vestiários, né? Já jogou pelo São Paulo, hoje defende a camisa do Grêmio, pelo menos até o final do ano, e passou por aqui agora há pouquinho o Jeromel, e aí a gente até conseguiu ouvir uma parte ali do que disse o Jeromel, disse que não está conseguindo, está tentando desfrutar desses últimos momentos com a bola, né? Desses últimos momentos no mundo da bola, sendo jogador de futebol, ele que se aposenta ao final deste ano. Sim. Ô Michele, você já assistiu o filme publicitário da West Top do Fernandinho? Nunca assisti. Vou ficar devendo esse. Não. É uma outra geração, Capri. É outra geração. Então é o seguinte, ó. Quem tá com a gente no chat do YouTube vai assistir agora. Vai relembrar quem já assistiu, e quem não assistiu vai assistir agora o filme do Fernandinho, West Top, não é, que nos anos 70... anos 80, talvez, sei lá eu. Anos 70, anos 80. Faz bastante tempo, né? Fazia sucesso aí nas TVs de todo o Brasil. Então, por favor, vamos lá soltar aí o filme com áudio. Opa, a Michele tá chamando. Diga, só para avisar que tá passando aqui o Renato, tá? O Antônio Brum também, boa noite. Tá passando por aqui, eles passam pela zona mista para chegar até o espaço da coletiva. O Renato vai dar entrevista coletiva, né? Não deu a entrevista para a TV detentora dos direitos, mas daqui a pouquinho tá pintando o Renato. Tá bom, entrevista coletiva do técnico gremista. A gente tá de olho aí com o Bruno Puzóvio para colocar o Renato Gaúcho falando. Vamos ouvir então, atenção, Alain Marcel, vamos botar aí o filme do West Top do Fernandinho aí para nossa audiência. Relembrar aí como é que é, genial, vamos lá. Fernando, que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, perguntou? Sim, senhor. Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Ah, muito bom. Muito bom. Bonita camisa, Fernando. Depois ele virou Fernandinho, né? Ele começou a primeira reunião, ele estava lá no final da mesa, lá embaixo. Na segunda ele já estava no meio. E na última reunião, ele e o chefe com a mesma camisa. O chefe elogia o Fernandinho e depois todo mundo, né, elogia
a do chefe. É bom matar a saudade, né, Pretzel? Você gostava dos filmes aí? Esses filmes publicitários da nossa época maravilhosos. Eu me lembro do papel higiênico neve que o mordomo trazia numa bandeja, né? Era um negócio espetacular. Lembra disso, cara? Era um negócio assim. Porra. Alfredo! Alfredo! A mulher gritava lá do banheiro, Exatamente. Alfredo! Aí vinha com uma Aí vinha bandeja, parecia uma comida, né? Aí puxava, era bandeja de prata, era bandeja assim, de né? prata, era o papel higiênico. Era um negócio assim, cara, a publicidade brasileira é espetacular. Espetacular, né? Nossos publicitários são fantásticos. Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Ricardo Chester, que é um dos grandes publicitários do Brasil, um cara genial, e está sempre ligado aqui com a gente também. Um grande publicitário e também dono de campanhas brilhantes, né? Certamente o Chester foi tocado por essas campanhas aí que a gente está falando agora para se tornar um grande, porque ele é da nossa idade, na mesma faixa etária que a nossa aí, né? Para se tornar um publicitário na época também. Tá falando aí o Renato Gaúcho? Temos o áudio aí do Renato Gaúcho? Renato Portaluppi concedendo entrevista coletiva nesse momento. Para a gente definir o jogo no primeiro tempo ainda, além dos 2 gols, nós poderíamos ter definido a partida. Eu falei para eles no intervalo do jogo que o jogo estava controlado, mas era preciso ter muito cuidado porque o São Paulo precisava de um gol para entrar no jogo. E infelizmente o São Paulo fez o gol na gente, e aí você sabe como é que é, né? Se tratando do momento que a gente vive na tabela, era óbvio que o São Paulo ia vir para dentro da gente, mas acho que o mais importante de tudo foi a entrega do time, desde o início do jogo. Eu venho falando para vocês, e hoje mais uma vez, aí entra a parte psicológica, uma coisa que desgasta bastante o jogador, prejudica bastante, porque qualquer erro pode ser fatal. Ali no mais estava muito quente, aí vocês podem falar que mas estava quente para os 2 times, só que o São Paulo não jogou durante a semana, o Grêmio jogou. É um jogo bastante desgastante contra a equipe do Cruzeiro, e praticamente troquei somente uma peça do jogo do Cruzeiro para o jogo do São Paulo. Então, eles estavam mais descansados, não tinham nada a perder, vieram para dentro, mas o Grêmio soube se defender e nós conseguimos o que nós precisávamos, que eram os 3 pontos. Aqui, Renato, tudo bem? Vocês chegaram hoje com muita festa da torcida, eu queria saber o quanto foi importante isso para a confiança dos jogadores para obter a vitória, ainda mais que mudou o protocolo, desceram em meio aos torcedores ali no pátio, e se me permite, em determinado momento você disse que quando tivesse a pontuação de livrar o Grêmio, ainda não é matemático, mas é praticamente impossível que o Grêmio seja rebaixado. Você ia definir o seu futuro dentro de algumas análises. Você já definiu o seu futuro? Nós temos que agradecer bastante ao presidente, aos nossos vices, porque nos momentos muito difíceis desse ano, eles estiveram presentes, eles nos deram todo o apoio, foi muito importante. Nós ficamos 40 dias dentro do hotel, aí vocês podem falar, ele está buscando o que aconteceu no passado, mas ninguém sabe o que nós passamos. Então hoje o Grêmio estava se encontrando nessa situação do campeonato que ninguém quer saber, mas somente nós que estamos aqui dentro do clube sabemos o que nós passamos, juntamente com o nosso torcedor. Então hoje o Grêmio é o 10º na tabela, alguma coisa pode acontecer na tabela, mas pode acontecer mais ainda nos próximos 2 jogos. O Grêmio com todos os problemas que passou o ano todo, jogando praticamente 70%, 80% do campeonato fora da sua arena. Então todos os anos que eu tive aqui o Grêmio brigou no G4, e esse ano pode ter certeza que não iria ser diferente se por acaso não tivéssemos, né, aquela infelicidade da enchente. Então, agradecer mais uma vez ao nosso presidente, aos vices que deram todo o apoio para a gente, para os jogadores, para os funcionários, para as famílias, comissão técnica, nos momentos mais difíceis. Agradecer a nossa torcida que esteve sempre com a gente em todos os momentos. Hoje, mais uma vez, mais do que nunca, nós precisávamos dela. Ela deu todo o apoio na chegada na arena. Agradecer às famílias dos jogadores que foram recebê-los após a pré-eleição no hotel, dando carinho, dando apoio, dando confiança para eles. Então foi um ano muito difícil para a gente, mas o importante é que nós tivemos uma união muito grande aqui dentro, do presidente ao roupeiro, juntamente com o nosso torcedor, e isso foi fundamental, porque o estresse foi muito grande por tudo que nós passamos. Essa semana mesmo eu fui fazer minha consulta
que eu faço todo final do ano com o doutor Leandro Zimmermann, que fez a ablação no meu coração. E ele ficou até surpreso, que estava 100%, que ele estava preocupado pelo estresse que todos nós passamos. Então, tenho que agradecer também ao doutor Leandro. Enfim, eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu essa belíssima vitória. Essa belíssima vitória hoje, que nos dá uma tranquilidade. Temos mais 2 partidas, 2 jogos aí, para ver se a gente vai pontuar ainda, mas o que eu prometi lá atrás, num momento difícil, muito difícil, complicadíssimo para o clube, eu falei que em momento algum me passou e em momento algum iria acontecer o Grêmio na Série B, enquanto eu estivesse aqui. Eu acho que mais uma promessa que eu fiz para o nosso torcedor, para o nosso presidente, diretoria, jogadores, nós todos cumprimos essa promessa, que é deixar o Grêmio na Série A. Volto a repetir, por tudo que nós passamos esse ano. Tem grandes clubes, o futebol é assim, tem grandes clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro, jogando em suas casas para 40, 50 mil pessoas, com SAF e tudo, e estão atrás do Grêmio hoje. A outra parte da pergunta era sobre a sua decisão, né? Mesmo que isso não esteja externado, não sei se você pretende fazer isso agora ou mais para frente, só depois do Campeonato Brasileiro, talvez você ainda não tenha conversado com o presidente Alberto Guerra, mas a sua decisão, Renato, você já tomou? Você já fez a sua avaliação do que você pretende fazer em 2025? Eu sempre falei para vocês durante esse tempo todo que eu não estava pensando nisso. A minha única preocupação era tirar o clube dessa situação, juntamente com o meu presidente, com a minha diretoria, com o meu grupo, enfim, todo mundo. Então, nós acabamos de ter uma partida emocionante, uma partida estressante, onde nós cumprimos o nosso dever, conseguimos esses 3 pontos importantíssimos. Então, não tive tempo para isso. Eu já falei para vocês, eu estou muito tranquilo quanto a essa decisão, e essa decisão não é só minha. Eu tenho que conversar com o presidente, tem que ver realmente o que o clube quer, não sou eu que mando no clube, quem manda é o presidente, com seus vices, com o nosso torcedor. Mas eu confesso para vocês que eu não parei para pensar nisso, porque eu tinha coisas muito mais importantes. Daqui a pouco eu sento com o presidente, troco algumas ideias com ele, e aí vocês fazem essa pergunta a partir de hoje para o próprio presidente sobre a decisão. Renato, aqui à sua esquerda. Eu quero lhe questionar a respeito dessas 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio já numa situação mais confortável, você pretende dar chances para jogadores que, nesse momento decisivo, que eram necessários jogadores de maior experiência, você pretende dar oportunidades para Arezzo, o próprio Thiaguinho, o jogador da base que chegou hoje com a delegação, e você quer estar na Casa Mata para a próxima temporada? Eu tenho contrato com o clube até 31 de dezembro, vou fazer os 2 próximos jogos, vou conversar com o meu presidente, vou conversar com a diretoria, vou conversar com os jogadores. Nós podemos, de repente, chegar numa Sul-Americana, nunca se sabe o que nos aguarda nos 2 próximos jogos. O Grêmio não vai cair, pode ter certeza disso, mas ainda tem uma possibilidade. Então, vamos conversar a partir de amanhã, ver o que a gente vai fazer nos 2 próximos jogos, para ver onde o clube pretende chegar também, e a partir daí a gente toma essas decisões. Renato, eu queria te pedir para mandar um recado para o torcedor, então, depois desse ano tão complicado, com tantos embrólios, digamos assim, do nosso lado, com o teu lado, o próprio torcedor em alguns momentos vaiando, o que tu teria para dizer para o torcedor gremista depois de alcançar esses pontos? Qual seria o teu recado principal para o gremista depois desse ano de tanta dificuldade do Grêmio? Opa, sumiu aí a coletiva do Renato, hein? Estamos voltando agora, vamos reconectar aqui. Eu entendo perfeitamente, no momento que os resultados não aparecem, o homem lá de cima não agradou todo mundo, não seria eu. O torcedor muitas vezes ele é exigente, muitas vezes ele vai pelo coração, não vai pela cabeça. Quando não aparecem os resultados, ninguém é bom. E além do mais, tem, né, hoje em dia, parte da imprensa, que eu nem quero tocar nesse assunto, né, mas que gostam de fazer uma onda, entendeu? Jogar gente contra a torcida e vice-versa. Mas eu entendo o lado do torcedor.
O torcedor, às vezes, quando os resultados não aparecem, ele fica insatisfeito, então o modo dele se manifestar é com algumas vaias. Eu entendo isso. Fiquei triste na época, mas eu me coloco no lugar desse. No momento que o clube, que o treinador, os jogadores não dão uma resposta para o torcedor, a maneira dele de protesto é vaiar. Mas o futebol ele é assim mesmo. Você ganha, você é bom. Você não ganha, você não é bom. Faz parte. Mas no momento ruim, no pior momento do clube esse ano aqui, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa junto do torcedor. No pior momento. No pior momento. Se for fazer no melhor momento, eu tenho certeza que é outra pesquisa. Mas o torcedor eu entendo, volto a repetir. Pode ficar tranquilo que sempre vão estar no meu coração por tudo que eu já fiz nesse clube, como jogador, como treinador. E temos mais 2 jogos pela frente aí. Como sempre me dediquei, sempre me entreguei em todos os sentidos para o clube. Vou me entregar nesses 2 próximos jogos. Depois já falei, bom, depois é o meu papo com o presidente e com a diretoria. Renato, tá bom, aqui, né, Pretzel? Acho que deu para ouvir bem aí o Renato, né? Tá suficiente. Falei, né? A mesma entrevista de 10 anos atrás. Alô, PVC! É a mesma entrevista de 10 anos. Só que hoje ele não atacou a imprensa, só. Deu uma alfinetada para variar. Não explica o jogo, não explica nada. É tudo a enchente, superamos e tal. Certo? Não acrescenta muita coisa. O Renato foi um monstro como jogador, mas me parece saturado como técnico, né? Essa história da enchente, ele precisa mudar. Pô, a gente, claro, todos nós aqui, você melhor do que eu, Pretzel, você Sem como dúvida. gaúcho Sem melhor do que eu, sabe tudo que o Rio Grande do Sul passou, sabemos. Agora, olha o Internacional. O Internacional passou a mesma coisa Esse que é o o Grêmio. argumento, é Tá isso aí. voando aí. Esse é o O argumento. Inter tá voando. E lá o Roger não fala de enchente, de nada disso. Acho que toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho, mas, Renato, já foi. Assim, tem que olhar adiante, agora não dá mais, né? Vamos em frente, porque o Rio Grande do Sul já superou e vai continuar superando o momento terrível que passou nesse ano aqui. Bom, Tem gol. Tem gol? No Barradão. Agora, 38 minutos do primeiro tempo, gol do Vitória, 2-0, gol de Alejandro novamente. O goleiro João Ricardo do Fortaleza foi sair jogando e entregou a bola no pé do centroavante. 2-0 no placar. E os outros jogos, Puzov, aproveita aí e já atualiza. 1-0 para o Bragantino contra o Cruzeiro no Nabi Abichedi e na Liga Arena também 1-0 para o Atlético Paranaense contra o Fluminense. Muito bom. Atenção, Michele Silva. Vamos... Você consegue falar comigo ou tá no interior da sala ainda aí, Michele? Como é que você tá? Não, aí? eu tô na zona mista. Pode falar. Zona mista. Não, eu já vou te liberar, porque eu sei que você também tem os seus compromissos com a tela da Band, com o craque Neto daqui a pouquinho, com os donos da bola na tela da Band, então eu já vou te liberar e queria que você trouxesse pra gente aí as últimas informações, seus últimos destaques aí da Arena do Grêmio depois dessa vitória gremista sobre o São Paulo por 2-1. Vamos lá, Michele. Vamos lá então, Capri. Por enquanto nenhum jogador de São Paulo passou por aqui, tá? A gente tá aguardando aqui, claro, vou gravar tudo também para ter também pro pessoal nas redes sociais aí que quiserem abastecer. E passou por aqui agora há pouco o Maicon. Estava vindo ali do vestiário do São Paulo, obviamente, né? Mas também ele que teve aí uma passagem recente pelo Grêmio, né? Muito vitoriosa, inclusive. Eu perguntei para ele que viveu, né? O Grêmio com o Renato, sendo muito vitorioso, Copa do Brasil, Libertadores, mas também viveu o Grêmio sem o Renato, o Grêmio da ruptura lá em 2021. E eu perguntei para ele, né? Como é que se prepara para esse cenário de perder o Renato? Né? O que o Grêmio precisa fazer? E aí ele falou muito mais num tom de defender o Renato e dizer que o Grêmio sem o Renato ele tem mais dificuldades e que o clube tem que se preparar muito bem para tomar essa decisão. O Renato, como a gente estava ouvindo aí, desviou o foco, mas a gente tem informação através do nosso repórter Caliel Dornelles de que o Renato não deve ficar para o ano que vem. Então vamos aguardar, vamos monitorar. O Renato não ficando... Para onde iria o Renato Gaúcho, Pretzel, se ele não ficar no Grêmio? Ele tem mercado aí. Mas eu ia te dar uma resposta agora que ia ser engraçado. Ele iria para casa, na minha opinião. Vai pra praia? Manda, Michele, vai, manda. Ele vai pra praia, cara, é óbvio. Claro. E eu não julgo, tá? Nesse ponto eu não julgo. Não, passar o verão na praia não é ruim, não, né? Carnaval no Rio de Janeiro... tá certo, Deixa o Renato curtir a vida dele aí, mas podia ser menos
menos canalha em algumas declarações. A da semana passada foi uma declaração canalha do Renato. Ele colocou aí... Ele está aumentando aqui. O Edu César está dizendo que ele está dizendo agora que ele gostaria de processar jornalistas que ele acredita que são culpados por acabarem com o futebol. Olha só, cara. Olha que ponto. Olha a pretensão dele aqui. Como é que o jornalista quer acabar com o futebol? Futebol é o nosso produto. Como é que a gente vai querer acabar com o futebol? Olha a que ponto ele chegou, a presunção que ele chegou, cara. É um negócio impressionante, cara. O cara virou estátua, ele... Meu Deus do céu, cara. Demais. Mas... Capri. Vamos ver aí quais serão os próximos passos do Renato. Diga lá, Michele. Só para fechar aqui, o São Paulo deve voltar para São Paulo ainda hoje, tá? Então não deve demorar muito aqui até que a gente tenha os jogadores do São Paulo e toda a delegação deixando a arena. Os jogadores não passaram ainda, né? Ainda não, nenhum deles. Nenhum jogador passou. Maravilha. Então, atenção. Deixa eu abrir Você fica mais um pouquinho com a gente? Você consegue ficar mais um pouquinho, né, Michele, com a gente aqui, não é? Consigo. Até 7h25 por aí tamo on. Tá bom. Então, fica mais um pouquinho com a gente aqui. Eu vou abrir o palpitômetro com o Pretzel. E se chegar aí os jogadores do São Paulo, se eles forem falar, não é? Porque às vezes eles passam direto também, nenhum fala. Tem a zona mista, mas eles não querem nem saber de dar entrevista, eles não falam. Então, se eles se dispuserem a falar, a gente vai registrar aí os jogadores são paulinos. Enquanto isso, o Michel Lopes abre aqui o nosso gabarito do jogo, as notas de Grêmio 2, São Paulo 1. Gabarito do jogo. Tá pronto aí, Pretzel? Podemos seguir aqui? Sempre, mas antes o Puzóvio tem uma informação, porque nós estávamos vendo o jogo aqui, ô Capri. Que fase, hein? Futebol impressionante, futebol. Que fase. Na Liga Arena, o Fluminense teve um pênalti assinalado por um toque no braço de Léo Godoy, jogador do Atlético Paranaense. John Arias foi pra bola e o goleiro Mikael pegou. A bola ainda ficou viva na área, mas ele fez a defesa. Segue 1-0 para o Atlético Paranaense contra o Fluminense. Nem sei não o Flu, hein, Pretzel? Não, o Flu tá empacotado pra cair, né? Mas teve expulsão de um jogador do Furacão, hein? Tô vendo aqui a imagem agora, Puzóvio, se puder vir aqui comigo. Eu acho que é o goleiro Léo Link, hein? Do banco. Goleiro reserva, Léo Link expulso. Nossa. Olha aí, ó. Tá sem goleiro reserva, então. Vamos ver, vamos ficar de olho aí. O Bruno Puzóvio vai monitorar toda essa situação aí pra gente. Atenção, 7h15, vai marcar o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Sobe o hino do Grêmio, Michel Lopes. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Nota do goleiro Marquezin. 6. João Pedro. 7. Saiu para a entrada do Igor. Sem nota, entrou aos 43 do segundo. Jeromel. 7. Gemerson. 6. E fechando a defesa gremista, o Reinaldo. 5,5. Ex-São Paulo Futebol Clube. Vila Sante. 6,5. Dodi. 5. Saiu para a entrada do Pepe. PP. Ou PP. PP 5 também. PP, né? Por que ele não gosta de ser chamado de Pepe, Pretzel? É porque é PP, né? PP. Mas o que? Botou um acerto circunflexo lá, PP. Botaram um acento lá, ele quer ser chamado de PP. Por que você não é Capri, né? Então, Capri. Sei lá, sei, né? Pois é. Mas seria uma honra pro Claro. PP, por exemplo, ser homônimo do grande Pepe. Claro, né? sem dúvida. Se ele tivesse 10% do talento do grande Pepe, né? Tá tudo certo. Cristaldo. 7. Saiu para a entrada do Monsalve. Monsalve, 6. Soteldo. Eu não tiraria o Cristaldo, ele tirou. Eu não tiraria, só se ele sentiu algum desgaste, perdão. Soteldo? 6,5. Nota do Soteldo nessa passagem dele pelo Grêmio. 6. Soteldo saiu para a entrada do Pavon. Pavon sem nota, entrou aos 43 do segundo. Bright White. 6. Fala em inglês aí, a nota, ele não vai entender, Pretzel. 6. Bright White, 6 pra você, Bright White. Você viu só? O 6 for you. É isso aí. 6 for you, Bright White. O Pretzel tá bonzinho hoje.
Aravena. Aravena errou 3 gols incríveis, mas não fez um mau jogo, não. E participou do segundo gol, apesar que foi contra do Igor Vinícius, né? 6,5 para o Aravena. Saiu para a entrada do Edenilson. Edenilson entrou 5, entrou mal. Nota do técnico Renato Gaúcho. 6. Nota do Renato Gaúcho como treinador ao todo na carreira. Ao todo na carreira? É. Ele tem títulos importantes, né, pelo Grêmio. Aí a nota sobe um pouquinho pelos títulos. Pelo trabalho nem tanto, porque eu acho ele bem comum. Taticamente ele não explica jogos, fala muito de outras coisas, né? Então uma nota dele na carreira, 6,5. Nota do Renato Gaúcho como jogador de futebol. 8,5. Jogou muito o nosso Renato Gaúcho. Craque. Tá bom, aí o gabarito do Grêmio finalizado. Pode mudar o hino, Michel? Vamos pro hino do tricolor paulista. E a nota do goleiro Rafael? 7,5. Se não fosse ele, era uma goleada. Igor Vinícius? 4. Juan, 5. Alan Franco. O que salvou, 6. Rafinha. 1. Como é que é, Pretzel? 1. Pô, mas ele voltou para o segundo tempo. Sim. Se ele voltou para o segundo tempo, é porque pior ainda. Jogou um pouquinho. Pior ainda. Horrível, Rafinha. Você tem certeza, Pretzel? Dá tempo de você melhorar um pouquinho ainda a nota do Rafinha. Nota 1, não jogou nada. Ele foi hoje uma brincadeira o jogo dele. Bom, Patrick entrou no lugar dele. Bem melhor, 5. A Michelle até questionou aí o Zubeldia na entrevista, né? Por que não começou com o Patrick? Aí ele explicou o Zubeldia porque o Patrick vem de uma lesão, ficou muito tempo parado, né? Então não sentiu confiança no Patrick. Mas acho que era melhor ele ter invertido, hein? Ter começado com o Patrick e ter botado depois o Rafinha, né? Não, aliás, o Rafinha nem precisava ter entrado, né? Ter começado com o Patrick. É que acho que o Patrick não ia aguentar jogar os 90 minutos. Mas então acho que nessas circunstâncias aí seria melhor ter começado com o Patrick. Joga um tempo o Patrick, aí o Rafinha, porque provavelmente o São Paulo não teria tomado o baile que tomou ali pelo lado esquerdo, né? Talvez o Grêmio não tivesse feito 2 gols. E aí o Rafinha jogaria o segundo tempo com o São Paulo já mais acomodado. Mas o Si não joga futebol, o Si não entra em campo e a história desse jogo já está definida. Nota do Patrick então? 5. Luiz Gustavo. Primeiro tempo horrível, muito bom no segundo tempo. Então ele simplesmente muda de um momento para outro no segundo tempo. Então a nota 6,5 para ele. Foi bem esse Luiz Gustavo aí, gostei dele, viu? O segundo tempo dele foi mesmo de gala. Muito bom. Alisson. 5. Saiu para a entrada do Bobadilha. 4. Luciano. 5. Lucas Moura. 4. Os veteranos são paulinos estão cansados da temporada, Pretzel? Pouca pegada, né? Pouca força. André Silva. Pô, o melhor do ataque ele tirou, pra mim. 6,5. Para colocar o William Gomes. Sem nota. Tocou na bola. E o Ferreira? Ferreira, 2. No Grêmio ele era Ferreirinha, não é? 2. Aí virou Ferreira agora, né? Será que ele não quis jogar contra esse time, Pretzel? Tava meio... Com todo respeito, eu acho que ele puxou o freio. Puxou o freio. O Ferreira. Ô, Ferreira. Não dá, né? Bom, foi embora para a entrada do Wellington Rato. Bem melhor, 6. E a nota do Zubeldia? 4. Em espanhol a nota do Zubeldia, Pretzel. 4. É a mesma coisa, né? Tá bom. Só que é nota... com C, né? É com C, né? Com C, exatamente. Nota do árbitro Ramon Abate Abel. 3. Foi mal o Abate Abel, hein? Foi mal. Pra mim ele não deu 2 pênaltis. Um a favor do Grêmio e um a favor do São Paulo.
E esse lance aí do São Paulo, não sei se é isso que você está falando, é o puxão ali na camisa. Sim, no Luiz Gustavo. No Luiz Gustavo, não é? E a outra, expulsão do Monsalve, né? Isso, ele tinha que... exatamente. Eu não sei se foi pênalti, porque me parece que o jogador do Grêmio estava fora da área. Não, mas ele puxa na entrada da área, o Luiz Gustavo cai dentro da área. Né? Isso, então, mas acho que o jogador do Grêmio estava fora da área, então ia dar um VAR ali, não é? Para dar uma checada, aquela coisa, a linha da grande área, talvez, né? Eu fiquei com a impressão que estava fora da área, então, mas seria falta, né? E expulsão. Aí ele tinha que expulsar o jogador do Monsalve, porque ele tava o Luiz Gustavo estava em direção ao gol. Ele tinha que expulsar o rapaz do Grêmio. Então foi mal, ele, o VAR, todo mundo mal aí da arbitragem. Repita a nota aí de Ramon Abate Abel. 3, tá pitando com o escudo da FIFA há um tempão. Não vai ganhar presente do Papai Noel, Ramon Abate Abel. Não, o Papai Noel não vai passar na sua casa esse ano. Você foi um menino malvado, não vai ter presente, não. Do Papai Noel, viu? Que isso, e do VAR também não. Dá o nome de todos aqui, ó. Nailton Júnior de Souza Oliveira, Luanderson Lima dos Santos, Jefferson Ferreira de Moraes, o quarto árbitro, e é isso, né? São esses aí o quarteto de arbitragem lá do Grêmio 2, São Paulo 1. Michele Silva, muito obrigado, viu, Michele? Sempre muito bom ter você conosco aqui. Boa sequência de trabalho para você agora na tela da Band, nos Donos da Bola, com o Craque Neto, e até a próxima. Muito obrigado, Capri. É sempre um prazer. O São Paulo deve sair aqui da arena até 7:20 aproximadamente, porque o avião para São Paulo deve ser por volta das 9h da noite. Eles devem estar jantando agora aí no vestiário, né? Porque é uma prática agora nova. Exatamente. Aí, né? Faz quase 1h30 que acabou o jogo, né? Então não tem muito sentido demorar tudo isso. Mas é que agora esses protocolos eles vão sendo atualizados de tempos em tempos. Antigamente acabava o jogo, tinha uma laranjinha ali pro cara, né, Pretzel? Tinha uma bebida ali, um isotônico, tinha um lanchinho, um sanduichinho. Agora eles são obrigados a comer, é janta mesmo, é comida. Faz parte do protocolo para recuperação física, para o desenvolvimento melhor aí pós-esforço físico. Então, por isso que tem demorado mais os jogadores a deixarem os estádios, os vestiários pós-partidas. Muito obrigado, viu, Michele? Até a próxima. Ótima semana para você aí. Bom trabalho na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Muito obrigado. Um abraço a todos. Mais algum detalhe aí, Pretzel? Você tem algum... Posso ir para um intervalo rápido aqui antes de te liberar? Pode, só que eu acho que o Renato ele não deixou claro se ele vai ficar, mas parece, pelo tom da entrevista e por algumas frases que a gente pensou aqui, né? Eu acho que ele não vai ficar. Eu acho que ele está dando a entender que não vai ficar, até por essa questão com a imprensa. E para onde iria? Qual clube? O Santos chegou, parece que demonstrar um certo interesse. Eu estava aí, comentando, né, com o Puzov aqui, durante a semana a torcida do Santos baixou a lenha no Renato depois daquela entrevista. Depois dessa declaração safada que ele deu, viu, Capri? A torcida do Santos começou a querer trazer esse cara para cá e começaram a detonar. Eu não sei se o presidente Marcelo Teixeira ele vai sair do Luiz Castro pro Renato, aí também é... Então é melhor manter o Carille daí, né? Sabe? Tem umas coisas assim que tu não consegue entender, né? Convenhamos que o Luiz Castro hoje é muito mais treinador que o Renato Aí Gaúcho, tu tá esperando, né, a resposta do Luiz Castro. Aí o Luiz Castro diz assim, eu não vou. Aí eu contrato o Renato. Não tem muito nexo, né? Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Tá bom, Pretzel, me dá 3 minutinhos, marca aí no seu belo relógio digital que você carrega no pulso há muitos anos. 3 minutinhos só e eu já volto com o seu destaque final. Daqui a pouquinho tem um trabalho sensacional da nossa reportagem, hein? Daqui a pouquinho o trabalho do Bruno Puzóvio, do Guilherme Agrela, grandes talentos, jovens talentos que estão sendo lançados aqui no Grupo Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. Então daqui a pouquinho, trabalho dos nossos jovens talentos aqui no apito final, 7h25. Já voltamos com o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança
poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.6000253/2024. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Aí no Esporte em Debate às 7h30 da noite para falar muito dessa rodada aí do Brasileiro e da última semana do Campeonato Nacional. Então, bom descanso até lá, hein? E uma satisfação, estamos juntos sempre. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. Alexandre Preto, seu destaque final da Opinião Bandeirantes. O Quinto vai marcar 7h30, hora oficial do Brasil. Eu vou trazer aqui o trabalho do Bruno Puzóvio. Puzóvio preparou um material muito, muito bacana, de muita qualidade sobre Muricy Ramalho. Muricy é uma bandeira são paulina, né? Muricy é uma bandeira do São Paulo. Apesar de ter feito ótimos trabalhos em outros clubes também, Fluminense principalmente, né? O Muricy fez um grande trabalho. Ele estava no Flu quando quase foi à seleção brasileira, não foi porque não quis, né? Recusou na oportunidade do convite do então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, mas a história do Muricy no Morumbi é um negócio fantástico, porque não só como treinador, mas como jogador também. O Muricy jogou muita bola, craque de bola o Muricy. E o Muricy está vivendo aí agora um momento, uma outra função, né? Deixou o campo já há bastante tempo. E o Bruno Puzóvio preparou um especial sobre Muricy Ramalho, esta bandeira são paulina que você ouve agora com a gente aqui no Apito Final. No cenário do futebol brasileiro, poucos nomes são tão sinônimos de um time quanto Muricy Ramalho é do São Paulo Futebol Clube. Hoje celebramos o aniversário de um dos maiores ícones da história tricolor, relembrando sua trajetória que mistura dedicação, amor e principalmente sucesso.
Muricy Ramalho deu seus primeiros passos no futebol de base quando foi levado por Valdemar Carabina, amigo de seu pai, para o São Paulo. Em 71, sob comando de Oswaldo Brandão, treinou pela primeira vez entre os profissionais, mas só fez sua estreia 2 anos depois, em 22 de agosto de 1973, em um amistoso contra o União Bandeirante, vitória por 1-0, logo após voltar de alguns meses emprestado ao Ponta Grossense. Tempos depois, era uma certeza que ele deveria ser lançado aos poucos, pois como outros juvenis, não parecia ter a estrutura física necessária. Tanto é que seu jogo seguinte foi também sua primeira partida oficial, em 10 de novembro, no empate por 2-2 contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro de 73. E foi aí que o Meia despontou em uma época de ouro. Foi um dos principais jogadores da conquista do Paulista de 1975, sendo considerado a maior revelação do torneio. Além disso, também marcou aquele campeonato com um belo gol contra o Palmeiras no empate por 1-1. Prepara-se perto, vai bater, atenção, correu, balão subindo, descendo, alvoroço na boca do gol, o de verde, a bola sobrou para Muricy, é gol, chutou, Ainda naquele ano, muitos afirmavam que Muricy seria titular da seleção brasileira na Copa de 78. O problema é que 76 foi um mau ano tanto para o Meia como para o São Paulo. Mas 77 foi pior ainda. Na final do primeiro turno do Campeonato Paulista, em 18 de maio, Muricy torceu o joelho direito em uma das suas primeiras jogadas, depois de substituir Pedro Rocha no segundo tempo. No dia seguinte, falava-se em 3 meses sem treinar, mas a volta de Muricy aos gramados só se daria mais de um ano depois, em 4 de junho de 78. Mas nada disso apagaria sua história no tricolor. Ele defendeu o São Paulo de 73 a 1979. Neste período, fez parte dos times tricolores campeões do Paulista de 75 e do Brasileiro de 1977. Depois de 177 partidas com a camisa do tricolor, foi anunciado no Puebla do México, onde permaneceu por 6 anos de pura idolatria. Como principal jogador da equipe, ele conduziu o modesto Puebla ao primeiro título mexicano de sua vida. Como jogador, foi craque, mas foi no banco de reservas que Muricy realmente revolucionou a forma de ver o futebol no Brasil. Em sua primeira passagem em 1994, ainda como auxiliar de Tele Santana, começou a mostrar o seu potencial. Para adquirir experiência, passou por Guarani, Futebol Chinês, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto e Portuguesa Santista, além de se tornar ídolo em outros clubes, como o Náutico no bicampeonato pernambucano, no Internacional com o Bigaúcho e no São Caetano com o inesquecível Paulista de 2004. Mas foi a partir de 2006 que o treinador realmente se consolidou como um dos maiores da história do clube. Após a saída de Paulo Autuori, Muricy assumiu o comando de um time que já era competitivo, mas precisava de renovação, como ele próprio assume. Nós tivemos muita dificuldade em 2006, porque você sabe, o São Paulo vinha de competições, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, e quando isso acontece, as pessoas se acomodam um pouco, e os jogadores estavam acomodados, comissão técnica também, então e o único cara que tinha fome no negócio era eu, porque eu estava voltando para o São Paulo, né, que é realmente a minha casa, e eu precisava desse campeonato, né. Mais que todos eles, porque os outros tinham já Libertadores, o campeão do mundo, eles tinham tudo, né? E eu não tinha nada ainda, então para mim era fundamental essa conquista, porque aí depois as pessoas começam a acreditar em você, né? E quando você ganha o primeiro, os caras acham que você é vencedor também, e aí a segunda não é tão difícil, entendeu? Mas o primeiro foi muito complicado. Sob sua liderança, o São Paulo se tornou um exemplo de consistência e eficiência, conquistando 3 títulos brasileiros consecutivos, algo inédito na era dos pontos corridos. Muricy implementou um sistema de jogo baseado em uma defesa sólida, intensidade e principalmente organização tática, que não só garantiu os títulos, mas também moldou uma identidade vencedora no clube.
Em 2006, a reconstrução após o título da Libertadores. E como se esquecer daquele gol de falta do Mito no jogo da entrega das faixas contra o Cruzeiro. É falta para o São Paulo bater barreira dentro da grande área do Cruzeiro. Rogério Ceni não toma distância. É pela esquerda, entrada da área. Partiu o Rogério, bateu. 2007, campeão com 4 rodadas de antecedência, com 15 pontos de vantagem para o arquirrival Santos, que ficou com o vice-campeonato. Além disso, o tricolor do Morumbi teve a defesa menos vazada da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com apenas 19 gols sofridos, 6 deles depois de já ser o grande campeão. O time era muito forte, o time já era, já tinha um time que era muito difícil do time de adversário ganhar da gente, era muito complicado. Tinha um padrão de jogo já definido já há muito tempo, né? Que já vinha com o Autuori, depois eu também pus um pouquinho o meu trabalho, né? Tinha uma defesa muito sólida, era difícil de fazer demais gol na gente, né? Então nosso time era muito forte já no que diz respeito à filosofia implantada de futebol. 2008, um campeonato épico, com arrancada impressionante que culminou no tricampeonato, sob liderança de grandes jogadores como Hernanes e Borges. Nosso começo de 2008 foi muito duro, porque a eliminação arrebentou com a gente, né? E por outra vez remar, era difícil pra caramba, cara. A gente foi muito bem em convencer e passar os jogadores que ainda era possível, porque a gente vinha de 2 títulos, entendeu? Então era questão de você encaixar jogos e você poderia fazer a diferença, né? E dos 3 times, esse era o que tecnicamente não era o mais forte, era o mais fraco dos 3. Só que esse era um time que virou competitivo, era um time que, sabia o que queria. Além disso, de chegar com o segundo turno com 11 pontos atrás do Grêmio, nós tivemos problema, por exemplo, no último jogo lá em Brasília, que criaram aquele clima danado contra a gente, que criaram a Madonna, que é ingresso, e tava muita confusão. Eu reuni os jogadores, né? E no meio do campo, isso eu não esqueço nunca, né? Para a moçada é o seguinte: eles podem fazer o que quiser, mas amanhã a gente não sai daqui sem o título. Depois do apito final, Muricy Ramalho passou pelo microfone da Rádio Bandeirantes e dizia sobre o título conquistado. Eu com minha família aqui. Eles acreditaram no meu trabalho, acreditaram que eu tinha que ficar no país e acho que eles também estão muito felizes. Agora você não precisa brigar, ser chato, mas ninguém, como todo mundo diz, o Muricy é marrento. Agora é só formar, esquece tudo isso, Muricy. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Se não fosse marrento, São Paulo não chegaria aqui hoje. É só por isso que São Paulo está aqui hoje, eu sou marrento. E obviamente não pararia por aí. Após um período no São Paulo, Muricy também foi campeão brasileiro pelo Fluminense, bipaulista pelo Santos, além da inesquecível Libertadores contra o Peñarol pelo Alvinegro Praiano. Muricy não era apenas um gestor de grupo, ele tinha uma leitura de jogo apurada e sabia extrair o máximo de seus jogadores, como relata o ex-jogador Hernanes. Hoje de ver o futebol que todo mundo quer imitar o Guardiola, só que precisa dos conceitos que ele tem, mas no mais, na vida normal, cotidiana do futebol, as leis de Newton, ou seja, de Muricy, que ele pra mim foi assim, o maior intérprete, né, do futebol prático, ganhador, vitorioso. Então pra mim o Muricy representa isso, né, essa praticidade no treinar, na linguagem. Ele é muito mais que um técnico tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Ele é um símbolo de entrega, competência e amor ao clube. Ele foi, e para sempre será uma referência para todos nós, e principalmente aqueles que amam essa camisa tricolor. Os títulos são importantes, mas o que mais marca a história de Muricy Ramalho com o São Paulo Futebol Clube, além de sua competência, é a imagem de um torcedor à beira do campo, que passava o espírito são paulino que todos gostavam de ver em campo. Ter o Muricy Ramalho na beira do gramado era algo indescritível. Te dava uma grande segurança, saber que mesmo se não ganhasse aquele jogo, estava tudo bem. Porque no final sempre ia dar bom com ele. Muricy Ramalho no São Paulo era outra coisa, o cara respirava o clube. Era trabalho e a gente via isso dentro de campo. Só quem viveu o tri brasileiro, sabe, tudo com ele no comando, meu. O cara era disciplinado, sincero, tanto com a imprensa, com os jogadores, e representava o São Paulo dentro e fora de campo. Então, com o Muricy, aqui é trabalho e já era. O ídolo para sempre na história de São Paulo.
Suas conquistas transcendem os números. Ele moldou uma mentalidade vencedora que ecoa no Morumbi até hoje. Parabéns, Muricy Ramalho. Seu nome está gravado para sempre na história do futebol brasileiro e principalmente do São Paulo Futebol Clube. A nós só resta agradecer. Obrigado por tudo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Cloroficol é 100% praticidade. É Pisocol. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Disputa da Copa Sul-Americana, um campeonato internacional com uma campanha heróica e irretocável. A cidade de Chapecó vivia um sonho. Na semifinal, uma classificação dramática e emocionante. Na voz de Deva Pascovitch, o pé direito do goleiro Marcos Danilo Padilha, que operou o milagre da Arena Condá. Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Golutini, Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. E a alegria incontrolável se tornou um pesadelo cruel e real. Dia 28 de novembro. Foi quando 22 jogadores, 25 integrantes do departamento de futebol do clube e 20 jornalistas partiram para o primeiro jogo da final contra o Atlético Nacional da Colômbia. Ao todo, 77 pessoas embarcaram para Medellín em um voo fretado de Bogotá, na Bolívia, da companhia aérea venezuelana Lamia, voo 2933, que teve um desfecho trágico para 71 das pessoas a bordo. Às 10 horas e 15 minutos da noite do dia 28 no horário local, 1h15 da manhã do dia 29 no horário de Brasília, a aeronave se chocou com o morro conhecido como Cerro El Gordo, a 2.600 metros de altitude, localizado a 35 quilômetros da cidade de Medellín. Os relatórios oficiais da investigação mostraram que o avião operou com a quantidade limite de combustível e excesso de peso, o que resultou em uma pane seca na aeronave. Eram 68 passageiros e 9 tripulantes. Apenas 6 sobreviveram. Permaneceram vivos os jogadores Jackson Follman, Neto e Alan Ruschel, além do jornalista Rafael Renzel e de outros 2 tripulantes, Erwin Tumiri e Jimena Soares. O goleiro Jackson Follman teve a perna direita amputada após o acidente. Em entrevista ao Flow Podcast, ele revelou detalhes vividos momentos antes da queda. Então, no momento que acontece a situação das luzes se apagarem e os motores se desligarem, você vê que alguma coisa de gravíssimo está acontecendo, porque isso não é normal, né? Só que ao mesmo tempo você não quer acreditar, né? E o que ajudou, entre aspas, assim, a não ter aquele desespero logo no começo, foi que a gente não caiu, sabe?
A gente foi perdendo altitude até o momento que a gente bate na mata, né? E aí... Ao portal Le Ouve, o lateral esquerdo Alan Ruschel também detalhou tudo o que lembra dos momentos que antecederam o choque da aeronave com o solo. Aí saí do lugar, saí de onde eu tava, fui lá e comecei a conversar com o som. Aí deu, tipo, sei lá quanto tempo, assim, deu uma queda de energia dentro do avião, assim. Aí desligou tudo. Aí, tipo, eu fiquei, não teve pânico lá dentro, sabe? Tipo, não teve grito. Não teve nada, cara, disso aí. Aí só uns começaram a orar, perguntar o que tava acontecendo. Começou a tremer o avião primeiro. Começou a tremer assim, disparou um alarme. E aí quando disparou o alarme, cara, foi, sei lá, nem 5 segundos, assim. Tipo assim, eu tava sem saber o que tava acontecendo, né? Não sabia. Eu olhava pra baixo, só o barulho do vento, né, cara? Só tudo preto, escuro, na madrugada, né? Aí só esse barulho aí quando veio bateu, cara. Aí depois eu só lembro do hospital, assim. Dona Ilaides Padilha, mãe do goleiro Danilo, revela à Rádio Bandeirantes como ficou sabendo do acidente que vitimou o seu filho. Foi uma manhã muito triste, chocante. A gente estava aguardando eles chegarem, né? Nós estávamos ainda deitados, eu e meu marido, mas estávamos acordados. E de repente um vizinho chamou no portão, falou: vocês não estão sabendo, o avião da Chapecoense caiu. Então foi assim um baque bem grande pra gente, né? E não saber o que estava acontecendo, parecia um pesadelo. Uma tristeza profunda, comoção geral de um país que sorria com os feitos de um time batalhador. Uma dor cruel, que atingiu também os profissionais da imprensa. É o caso de J. Éder, então repórter da Rádio Eldorado de Criciúma, enviado a Chapecó para cobrir os desdobramentos do trágico acidente. Eu cheguei lá terça-feira à noite, já estavam muitos torcedores reunidos na Arena Condá, né, acampados ali em barracas, entoando cânticos, rezando, enfim. Foi uma noite que eu não consegui dormir praticamente. Tinha muita gente conhecida da gente, né, envolvida naquela tragédia. E no dia seguinte começou a cobertura, né? Quarta-feira, quinta, sexta, as informações foram chegando aos poucos. Muita gente de órgãos de comunicação do mundo inteiro chegando para fazer a cobertura. O gramado ficou lotado, as arquibancadas lotadas de torcedores. Fábio Chardon é plantonista de estúdio da Rádio Chapecó e irmão de Fernando Doesse, narrador da mesma rádio, vítima da tragédia. 8 anos depois, Fábio revela detalhes daquela madrugada do dia 29. Eu estava em casa, por coincidência eu levantei por volta de 1h da manhã, naquela madrugada. O meu filho me chamou, tá aqui no Twitter, que parece que foi esforçado aí do avião da Chapecoense, e ninguém sabia ao certo até por volta aí de 5, 6 horas da manhã o que realmente tinha acontecido, né? E, bom, os nossos repórteres que foram lá para a cobertura estavam na aeronave, então a gente não tinha contato lá em Medellín, e aqui chovia muito naquela madrugada, eu lembro. Fábio teve acesso à lista prévia do primeiro voo realizado de São Paulo para Bogotá. Ela continha nomes que acabaram não embarcando. Tudo era muito difícil devido à complexidade das informações. Um trabalho minucioso da imprensa com um assunto tão delicado. Por coincidência, tinha a lista dos passageiros. O Douglas de São Paulo me passou a lista. A gente não pode, né, entre aspas, matar alguém que não morreu e também não pode dar falsa esperança aí para alguém que, porventura, tenha falecido num acidente, né, a gente falar aqui que foi socorrido e tal. Era muita informação desencontrada. E tinha nomes naquela lista que acabaram não viajando. Por exemplo, o prefeito de Chapecó não viajou, estava na lista. O presidente da Assembleia Legislativa não viajou, estava na lista. O presidente, que depois presidiu o clube, né, o Maninho, que era presidente do Conselho Deliberativo, estava na lista e não viajou. A cidade de Chapecó chorava copiosamente, como relata J. Éder. No sábado, debaixo de um dilúvio que começou às 6 horas da manhã, parecia que o mundo estava chorando de tanta água que caiu em cima daquela cidade. Depois daquilo tudo, quando os caixões começaram a deixar o estádio para os sepultamentos, a gente saiu pela cidade e viu que a cidade estava deserta, parecia uma cidade fantasma, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, não havia uma alma na rua, parecia que todo mundo havia se recolhido para se recuperar daquela semana que estava terminando de forma tão triste numa cidade que estava vivendo um período tão alegre como Chapecó,
com a chegada do seu time na final da Copa Sul-Americana. A dor de Dona Ilaides era sentida também por pessoas que idolatravam o seu filho. Nisso, uma das meninas, das Milete, que fazia o fã-clube do Danilo, ela me encontrou lá no meio do campo e me abraçou e começou a chorar. E aí ela falou, o que nós vamos fazer sem o nosso ídolo, Dona Ilaides? O que nós vamos fazer? Na noite de quarta-feira, dia 30, a torcida do Atlético Nacional deu um exemplo de humanidade, empatia e compaixão. Uma música emocionante que deixava o recado: sempre recordaremos dos campeões da Chapecoense. Realmente fantástico, como recorda Fábio Chardon. A Colômbia foi fantástica, né? Aquele estádio lotado, o que tinha de gente dentro do estádio tinha ao redor do estádio. Então aquelas velas, eu lembro das pessoas carregando, né? E, enfim, fazendo assim uma mensagem positiva, a cerimônia lá no meio do gramado, os balões que eram soltos, né? A cada nome das vítimas da queda da aeronave, aquilo realmente marcou muito. Difícil não se emocionar. Impossível para quem estava na Arena Condá, em uma homenagem espontânea naquela mesma noite de quarta-feira, como JL. Foi uma coisa muito emocionante. Eu me lembro que todo mundo chorou naquele episódio lá. Inclusive, eu procurava alguém conhecido no meio daquela multidão para me abraçar e chorar. Eu encontrei um colega de uma emissora de rádio de Florianópolis, nos abraçamos, choramos muito, como se tivéssemos perdido um membro da família. Depois de tudo, foi possível compreender o destino, que já estava escrito para que aquela semifinal consagrasse uma equipe muito além do nível esportivo. A Chapecoense fez história e transcendeu qualquer rivalidade com o DNA guerreiro do Índio Condá. E foi sim a grande campeã da Sula. O título até foi uma iniciativa do Nacional, né, que esse título fosse concedido à Associação Chapecoense de Futebol, mas o sentimento que a gente tinha e que as pessoas que acompanham o futebol tinham é que, se houvesse final, a Chapecoense tinha sim condições de ganhar dentro de campo e conquistar esse troféu de campeão da Copa Sul-Americana. O verde que se expande entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor. Depois da tragédia, a Chapecoense ainda se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro até 2019, quando foi rebaixado. Em 2020, título inédito da Série B. De lá pra cá, o clube vive dias diferentes: crise financeira e baixo desempenho esportivo. Mas o sentimento é de esperança, de um futuro melhor e condizente com os guerreiros que se foram lutando. O clube passou por uma recuperação judicial, uma recuperação aí para quitar as dívidas, então em algumas situações aí, com até, eu acho que 90% de deságio, né, para fazer a quitação de forma parcelada. O clube assim não vem de bons elencos e uma situação que agora parece tem assim se equilibrado. Em 2024, a equipe terminou na 15ª posição da segunda divisão com 44 pontos, ainda muito longe daquilo que se espera. Que o Verdão do Oeste possa voltar a figurar na elite nacional, lugar ao qual ele realmente pertence. Oito anos depois, a história segue intacta e todos se lembram deles, Dona Ilaides. Eu fiz uma proposta para mim mesmo no dia que caiu o avião. Eu falei, a história deles não pode morrer. A história deles vai ter que ser contada, vivida, lembrada por muitos e muitos anos, porque é uma história simples, mas muito bonita. Então, para mim, isso aqui, você ligando aqui hoje para mim, 8 anos depois, é um presente que você está me dando. Era uma prova que Deus ouviu as minhas preces, né?
para que a história dele não fosse esquecida. Eles seguirão, para sempre, vivos no coração. Enquanto eles estiverem vivos no nosso coração, eles vão permanecer vivos para sempre junto com a gente e no nosso coração. Uma reportagem especial da Rádio Bandeirantes em memória das vítimas. Vocês jamais serão esquecidos. Sonorização do grande Roger Palme Duarte. Bom, tá aí o trabalho do Guilherme Agrela. Esse trabalho, lembrando aí o acidente da Chapecoense. Até uma participação minha ali, não é? Isso é interessante, porque eu estava naquela madrugada, como eu faço quase todas as madrugadas, né? Ouvindo rádio, zapeando, para lá e para cá, acompanhando o noticiário. E no meio da madrugada recebi a informação de que o avião da Chapecoense havia sofrido desse acidente, né? E eu imediatamente saí da cama, eram umas 4 horas da manhã, 4 e pouquinho da manhã. Saí da cama e fui já em direção aos estúdios da Rádio Bandeirantes e abrimos o Pulo do Gato ainda com o querido Zé Paulo de Andrade. Abrimos o pulo falando disso, depois Primeira Hora. Bom, enfim, aquele dia todo a programação da Rádio Bandeirantes foi dedicada a falar do acidente da Chapecoense, lá na Colômbia. Um dia muito triste. E depois, né, a revolta toda de saber o motivo do acidente. Um acidente aéreo, quando você tem uma falha mecânica, uma falha humana, ela é dura, ela é doída, ela é difícil, não é fácil, mas é uma falha, né? E a indústria da aviação trabalhando constantemente para minimizar os riscos. Mas ali não foi uma falha mecânica, foi uma canalice humana, né? Porque para economizar uma parada, para economizar combustível, para economizar qualquer coisa ali, os proprietários daquela empresa, Lamia, resolveram fazer uma roleta russa. Uma roleta russa, com dezenas de vidas a bordo. Era uma roleta russa. Podia dar certo, como podia não dar, como não deu. Né? Eles trucaram ali. E, infelizmente, inocentes pagaram com a vida pela irresponsabilidade dos proprietários daquela empresa, Lamia, empresa boliviana, que levou a Chapecoense lá para a Colômbia e, infelizmente, não conseguiu chegar ao destino. Então, parabéns ao Guilherme Agrela, parabéns ao Bruno Puzóvio, jovens talentos da Rádio Bandeirantes, que certamente vão trazer ainda muita qualidade aqui para o nosso jornalismo. Atenção, vamos terminar o apito final, mas antes, os resultados aí, os placares dos jogos que estão em andamento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Puzóvio. 23 minutos do segundo tempo, no Nabi Abichedi, o Bragantino segue vencendo o Cruzeiro por 1-0 no Barradão. O Vitória está ganhando do Fortaleza por 2-0, 2 gols de Alejandro, que é o novo artilheiro do Campeonato Brasileiro, e na Liga Arena teve gol do Fluminense e estão empatando por 1-1 Atlético Paranaense e Fluminense. Com esse resultado, o Bragantino vai para a zona de rebaixamento, o 17º, e o Fluminense sai da zona e vai para a 16ª posição, Capri. Valeu, Puzóvio. Bom descanso e até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Puzóvio. Amanhã tem Esporte em Debate, hein? Valeu, Capri. Um abraço e também palpitômetro, hein? Isso é importante. Amanhã tem, né? Amanhã é dia de palpitômetro. Rapaz. Chegou a hora de ultrapassar João Paulo Capelanes e Bruno Puzóvio. Valeu, Capri. Amanhã a gente confere o palpitômetro. Muito obrigado. A produção do apito final do Bruno Puzóvio, com o Michel Lopes na mesa de som, com Roger Palme Duarte e Caiame Martins na central técnica, o switcher com Alain Marcel, Gustavo Tomás está no nosso digital
Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais essa edição do Apito Final, acompanhando a vitória do Grêmio sobre o São Paulo por 2-1. Estaremos juntos amanhã no Esporte em Debate a partir das 7h30 da noite, junto com Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes, e ao longo da programação da Bandeirantes nesta segunda-feira. Tenham todos uma ótima noite de domingo, uma excelente semana. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu.